Bom dia, sejam muito bem-vindos ao Portugal Energy Storage Forum 2026, uma iniciativa da APREN, a Associação Portuguesa de Energias Renováveis. Eu sou o Diogo Carvalheda, estou um bocadinho mais velho do que nesta foto, tenho um bocadinho mais cabelos brancos, mas sou de facto esta pessoa, sou Head of Communications da APREN e é um enorme gosto de receber-vos aqui neste momento muito especial para o setor energético e neste que é o nosso primeiro evento completamente dedicado ao armazenamento de energia. É o nosso primeiro evento dedicado a este tema, é também um dos primeiros no país dedicado ao tema e nasce com uma missão clara, que é tornar-se o principal para tratar este tema. Portanto, a nossa ambição é muito clara, é que este evento volte por mais e mais edições. Este evento surge numa altura em que a transição energética já está numa fase relativamente madura. Temos hoje mais renováveis do que nunca. Temos também, e vocês sabem isso muito melhor que eu, que sou de comunicação, mas temos muito mais desafios também agora do que nunca, nomeadamente ao nível da segurança, da resiliência e da eficiência económica. Isto já era verdade quando imaginámos este evento, já foi há uns meses. Infelizmente, a realidade geopolítica vai reforçar a nossa mensagem. Não fomos nós que prometemos, mas de facto aconteceu. De facto, o armazenamento ganha aqui um papel cada vez mais central para garantir que temos energia limpa, segura e competitiva de forma contínua. Apesar deste tema já ter sido tratado pela APREN várias vezes, tem sido tratado de forma um bocadinho dispersa, na nossa conferência anual, por exemplo, dividida por painéis, mas de facto chegámos à conclusão que o tema merecia um fórum completamente dedicado ao armazenamento de energia. O interesse está à vista de todos, este evento está completamente esgotado e aproveito desde já para vos agradecer a todos vocês que se juntam a nós, a todos os participantes e oradores que também se juntaram, aos moderadores, à equipa APREN que está aqui na sala e também aos nossos patrocinadores, a Huawei, a AFRI, a EML, a Engie e a Triple Watt, que deram aqui um pequeno salto de fé e se juntaram a nós nesta primeira edição. Antes de avançarmos para os painéis, só dar-vos nota que, como de costume, temos o slide à disposição. O slide serve para que possam fazer perguntas no decorrer das sessões e, no final, se houver tempo, o moderador tentará ir às vossas questões para que os participantes respondam aqui em direto. Se não conseguirem responder, nós depois também fazemos chegar as perguntas aos participantes e tentamos dar resposta. Este slide vai aparecer várias vezes, portanto, se não o apanharam agora, ele está muito espalhado nesta apresentação. Só correr aqui um bocadinho o programa das festas. Começamos aqui com a sessão de abertura e depois temos um necessário painel de enquadramento, um coffee break. Depois temos um painel de armazenamento de energia e flexibilidade do sistema elétrico, um painel de auxílio ajustado para o armazenamento de energia, almoço e depois, durante a tarde, um painel sobre eletrificação industrial e comercial, outro sobre o Grids Package e terminamos com um painel sobre a bancabilidade de projetos de energia renovável, especificamente dedicado à parte do armazenamento. Eu vou agora passar a palavra ao Presidente da APREN, que vai fazer aqui o seu discurso de boas-vindas. Muito obrigado. Até já. Muito obrigado, Diogo. Por falar em pessoas que estão mais novas na fotografia, eu não vou me abster de comentários. Eu depois vou mandar a conta do desgaste. Bom, eu vou fazer uma coisa. Bom dia a todas e a todos. Deixem-me só abrir aqui a tecnologia. Eu hoje vou usar aqui uma leitura porque há temas que eu gostava que ficassem reforçados e que é ter a certeza que as mensagens passam. O Diogo já agradeceu a vossa presença, a todas e a todos, oradores, moderadores, patrocinadores e caros colegas. E vamos começar com o enquadramento da geopolítica. Vivemos num momento de profunda transformação, e isto é óbvio, como o Diogo disse, não era expectável que nós tivéssemos este contexto tão trágico, favorável a uma estratégia de armazenamento. E as tensões internacionais lembram-nos de algo que é absolutamente essencial. A energia, desde Roma, continua a ser um dos principais instrumentos de poder estratégico. E durante décadas, todos os nossos sistemas, eu diria século já, foram construídos em termos de sistemas fósseis. As dependências externas que nós vivemos e pelas quais passamos todos os dias, os choques de oferta e as volatilidades de preço e, apesar de tudo o que tivemos desde 2019 de transição energética em planeamento, a invasão e
ilegítima da Ucrânia pela Rússia e a crise energética que isso gerou, com a crise de inflação que levou a que o Banco Central Europeu chegasse a ter 4% de taxas de juros diretoras, parece que não conseguimos reagir e não aprendemos nada. E eu não vou resistir a dizer que, afinal, o gás natural passou de uma forma de energia dita barata e fiável para uma energia cara e imprevisível, e que a destruição do sistema de produção de gás natural liquefeito no Qatar mostrou que, afinal, o gás natural também é de abastecimento variável, ou quem diria, intermitente. A segurança energética não é um objetivo de longo prazo, ela neste momento é imediata, é estratégica, é económica e tem um impacto socioeconómico brutal. E há uma segunda transformação igualmente profunda que nós vimos a defender há anos e com mais ênfase nos últimos 5. A eletrificação dos consumos de energia tem que acontecer. Estamos a assistir a uma mudança estrutural na substituição progressiva de combustíveis fósseis por eletricidade, na indústria, nos transportes, nos edifícios, nos eletrodomésticos. E, como nós já sabemos, começámos com as renováveis sendo uma questão de mitigação às alterações climáticas e uma questão ambiental, e hoje é muito mais do que isso. É uma questão de competitividade das empresas em espaço europeu, é um tema de soberania energética, é um tema de soberania política e é um tema de previsibilidade de quanto é que nos vai custar a energia a longo prazo, e isso é impossível de ser alcançado com combustíveis fósseis como nós estamos a assistir e assistimos há anos, e, portanto, a única solução é eletrificação com eletricidade renovável e daí para jusante. Portanto, não basta produzir mais energia limpa, o que nós temos que ter a certeza é que a conseguimos integrar no sistema elétrico de forma eficiente, económica e que traduza para o sistema elétrico a tal segurança de abastecimento que é necessária. Portanto, isto não é apenas uma questão de escala, é uma questão de estrutura. E vamos ter que passar, e acho que é um bom desafio, da previsibilidade de sistemas de montante para jusante verticalizados de abastecimento de eletricidade para a variabilidade e a gestão que ela implica, mas que hoje, com toda a tecnologia que temos à nossa disposição, não será difícil, e da tal simplicidade de um sistema verticalizado unidirecional para graus crescentes de complexidade, mas que são tudo problemas que são de simples resolução, desde que tenhamos as pessoas, a tecnologia e o financiamento alinhados na direção certa. Mas a questão é, estão os mercados, os diferentes mercados elétricos de energia, de serviços de sistema, mecanismos de capacidade preparados para remunerar aquilo que o armazenamento nos vai trazer? Porque é preciso equilibrar aqui uma questão entre o valor que o armazenamento de energia cria, e aqui estou a falar de uma coisa que nos apropriámos na APREN, chamámos isto de armazenamento de energia renovável. Obviamente, do ponto de vista técnico, isto não faz sentido, mas para dizer que o que nós podemos fazer é armazenar energia que tem a sua base em eletricidade produzida a partir de fontes renováveis. E, portanto, o que nós temos neste momento em termos de desafios de mercado é conseguimos nós capturar, do ponto de vista da adequada remuneração, o valor que o armazenamento nos está a trazer, e nomeadamente hídrica, baterias e outras soluções renováveis que se venham, no fundo, a demonstrar tecnologicamente possíveis. Portanto, se o mercado não chega, temos que pensar se os auxílios do Estado são efetivamente necessários e com que celeridade é que eles têm que chegar, porque têm que chegar a ponto de resolver o problema antes que a destruição total que possa acontecer por uma hiperinflação outra vez provocada pelos preços de energia e pelo impacto que isso provoca na restante economia, nos leva a mais uma situação de crise. Outro papel, ou outro ator fundamental no armazenamento é o consumo. As pessoas, as empresas de serviços e, essencialmente, a indústria. E aqui regressamos à eletrificação, porque a indústria será um dos principais motores desta transformação no consumo energético. A eletrificação desses mesmos consumos, o autoconsumo de energia onde possível e desejável e o armazenamento dessa mesma energia renovável não são apenas soluções técnicas, começam a ser decisões estratégicas de competitividade para o tecido empresarial europeu. A indústria pode tornar-se um elemento ativo do sistema, fornecendo flexibilidade, ajustando consumos e integrando armazenamento. O sistema energético do futuro será efetivamente mais elétrico, mais descentralizado, mais multidirecional e mais interativo.
Mais um ator fundamental no armazenamento, as redes. E a rede elétrica, o desafio já não é apenas expandir as infraestruturas, não é só aumentar a sua cobertura geográfica, é desenhar um sistema que combine a geração variável de eletricidade a partir de fontes renováveis, a gestão e otimização das redes elétricas, o armazenamento, outra vez, da energia renovável e a flexibilidade da geração e do consumo. O sistema do futuro, como nós andamos a discutir todos os profissionais do setor e os envolvidos, não será apenas cabo de cobre, mas inteligência e integração. Depois de tudo isto, os projetos são desenvolvidos, mas há um momento em que eles precisam de ser financiados e para serem financiados precisam de ser bancáveis. Portanto, no final, o maior desafio que nós começamos a ter nesta transição energética, já aumentámos a incorporação da energia renovável na produção de eletricidade, isso, especialmente na Península Ibérica, é notório, mas começamos a ter desafios regulatórios, sociais e financeiros. Os projetos renováveis hoje, quando diria na sua integração no mercado elétrico, curto prazo, longo prazo, especialmente no curto prazo, estão a sofrer de canibalização de preços, temos curtailment porque não há permanentemente consumo onde há geração e temos uma variável que se chama volatilidade. E essa volatilidade muda porque nós precisamos de que consigamos fazer essa chamada transição dessa geração para esse consumo, mas temos mais dois desafios que se estão a acentuar, especialmente nos últimos 24 meses. Temos que ser aceitos por comunidades e populações e temos um trabalho de comunicação muito desafiante a fazer. Precisamos de previsibilidade regulatória e fiscal, não podemos ter IMIs das renováveis assim só porque a Associação Nacional de Municípios entende que isso é uma necessidade, porque isso prejudica efetivamente o investimento e precisamos que os projetos sejam bancáveis e precisamos de os financiar. E quando eu falo dos projetos, falo de que uma central moderna, renovável, desejavelmente estará hibridizada, com sistemas de armazenamento de baterias behind the meter, e essa complexidade toda que nós precisamos de, no fundo, conseguir tornar em projetos reais, tem que ser rápida a ser implementada. E, portanto, o nosso tema de hoje, o armazenamento, aqui torna-se decisivo, não apenas como um ativo do sistema elétrico, mas como um facilitador de investimento em geração renovável, hibridizada e multitecnológica. Sem armazenamento não há flexibilidade, sem flexibilidade não há bancabilidade e sem bancabilidade não há transição energética, porque tudo o que nós temos vindo a discutir nos últimos 6, 7 anos é que tem que ser o setor privado a promover o investimento na geração de eletricidade, na operação da rede e na gestão eficiente dos consumos. A transição não será apenas definida pela ambição que nós tenhamos nos diferentes mapas, metas e estratégias, mas será também pela capacidade de investimento e quando se refere aqui a capacidade de investimento, não estamos a falar que o dinheiro não está disponível ou que ele não existe, ele existe. O que nós não criámos foi as condições de bancabilidade para que, utilizando aqui uma tecnicalidade, que nós consigamos alavancar em Project Finance a quantidade de investimento que precisamos para conseguir vir a este cabo. Portanto, aproximando-me do fim, num mundo marcado por instabilidade geopolítica, volatilidade energética e crescente competição económica em diferentes blocos económicos, torna-se cada vez mais evidente que a energia voltou ao centro das estratégias de poder, de segurança e de prosperidade das nações e dos blocos económicos. A transformação em curso não é apenas tecnológica, como já foi referido, é estrutural e civilizacional. Estamos a assumir a passagem da geopolítica do petróleo e do gás, felizmente e desejavelmente, para a geopolítica da eletricidade. E neste novo paradigma, a capacidade de produzir, gerir e disponibilizar eletricidade renovável, abundante e competitiva, será um dos fatores determinantes da competitividade económica, da resiliência industrial e da autonomia estratégica e energética da Europa. A eletrificação dos consumos, o reforço das redes elétricas e o desenvolvimento de soluções de armazenamento e flexibilidade não são apenas instrumentos de transição energética, são pilares de uma nova economia. As outras palavras, a eletricidade, por outras palavras, a eletricidade está a afirmar-se como o novo petróleo e gás da economia europeia e esperemos que isso seja feito em mais densidade, mais intensidade e maior velocidade. A velocidade com que formos capazes de estruturar este novo sistema energético não será apenas o sucesso da transição energética, mas, na minha opinião, será também o lugar que a Europa terá em termos do seu papel e da sua competitividade no equilíbrio económico do século XXI.
Obrigado por me terem ouvido, desejo-vos um excelente fórum e vamos começar com o primeiro painel. Obrigado. Como o Pedro disse, vamos começar então com o primeiro painel e aqui, para acompanhar o Pedro, eu chamo o David Minnis, da Huawei Digital Power, e o Patrick Clarence, que se junta a nós de Bruxelas, da Energy Storage Europe. Muito obrigado. Até já. Sit in the middle for the mics. Okay. Yep. So we have with us Dennis Minnis, the CTO for the EU region from Huawei Digital Power, and Patrick Clarence, the General Secretary of the Energy Storage Europe, which is an association, a trade association that advocates on behalf of storage in Brussels. Thank you very much for coming. Thanks for inviting us. I think storage is even more a prominent and an urgent matter to be addressed. And so to actually setting the scene for what we are going to discuss all over this day of our event, I have prepared a few questions. So I would like to start with David. And in terms of when we look at storage, are we now up to a turning point where the energy storage is no longer optional but a structural requirement on the European power systems? Yes, well, firstly, I'd like to thank you for inviting me to this inaugural Energy Storage Forum in Portugal. Very honoured to be here and speak on behalf of Huawei, and very much looking forward to some of the more technical presentations later on. But in answer to your question, yes, absolutely, we're at a turning point. And maybe sort of, if we think about the grid, I'm an electrical engineer, so I'm going to talk about the grid a lot. But we think about the grid. This was one of the most largest complex machines that man has ever built. Mm-hmm. And I want to boil it down to a very simple analogy, which is Jenga. Jenga, this is the wooden block game, mm-hmm. where you build the wooden blocks and then you remove the wooden blocks. And this is much like the grid. When the grid was first built, it was built from synchronous machines 50, 60, 70 years ago. And the wooden blocks were all interconnected, generation, matched demand, everything worked together. There was inherent stability in our block, in our Jenga block. Now we're coming to the energy transition. What we're doing, we're removing blocks. We're removing these synchronous generators, these thermal power plants, and then we're stacking these blocks on top in the form of a solar farm, a wind farm, an AI data center. So as we're removing these blocks and stacking them on top, the stability is starting to be removed from the system, and we're starting to end up with instability. Now, at some point with your game of Jenga, you get to the point where the system collapses. And unfortunately, for Portugal and Spain, you witnessed this about a year ago. The system fully collapsed. And then it takes time to rebuild that Jenga block. And the only problem is you have to rebuild it in the same format as when it fell over. So now everyone's nervous. Everyone's nervous about the instability in the system. So energy storage can help here. Now, yes, you could say, well, let's glue my blocks together. That helps. But then you lose flexibility. So what you have to do is measure and monitor. Look for those areas where the system is becoming unstable. Look for micro oscillations. Look for areas where voltage is starting to become volatile. And this is where energy storage can help. It's not just about storing energy, it's about building that stability back into the system. Mm-hmm. So energy storage can do that. It can look at those micro fluctuations in frequency. It can help to stabilize voltage. It can help to look at the oscillations in your Jenga tower to make sure it's not going to fall over, it's not going to collapse. And these are all things that energy storage can do. So yes, we are definitely at a turning point. We're past that turning point now. Energy storage has to become a fact of life for a modern energy system. It builds back in that stability. It stops the system collapsing. It is absolutely essential. Thank you.
Patrick, do you want to add anything to this point, or shall I move to the next one? I have more general remark, maybe as introduction. As you gave the introduction, explaining clearly that storage now is also penetrating different sectors of society and the need for renewables to power the electricity network. Maybe I can add a general remark, and I found it striking when you look at the numbers and when you see how the different member states in the past pushed for storage to be deployed, pushed for renewables to be deployed, and how they work together. We all saw the spike in gas prices, and this year, until today, as we speak, in Spain, the gas prices set the electricity costs, were the marginal producer, for 15% of the time. 15% of electricity prices were driven by gas in Spain. In Italy, it was 89% of the prices, 89, were set by gas prices, by gas generation and therefore gas prices. Portugal has Spain has roughly 50-55% per inhabitant more storage than Italy. More renewables. I'm mixing all up. No, it's early morning. So yeah, it's still morning. So basically, you see that you have 15% of gas prices set by electricity prices set by gas, and 55% more storage, more renewables in the system. The renewables are driving the costs down for the generation of electricity. This is seen with Spain and Italy. And now we also see that storage is reducing the cost, the system costs, by up to 50 million euros per gigawatt installed. So yes, you can build a system without renewables, but then your cost will, without storage, but then your cost will explode. Definitely I'm mixing all the renewables and storage topics here. It's to see if you're following me, if you're waking up and you follow my reasoning or not. I am. So you can build your system as Spain saw that the gas is very little impacting the electricity prices, and Italy saw that it's highly impacting the electricity prices. But you can reduce the overall cost by adding more storage. And now we have also the sessions over the day. This is not only electricity generation through renewables and then storing electricity and using that electricity, it is also electricity generation and using it in other forms like heat to decarbonize industry. We'll have a session on this a bit later. Heat storage, which is very suitable for this part. So we see that an energy system today, and we saw that after the invasion of Ukraine from Russia, the EU decided to, with the Repower EU, to push the rollout of renewables. Apparently it was not fast enough in some member states, Italy versus Spain, and therefore the financial impact is felt today. So we have no choice but to roll out more renewable, and we have no choice to keep the cost and the system efficient, and we'll come back to what storage does in the system, than to roll out storage in parallel with the renewables. Okay, so let me move to another question to David, and I'll come back to you. So we always have this balance between ambition and delivery. So my question to you now is, Europe clearly recognizes the importance of storage, but we are translating that ambition into deployment at the pace that it is required. First point, both for short and long duration energy storage. So what do you think? Is the ambition being followed? Are we not delivering not even half of the ambition? So I think the ambition is definitely there. The technology is definitely there. The money is definitely there. And I go back to my first topic there, and I think not wanting to steer the audience on the Slido answers, but grid. Grid is the problem. I'm going to leave the markets and regulations piece to Patrick, who's very much more clued up than me on markets and regulations. But the grid, to me, is going to be the biggest challenge. Take the UK, for example. So before National Grid done their big cull and got rid of some of the zombie projects, there was 700 gigawatts of generation in the queue ready to be connected to the UK grid. Now, the UK maximum demand is somewhere between 45 and 50 gigawatts. Mm-hmm. And there was 700 gigawatts of offshore wind plants, onshore wind, solar, energy storage, and some other more exotic technologies like hydrogen and CCS in the queue. Now, even after National Grid went through that list and removed the projects that were not viable, that didn't have permitting rights, that were never going to happen,
there's still 283 gigawatts of projects to connect to the UK grid. Now, the grid is nowhere near capable of accepting that amount of generation. Now, I'm an electrical engineer, but the next generation that are coming through, no one wants to be an electrical engineer anymore. Everyone wants to be an influencer or a hedge fund manager. It's boring being an engineer. It's boring being an engineer, but we so much need engineering. We need to design the new grid infrastructure, to engineer it and to build it. So to me, the grid is going to be the real pinch point in this energy transition. How do we install all of this ambitious, it's not just the UK, you look at all of the countries around Europe and the queue, the generation far exceeds the demand. There's going to be a huge surplus of energy, a huge surplus of electrons. How do we integrate all of that? Now, yes, the demand in the UK and the demand around other European countries is going to go up. Electrification of vehicles, electrification of heat, AI data centres. So the demand is going to go up. But even with the highest outlook in demand, the UK sits at around about 100 to 120 gigawatts of demand in terms of power. And we still have 280 gigawatts of generation. So there's a massive disparity here. So yes, you need to be able to store this excess energy, store these excess electrons, but you also need the grid infrastructure. And this is transformers, cables, massive infrastructure projects. And we just don't have the people to deliver this. So to me, the big problem is the grid. Thank you, David. Patrick, in terms of what we are always mentioning as a system shift, in terms of making power available then not available sometimes when we need it, do you think that the power system is fundamentally changing from being energy constrained when we didn't have enough power to being flexibility constrained? First of all, I support you very much, David, about the fact that the grid is the backbone of the system. But you cannot decline the word grid without having storage in the same sentence. It's not working anymore. It's just not working because the cost would otherwise explode, because of the flexibility of the system, because of the system service and so on. This is what we see. Regarding the flexibility constraints you mentioned, I think we need to differentiate between a short-term flexibility and a longer-term flexibility, or energy shifting, how we call it. 5 years ago, the Commission published the flexibility assessment and flexibility needs for the system. They saw that more than half of all the flexibility needs will be provided by electrolyzers, who will be ramped up and down, and by electric vehicles, who will be massively deployed everywhere in Europe as we speak today, and balance the system out. Neither of these two assumptions turned out to be correct. Yes. None of those. So flexibility, in my meaning, in my word, is nice to balance the generation and demand on the short term, but with these huge amounts of renewables, with these huge hours or days where we need the renewable to balance the system, the storage to balance the system, we need to talk about shifting, energy shifting. And I think that's the crunch point. It's not about flexibility, the terminology is very easy to use. It's about energy storage and energy shifting. So yes, we have an issue about energy shifting. And why do we have an issue about energy shifting? Because all the system revenues you get from storage today is geared basically in a 24-hour cycle. That's where we are. You're getting frequency containment reserve revenues, maybe other grid revenues, but the only revenue which is now big with these volatile prices is arbitrage, buying cheap, selling expensive. And this is a 24-hour PV-dominated cycle. But we need electricity over longer term. And we will not solve this problem to have long-duration energy storage with the existing market design. So either we accept that we will always depend on gas or fossil fuels for backup power, or we put system services, revenue schemes, like in the UK, the cap and floor mechanism for long-duration energy storage, in place to have a revenue stream that these technologies rolled out and used in Europe. So the flexibility constraint is there, but I would call it's an energy shifting constraint,
is a storage constraint, which is the major driver there. Thank you, Petra. So, going back to David, so technology versus market bottleneck. From a technological perspective, storage solutions are ready and costs are declining. Is the real bottleneck the new market design, as Patrick mentioned, on regulation rather than technology, or are we still have a gap on technology and markets can actually still be adapted? So I'm going to sound like I'm banging the same drum here, No worries. but I think the bottleneck is the grid. This is going to be a real big problem. So just to ensure market design still works, it's just the capability of the grid that it's... So in terms of market design, I think there needs to be a bit more commonality across Europe rather than these singular markets that are popping up and coming and going. Now, I know in the UK, Patrick talked there about the cap and floor scheme. I think this is really good for long-term investor confidence. It's a 25-year market where you're guaranteed a minimum price, and any excess money that you make above the cap is then pushed back into the system. Yes. I think this is really good for long duration. There's a debate there about how that impacts the short duration batteries, the 1, 2, 3, 4 hour batteries, because the longer duration batteries that are under the cap and floor scheme can still compete in these shorter term markets. So there's maybe some disparity there. But, you know, costs are declining. The technology is improving. From Huawei's point of view, we are really putting a lot of investment into grid forming technology. This is going to be the future. The grid forming technology can really help to stabilize systems. You know, for many years, I've been in this industry over 25 years. I know I don't look that old, thank you. But I've been in this industry a long time, and every project that I've ever been involved in has always been grid following technology. So we are just, the grid is there, creating the waveform, we are synchronizing to that waveform, and off we go. We have to change that attitude. We have to move from grid following to grid forming. The grid forming technology, you act like a voltage source rather than a current source. You can then control the instability. We're not just talking about sub-second frequency response. We're talking about almost instantaneous. In a few milliseconds, you can start to inject active and reactive power with grid forming technology. So the technology is absolutely there. But this technology costs money, and the investors need a robust market that can give them long-term confidence that they're going to get their return on investment to be able to install this technology. Now, when you're building a PV plant, and you know, I know this, it didn't matter if the PV plant tripped off, if the mains protection relay took it out of action, or if a transformer failed. It wasn't a really big impact. But we're moving away from that now to renewable energy and energy storage becoming critical infrastructure. So you have to rethink how you deploy this technology. It's not just about, okay, I'm going to put out a tender, what's the cheapest one? This is the cheapest one. We have to think about firm supplies, redundant systems, robust design. These are becoming critical bits of infrastructure to stabilize our networks across Europe. So the technology is there. We're putting huge amounts of, from Huawei's point of view, huge amounts of investment in R&D to try and solve these big challenges, solve these big problems. I think it's going to move from hardware to software. The hardware is already there. The hardware is, we have the grid forming technology, the grid forming power electronics. It's now going to become more about software. And the software has to interact with these markets, whether they're fragmented or more aligned across Europe. The software has to interact with these markets and try and balance the system. So yeah, the bottlenecks, I don't think you could put your finger on one bottleneck. I think there's a few challenges here that we have to overcome.
the grid, a bit more cohesion between markets across Europe. The interconnectors are, we need more interconnectors to try and stabilise networks and to shift power around. The large-scale energy shifting. There's many challenges to solve here. Thank you, David. Do you want to add anything to this? Because I have another following up question for you, but It's no? the same. Okay, so I'm going to talk about storage and renewables. So constraint on renewable growth. We all know that we are entering on a phase where the expansion of renewables is no longer limited by the generation capacity. There is that. But a lack of flexibility in storage. How do you position this, and what do you see in Brussels being developed and decided to actually allow us to push this much faster than we are doing it now? I will give you first a number about what we are talking here. The Joint Research Centre, an arm of the Commission, a technical arm of the Commission, said that by 2040, so in 15 years, we will curtail, in a business as usual scenario, 310 terawatt hours. 310 terawatt hours. This is the consumption of the smallest half of all EU member states. 50% of the member states, the smallest, but 50%. Every year, and it will cost us roughly 23 billion euros a year. 23 billion euros, 310 terawatt hours curtailed. And why? Because the grid, again, cannot cope, and the flexibility needed by storage is not installed. Mm-hmm. This is business as usual. So we try to not get there. We try to store a lot. And there we're having the technical requirements and technical problems, as you said. Why is there so much ghost projects or phantom projects? Why would I, as storage developer, not knowing if I get my connection for my storage device, not ask the same permit for connection in 10 different points on the system, just to maximize the chance to get a connection somewhere at some substation? I want my project to be permitted, to be connected. I don't care where it is connected. So obviously I tried my luck wherever I can. And this is not good for the system. It's not working. So we need to roll this out. And for the first time we see, for the moment, a big talk in town in the Industrial Acceleration Act in Brussels, the IAA. And in there are industrial acceleration zones mentioned, where permitting should be granted already for all industries who want to come there. A basic permitting would happen. And then, depending on your specific industry, you would then maybe need a very specific permit for your activities which are not covered by the general permit. For the first time, you see that in there it's also mentioned that the electricity supply and the grid must be enforced in these regions. And for the first time, you see that the Commission says we want anticipative investment. Please invest today, build today, pay today for the grid, even if the demand will come in 5 or 10 years, because it will come. We will electrify, even if we electrify a bit slower than foreseen. So yes, it is a lack of flexibility in the system to adopt more, and it's really paradox, because the more storage you have in the system, the more renewables you can add. So if you have a queue of renewables waiting to be connected, but they cannot because we don't have enough flexibility, meaning storage in the system. So by prioritizing storage connection to the system, you are reducing the cost and allowing more renewables in the system, less CO2 intensity per kilowatt hour, and this is all not really taken into consideration by the market design, because we always talk about flexibility, we always talk about giving everyone the same chance to connect, first come, first serve. It's still the case today in a lot of member states. Do you think that's going to change? Yes, it is starting to change. Because the UK decided first ready, first served. So it is changing. And also the value for society, like storage, allows for more renewables to come, reduces system costs. They should be on the fast lane compared to consumers or other generators, because they are a facilitator. So if you keep the facilitators growing, you will increase this. So that's the changes we need to push more and stronger, to have this anticipative investment to allow the
storage devices to be connected to the system, and to have a remuneration who will solve this flexibility and storage issue also for the investors. Just one last item. In your continuous conversations in Brussels, do you see any concerns by policymakers that this actually needs to move fast, or we are still on the same speed dial and waiting for things to happen and then we decide? In 22, we created the Repower EU, tripling the renewables we want to have by 2030. Now we're waking up that this wasn't fast enough. We still don't have them. Yeah. And it's not a political will. It's on the ground, as you said. It's the reality, how to plug it in, how to have the grid. And now we're waking up and we need to do something about this too. First it was the market design and the incentives. Now it is the hardware reality which is somehow blocking the connection of what we want to have. Can I just add one Yes, point please, there? David. So you mentioned in the UK National Grid with this first ready point, whereas before, the grid queue was 700 gigawatts. And the problem was every man and his dog was going for a grid connection. Yep. This grid connection was being, there's this much fault current now, there's this much thermal. Because that was an overload. asset. Yeah, exactly. Because It was an investment vehicle. Yeah, exactly. So there was, lots of these small developers applying for grid connection points with no land, no money to actually build the project, but they were tying up grid connection. And this is one of the risks. Yes, we absolutely need to accelerate renewables. We have to move away from fossil fuels. We absolutely have to do that. But let's build proper, viable, critical infrastructure projects, not just take out random grid connections with the hope that I can then sell that grid connection on to someone else, because this just ties up the queue. This makes everything messy. We need to have a thought process where it's a viable project, the investment is there, the permits and the land is there. It's a buildable project, and this is something that we have to pay a lot of attention to. Otherwise, we're going to end up with massive over-bloated queues like we did in the UK, and then it was a real challenge for National Grid and the auditors to go through that queue and actually get rid of those zombie projects. Thank you, David. So going back to you about the major challenges on the energy transition, what do you see as the main challenges of the energy transition in terms of system stability, cost, or security of supply? And how can actually storage address them, as you mentioned previously in some of your points? So let's break it down. So stability, energy storage, we say energy storage, but from my point of view, the grid forming technology, the virtual synchronous machines that we can build, yes, there's some energy storage behind, there's some batteries behind it, and those batteries can do other stackable services, but the actual brains of the system is the power conversion equipment. The power electronics can help to stabilize the grid, can help to do millisecond injection of active and reactive power, can help to stabilize voltage, can do micro frequency changes, can help to suppress oscillations. Now, I don't know if anyone here has read the report from last year about the outage on the Iberian Peninsula. It's hundreds of pages long, goes into very technical detail, but it boils down to exactly what I've just said: oscillations, voltage control, and these are all challenges that can be solved with grid forming equipment. The grid forming equipment can suppress those oscillations, it can help to control voltage, the technology is already there. So in terms of stability, we have an answer. Cost. The cost is coming down all of the time. We are now starting to look at sodium ion technology. Sodium ion technology, again, can start to reduce the cost further. The materials are perhaps more abundant. We can start to maybe build capacity in Europe to build sodium ion batteries. So cost is coming down all the time. And then in terms of security of supply, Patrick's mentioned what's gone on with the war in Ukraine and now the war in Iran. The cost of fossil fuels is so volatile. I mean, I actually live in a
rural community in the UK, and we have heating as our heating oil as our main source of heating, and the cost overnight doubled. Yes. There was no problem with the amount of kerosene in the UK. There was abundant supplies, but we were beholden to this global market where the cost just doubled overnight. So vulnerable people and people that rely on heating oil suddenly couldn't afford to heat their homes, and completely outside of their remit to dictate what price they paid for oil. It could be, everything from a war to a tweet could change the price of oil, and you're stuck with it. So we need to move away from fossil fuels. We need homegrown energy, and energy storage can unlock all of these. It can build the stability. It can give us security of supply by having more homegrown renewable energy. And the cost of deploying it now is not outlandish. It's actually within the realms, so that every renewable project can be a hybridized project. Solar and storage, wind and storage. The cost now is not so big that it can't be integrated into every renewable project. Thank you, David. I actually agree with you. Patrick, so value versus remuneration gap. So the point that I would like you to share your vision is there is a clear gap between the value that storage provides to the system, including balancing, ancillary services, and the revenues that it captures. How do we actually close this gap? There is historically always been, and also your big neighbor in Spain still has this, that generators are providing system services for free. In Spain, frequency containment reserve is provided for free. You're connected to the system, you need to provide it. You have no choice. Yep. And nobody cares if you doing so is the most expensive element of the system or the cheapest element of the system, which increases overall cost. If you would have FCR provided by the cheapest elements like storage, it would facilitate the overall cost reduction. So that's one point. We see that services are therefore not able to be monetized by one entity sometimes, and these system services are then provided by everyone and not the cheapest way. Now, we have another topic, is that the market design is not changing. We have no incentive, economic incentive, to change the market design. Today we see that the revenue of transmission system operators, of distribution system operators, is driven by CapEx. The more you spend, the more you earn, because you get a certain percentage on your CapEx expenditure. This is not fair towards these entities, because they're getting in a system which is more and more complex. They need to manage more and more storage. They need to manage more and more distributed sources. So if the revenue stream is not matching the complexity of the work, it will never be matching. So economically, the incentive today is for a TSO to build lines. Why? From the system perspective, it is interesting for a TSO to use more flexibility and to reduce custom cost by storage. So making these two match and recognizing that the system management is more complex and need different revenues, like operational costs reflecting it, is essential to doing this. It's starting by giving some bonuses and incentives of less curtailment or more renewables, but really to put it in a general way that there is a match between the complexity of the services and the revenues which go with them is needed for the system. This is not there yet. And I will just touch on a third point, which is also crucial for this development we're talking about. Europe saw that we cannot trust anyone anymore outside of Europe. We have seen this with blackmail on tariffs, on military support. If you don't buy our products, We don't defend you? Yeah, we don't defend you. We don't defend Ukraine. We have seen this by blackmails on critical raw materials, which are not shared anymore. We see this about punishing everyone who's criticizing the fact that Taiwan is not China, and so on and so on.
So we have seen this happening. So Europe wakes up. Oh, wow, we need to be on our own. And now what does it mean for energy and electricity and energy storage? It means that we need a way of producing more. Your factories should come to Europe and produce more in Europe. And this is done by a lot of suppliers. Then we have the question of homegrown storage technologies. We have pump hydro storage, which is completely homegrown and world-beating technologies. We have heat storage, we mentioned it later, which is homegrown, and we know this from decades or centuries of thermal power generation, how to deal with this. We do have batteries, like flow batteries, which are 100% homegrown, which have 100% European components, and do not depend on any supply chain. We have compressed air energy storage, which is coming up again. We have the CO2 battery, and so on and so on. So we should focus also on our technologies, which don't depend, which cannot be used as a choke point or where someone can put pressure on us by using those. And the last point is about cybersecurity. Because we see that not only you can not provide critical raw material, you can also maybe interfere with the devices. The biggest plant built now in Germany is a 1 gigawatt installed capacity of storage. It's one nuclear plant which is built in batteries as we speak today. This is huge. So if someone can get access to this plant and either turn it in charge or discharge, you can have a blackout not only like we had in the peninsula, you can have it in whole Europe. So we're thinking more and more about making sure you cannot hack it and asking the question, how can we make sure that an OEM who's providing this and is not from Europe cannot access it in order to put pressure on us? The question is, would someone, if China would invade, let's say, Taiwan, and Europe supports the Americans, this is all an if scenario, would someone be able to put pressure on Europe by saying, yeah, but your infrastructure, maybe you should think twice before you come in and support the Americans? So we are discussing, and there's a discussion that needs to be done, because we cannot do without Chinese-produced panels. We cannot do without Chinese-produced lithium-ion batteries. The cost would explode, and we don't have the technologies. So the question is, how can we make a conversation which is including all these questions and getting Europe to be independent, at least not pressurable in a way that we feel like now. Thank you, Patrick. I asked the organization to put a couple of questions from the audience. I think we still have 2.5 to 3 minutes. So I will address the first one. Says it was voted more. Now let's start with that one. So that's you, David. How big do you need the demand to be in terms of megawatt/megawatt hour in order to upgrade your software to allow seamlessly the grid forming feature on your CNI batteries? I think you have to, first off, we need to define what grid forming is. So there's two types of grid forming, off-grid grid forming and on-grid grid forming. Now, off-grid grid forming, the CNI batteries can already do this. On-grid grid forming is a whole different beast. It's very complex. It's very highly regulated. The testing procedures are very complex and complicated. So it's not really cost competitive to put a CNI or even a behind-the-meter battery doing on-grid grid forming. So if you're talking about microgrids, if you're talking about off-grid grid forming, that's no problem. The technology can already do it. But when you're talking about on-grid, it's a different beast, and it's more to do with the amount of regulations that the grid operators put on you, the technical parameters, the testing. All of this would mean that a small system would not be cost competitive. So this is why you wouldn't necessarily do that type of grid forming down at the CNI level. You would do grid supporting, so you can do things like active harmonic suppression,
You can do some elements of voltage control, as in run your system as in fully reactive mode or fully active mode. You can do things like that. So I would call them grid supporting. It's a bit of a grey area between grid following and grid forming, but this grid supporting role is currently something that we can do with the C&I batteries. But true on-grid grid forming, I would leave that to the utility scale plants. Thank you, David. So the last question from the audience, and I'll address it to you, Patrick, is what would be the best business case to leverage and accelerate the installation of batteries? What kind of incentives would be necessary for an accelerator? So you just mentioned it's just referring it in a minute, please, so we can go to the coffee break. It's all about the money. If you give the investors a long-term view on how they will generate the revenue, you will roll out storage. If you give the grid operators a long-term revenue to integrate more flexibility and storage, you will get more storage. It's a market design and the revenue streams, like we mentioned, the cap and floor mechanism, like other mechanisms, which we will need to pull out. And if I can reply to the very short question in one sentence about cannibalization, if you agree that we will not increase the renewables in Europe, then yes, putting more storage is cannibalizing storage. But if you believe that we will build out more renewables in Europe in the next years and decades, then there's no cannibalization for the moment. It will always be in balance and grow. Well, thank you. We reach our time. Thank you, David. Thank you, Patrick, for being here with us. A round of applause to our speakers. Thank you, Pedro. Let's have a coffee break and then we'll be back. Muito obrigado. Thank you for participating. Muito obrigado a vocês também. Como o Pedro disse, é a altura agora de um coffee break que será servido no foyer superior aqui da Culturgest. Portanto, é só subir as escadas à saída do auditório. Obrigado. Até já.
Olá a todos, novamente. Voltamos agora para o painel O Armazenamento de Energia e Flexibilidade do Sistema Elétrico. E eu vou chamar aqui ao palco o moderador, Pedro Amaral Jorge, Pedro Furtado, da REN, João Peças Lopes, professor emérito da FEUP, Jorge Esteves, da ERSE, Pedro Carvalho, professor catedrático do Instituto Superior Técnico, e Rui Gonçalves, da ERRES. Obrigado, até já. Desculpem lá. Está difícil gerir esta coisa. No sítio. Bem-vindos de volta. Bom dia a todos. Vamos então entrar, eu não diria que é um painel polémico, mas é um painel interessante. E tenho aqui um conjunto de perguntas que gostava de vos colocar. Perdão. Deixa-me só, preciso abrir aqui para ter certeza que tenho as perguntas. Só um segundo. Só preciso de abrir aqui o meu sistema. Isto é só para vos dar mais tempo para vocês refletirem. A tecnologia tem sempre estas coisas divertidas. Aí está. Aí estamos nós, os temas todos. Voltando, depois deste pequeno lapso tecnológico. Então, tal como diz o nome do painel que nós vamos abordar hoje, aqui a questão do armazenamento, a flexibilidade e a segurança do sistema elétrico, eu tenho um conjunto de perguntas que iria começar por endereçar a cada um de vocês inicialmente e depois pedir que haja contrapontos e pontos que vocês acham que são relevantes a acrescentar ao statement inicial. E, portanto, eu ia começar, o primeiro tema é mercado versus necessidade do sistema, e a pergunta é, devemos evoluir para mecanismos estruturados de remuneração de flexibilidade / capacidade, ou o mercado de energia pode ainda adaptar-se? E eu dirigiria esta pergunta primeiro ao Jorge Teus, por favor. Okay. Muito obrigado. E antes de tudo mais, começar por agradecer o convite à ERSE para estarmos aqui presentes. Mas, antes de tudo mais, também parabenizar a PREN por esta iniciativa. Julgo que ela é extremamente oportuna e o debate é importante que se coloque e julgo que o segundo parabéns seria pelo primeiro painel. Obrigado. O primeiro painel, o Patrick e o David, acabaram por nos dar aqui uma lição do essencial das questões, de tal forma que eu achei que o essencial dos pontos, e por isso hoje este nosso painel provavelmente vai dedicar-se aos aspectos mais específicos a nível nacional. Mas faça a questão da pergunta. Eu sempre olhei para o mercado numa perspectiva que ele não é o mercado da energia do diário e interdiário. Uhum. Por isso, a minha visão é que ele tem que se ver em todas as suas componentes e, por isso, desde o longo prazo até ao mercado em quase tempo real do mercado de serviço-sistema. E é nesse domínio que eu julgo que devemos encontrar as soluções de remuneração que permitiriam viabilizar os projetos dos promotores de armazenamento no quadro total. Esta é a visão. Por isso é fundamental criarmos condições para que este novo parceiro que entra no sistema seja capaz de participar no mercado de serviços de sistema de balanço, nos mercados de serviços de resolução de congestionamento,
nos mercados auxiliares na perspectiva do controle de tensão, fornecimento de inércia, e desse ponto de vista temos que criar todos os dados. Agora, isto é muito giro o regulador dizer, sabemos muito bem, até podemos ter escrito isso nos vossos regulamentos e depois implementar. E sermos capazes de ultrapassar. Sabemos que temos todos a noção de que é preciso fazer isto e agora é preciso fazer o caminho das pedras, como eu costumo chamar, de conseguir concretizar isso. E sei que muitos de vocês estão a sofrer todas as dores de serem os pioneiros neste processo. Por isso, esta é a visão. Outra ideia que gostaria de ficar claro, quando estamos a falar de armazenamento, estamos a falar de armazenamento, e estamos aqui a falar das hídricas, com bombagem, estamos a falar das baterias, do armazenamento térmico, e estamos a falar de qualquer coisa de muito longo prazo, porque julgo que foi o Patrick que referiu, o problema do sazonal é aqui fundamental. E eu ainda sou do tempo, aqui com o meu colega de painel, Pedro Furtado, de andarmos a discutir as sazonalidades dos preços do gás e a importância do armazenamento ali do centro do país, do Carriço, e a importância de termos mais cavernas para resolver essa sazonalidade. Agora, a volatilidade é tal que a gente não vale a pena discutir esse tipo de questões, mas efetivamente foi uma questão fundamental e foi discutido na altura. Por isso, quando estamos a falar de armazenamento, estamos a falar dessas dimensões todas. Do ponto de vista da concepção do mercado, eu diria que se olhar para aquilo que está previsto na legislação, há respostas para a agilidade das questões. E por isso o mercado não é um mercado de energia, é um mercado para além das várias dimensões também de capacidade. E o que nós temos que ser capazes é de concretizar todas essas facetas e permitir que todos os promotores participem de uma forma genérica e de uma forma não discriminatória na qualificação, e sabemos que isso também é uma dificuldade para dar resposta a essas questões. Para não monopolizar a resposta à questão, passaria diretamente para a própria legislação europeia prevê que, a nível nacional, cada Estado-membro e cada entidade responsável, e neste caso a entidade reguladora a nível nacional que temos essa responsabilidade, tem que fazer uma avaliação das necessidades de flexibilidade e, por isso, nós temos como tarefa, até ao início do segundo semestre, fazemos um relatório das necessidades de flexibilidade a nível nacional e identificar, se houver faltas dessas necessidades, quais são as respostas que podemos fazer. Por isso é uma tarefa em que neste momento estamos envolvidos com os nossos operadores de rede para sermos capazes de fazer o primeiro relatório a nível nacional, trocando experiências com os colegas a nível europeu da ACER e dos outros reguladores. É o primeiro caso, vai correr relativamente razoavelmente, não vai ser o perfeito, mas é dessa troca de experiências fundamentais. Por isso eu diria, o quadro está criado. E já agora, uma questão para o Patrick. Ele referia, em Portugal, os nossos operadores da rede têm hoje, não é hoje, desde o último período do relatório, uma remuneração dada por TOTEX. Ou seja, em Portugal já não estamos tão preocupados com a questão só o incentivo aos operadores para serem mais ativos nesta facilitação, na nossa opinião, está criado. Provavelmente teremos que melhorar. Mas esse é um aspecto concreto e, por isso, esta evolução que a nível regulatório e a nível europeu provavelmente não é tão evidente, a nível nacional nós antecipamos isso já no anterior período regulatório e hoje a remuneração dos nossos operadores de rede é em TOTEX. Não sei se é suficiente. Obrigado, Jorge. Pedro? Bem, Queres também acrescentar algum ponto? queria agradecer esta oportunidade. Obrigado, nós. Acho que é muito relevante a discussão e é uma discussão que se está a iniciar, de facto, porque há muito para fazer. Só um complemento às palavras do professor. Estamos, de facto, a estudar o tema da flexibilidade de forma mais objetiva, mas queria reforçar que o operador de rede também tem incentivos regulatórios para fazer outras coisas, como a contratação de acesso com restrições, a contratação de mais serviços ou de maior participação no mercado de serviços de sistema por parte dos produtores. E nós, enquanto operadores de rede, a nossa grande preocupação é não só a adequabilidade dos meios de produção, mas também a maneira como podemos responder à garantia de estabilidade da rede. E estamos sempre orientados para que as tecnologias mais maduras e mais consistentes possam ser utilizadas para isto. O desafio é brutal. Eu acho que as pessoas não têm noção daquilo que está a acontecer todos os dias. Nós, ainda o outro dia, tivemos uma variação de 1.800 megawatts em 1 hora e meia a 2 horas.
O que é que quer dizer isto? Quer por influência do mercado, quer por influência da variabilidade das renováveis ou a variabilidade dos consumos que estão a crescer, porque também há autoconsumo e há outro tipo de necessidades, o que estamos a verificar é que o esforço de acomodar isto é cada vez maior. E até agora temos tido os meios para resolver. A questão que se coloca é, ok, chegamos aos 70% de renovável, para passar para os 90% é um salto quântico. As pessoas não têm noção do que vai ser preciso fazer para termos meios para resolver isto. Também queria dar só uma nota do mercado. Para meu espanto, vejo que os mercados às vezes reagem de forma... Irracional. Não é irracional, ansiosa. Muito ansiosa. E o que se verifica é que no mercado ibérico, durante as horas do dia, a competição por produzir produz depressões de preço muito superiores àquelas que a expectativa de corte poderiam alguma vez estabelecer. Isto é interessante. Não, quer dizer, é o mercado a funcionar. Não nos cabe a nós atuar sobre o mercado. Mas este comportamento conduz a que, neste momento, por força dessa ansiedade, haja de facto dificuldade em tornar os projetos bancáveis e, portanto, e o que é que se quer dizer? O sinal que o mercado nos está a dar, e o mercado está lá para isso, não é para ser controlado, é que temos de ter meios para viabilizar os investimentos que vão produzir energia durante o período diário. Se esses meios não existirem, se eu não conseguir fazer a arbitragem, aí tenho um problema de sustentabilidade. E aqui entra a última coisa que eu queria dizer. O armazenamento tem em si mesmo o facto de, ao atuar, poder regularizar mais o mercado e, no fundo, valorizar o mercado grossista, mas conduz à sua própria autofagia. Quando os diferenciais de preço reduzirem, a rendibilidade do investimento em armazenamento cai. E esta idiosincrasia tem que ser resolvida se quisermos ter um sistema integrado e sustentável para funcionar em mercado. Não sei como é que é. Nós, operadores de rede, só queremos que haja estabilidade e que haja flexibilidade para acomodar as variações. Mas este é um problema que tem que ser resolvido. Senão, não há sustentabilidade para se conseguir percorrer isto no caminho de mais renovável, que acho que é desejável por todos. E que o contexto geopolítico neste momento demonstra. Pedro, obrigado. João, um ponto seu neste tópico. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Agradecer o convite que a APREN me fez. É com muito gosto que aqui estou. Bom, se pensarmos naquilo que vão ser os desenvolvimentos do armazenamento e em termos de, inclusivamente, dos desafios que se põem face à quantidade de situações que têm que ser geridas, nós podemos pensar que, no fundo, nós estamos perante um mercado de vários serviços e vários serviços que podem ser disponibilizados pelos serviços, pelas baterias, pelos sistemas de armazenamento. Portanto, no fundo, temos um mercado multinível com diferentes tipos de serviços, que aqui já foram referidos, não é? Mas eu gostaria de sublinhar o facto que a presença do armazenamento vai ter efeitos muito positivos, por exemplo, no aumento do preço de captura das energias renováveis, portanto, precisamente porque vai permitir absorver energia quando ela é abundante em determinados períodos e que atualmente até é remunerada muitas vezes a preço zero. E, por outro lado, vai diminuir os preços nos períodos de maior procura e, portanto, vai ter um efeito de estabilização, mas com isto vai contribuir para aumentar o preço de captura das tecnologias renováveis. Quando eu falo de preço de captura, estou a falar da remuneração média. E, portanto, o que é que isto é benéfico para o sistema? E porque, no fundo, aquilo que nós vamos obter vamos diminuir
o curtailment, o corte de produção de origem renovável. Claro que aqui temos que distinguir que temos dois tipos de cortes possíveis. Temos aquilo que eu chamo o corte por equilíbrio. O corte por equilíbrio é, portanto, ou seja, tenho produção que excede aquilo que é a procura e, por outro lado, temos o corte devido a restrições técnicas. Ora bem, em Portugal essa situação tem sido relativamente mitigada, mercê de uma estratégia de desenvolvimento da rede que o operador do sistema, a REN, desenvolveu, e, portanto, aquilo que nós temos até temos cortes relativamente pequenos, mas se formos para a Espanha, o curtailment técnico é muito, muito maior, e, portanto, o que nós podemos aqui ter é que temos que nos preparar também que essa situação vai acabar por acontecer também em Portugal e, portanto, ao contribuirmos com o aumento dos sistemas de armazenamento, vamos diminuir esse curtailment técnico que tem um potencial significativo. E, portanto, eu diria que no meio disto tudo, nós estamos a desenvolver um conjunto de soluções que depois temos que pensar de que forma é que elas contribuem para a própria remuneração deste tipo de serviços por parte do armazenamento. E nós chegamos à conclusão que, por exemplo, uma remuneração exclusivamente por arbitragem é insuficiente. Uma remuneração disponibilizando serviços de sistema, e aqui são vários os serviços que podem ser disponibilizados, e já aqui foram falados, desde inércia, serviços rápidos de controle de frequência, suporte ao controle de tensão, só isso acaba por também não chegar. Portanto, os nossos estudos mostram que um suporte à remuneração do armazenamento com base em apenas arbitragem e serviços de sistema não é suficiente. Ou seja, é preciso pensarmos que tem que haver uma remuneração por capacidade. E esse aspecto é fundamental e isto tem a ver com o desenho futuro do mercado. Portanto, estas são, para começar, as primeiras mensagens. Obrigado, João. Vamos passar ao segundo ponto. Pedro, e volto a ti. O valor sistémico do armazenamento, que é um tema aqui importante, que já referimos há pouco, a diferença entre se gera tanto valor, como é que tem que ser devidamente remunerado. Como garantir que o mercado remunera o valor, o verdadeiro valor sistémico do armazenamento, e aqui entenda-se armazenamento lato sensu, não é? Pois, esse é o tema... Está bem. Desculpa. Não. Esse é o tema. O mercado grossista está desenhado para, digamos, sinalizar a remuneração das tecnologias mais diversas e, como eu expliquei, nem sempre reflete os custos de produção por esta razão. Há ali um interesse de entrar e, portanto, quando temos cada vez mais geração de custo marginal zero, e, portanto, há aqui um interesse, pelo menos, entrar para depois participar no mercado de serviços de sistema e outras coisas. Portanto, o que está a acontecer, e vai acontecer, e estruturalmente já identificámos todos, é que o armazenamento é um instrumento essencial para resolver o problema diário e o intradiário e o intrasemanal. E agora estou a falar do armazenamento, não só de baterias, como também o armazenamento hídrico. Portugal, nesse aspecto, tem, face à sua ponta, uma capacidade de bombagem muito boa, mas precisa mesmo assim de mais coisas. Portanto, como é que vamos criar sustentabilidade de longo prazo a isto? Esse é o ponto. Porque o mercado não paga esse longo prazo. Os sinais, assim que há excedentes de coisas, as margens caem e, portanto, não tem como. E esse é um desafio que tem que ser coberto pelos mercados de capacidade. Temos estado a fazer estudos nesse sentido para tentar identificar até que ponto e com que dimensão é que isto tem que ser implementado na parte da adequacy, mas também do lado da flexibilidade é necessário olhar para isto. Temos que olhar para o armazenamento não só no curto prazo, mas, como já diziam no painel anterior, para o longo prazo, para dar estabilidade ao mercado. E, portanto, isto tem que ser resolvido e só pode ser resolvido com os estudos que temos estado a fazer. A Europa tem feito um esforço nesse sentido de criar metodologias que permitam identificar estas necessidades, mas eu continuo a dizer que é preciso olhar para a realidade dos países do Sul. A malta do Sunbelt, como eu costumo dizer, está com problemas que a Alemanha não tem.
E temos que deitar mãos à obra para perceber como é que podemos valorizar o que temos hoje para podermos ir mais longe. Se não for feito este esforço, não vai haver mais investimento como se pretende, ou pelo menos ao nível que se pretende para o futuro. E, portanto, eu diria que é preciso olhar para a bombagem e é preciso olhar para as baterias e outras tecnologias. Nós somos agnósticos às tecnologias, mas temos noção de que a solução custo-eficiente tem que ser atribuída a cada coisa. Só queria deixar mais uma nota. Quando há estas variações de regime no sistema, ou pelo mercado ou por alteração de produção, há alterações globais dos trânsitos na rede de transporte nacional. E isto conduz a problemas de gestão brutais. Portanto, nós temos interesse, nós temos muita produção de um determinado tipo no norte, outra de outro tipo no sul. Cada vez que há um shift, temos um problema. E, portanto, para nós é importante haver meios também no sul que permitam equilibrar estas coisas. Tem sido pensado e dito e discutido. E, portanto, estamos em crer que estão a ser dados os passos necessários para isso. Portanto, não chega ao mercado como está, certo, para remunerar incentivos e investimentos em armazenamento, mas penso que estão a ser dados os passos necessários para que isso aconteça. Rui, um ponto da visão do operador de rede de distribuição, por favor, nesta questão. Claro, e obrigado desde já pelo convite para participar no painel. Eu destacava, enquanto operador de rede de distribuição, não é, que um aspecto dos sistemas de armazenamento que pode ser importante também para complementar, digamos, a valorização e as receitas de um sistema de armazenamento. Como sabemos, o stacking de receitas é um elemento importante, ou que pode ser importante na valorização aqui destes sistemas. E nós temos a atuação no mercado grossista, como uma possível fonte de receita, temos a prestação dos serviços de sistema, independentemente de poder haver aqui outros mecanismos mais estruturados, e temos a prestação de serviços locais às redes como uma possível fonte adicional que pode ser interessante do ponto de vista da viabilização dos sistemas e que pode ser muito bem-vinda também do ponto de vista das redes e dos desafios que nós enfrentamos por estes dias. Portanto, estamos a falar de quê? De serviços de gestão de congestionamentos, em primeira instância, eventualmente serviços de suporte ao controle de tensão, e até foi falado aqui no primeiro painel, enfim, num horizonte potencialmente um bocadinho mais longo, e à medida que estes sistemas vão desenvolvendo as tais capacidades de formação de rede e os operadores de rede também vão desenvolvendo, enfim, essas capacidades e a capacidade de a gerir, serviços de apoio a situações de contingência na rede, podem ser um elemento importante de resiliência e eu diria, de alguma forma, substituir aquilo que nós fazemos já hoje de forma um pouco arcaica, recorrendo a geradores, numa escala pequena, com custos muito grandes, com uma forma que é tudo menos limpa, fornecer aqui uma possível fonte de resiliência importante para a rede. Há um aspecto importante que eu destacava aqui, que é estes serviços de flexibilidade local pela sua natureza, só são possíveis se os sistemas de armazenamento estiverem distribuídos pela rede. Portanto, enquanto que um sistema ligado, vamos supor, a muito alta tensão, pode prestar serviços de sistema e participar no mercado, para prestar serviços de flexibilidade local, ele tem que estar distribuído e ligado localmente na rede. Portanto, estando ligado num determinado nível de tensão, pode sempre prestar serviços aos níveis de tensão superiores. Portanto, no limite, o caso limite serão sistemas ligados à baixa tensão. Eu, com um sistema ligado à baixa tensão, posso prestar serviços que vão desde arbitragem de mercado até serviços de sistema e serviços de suporte ao funcionamento local da rede. Estes mercados locais de flexibilidade ainda estão a dar os primeiros passos. Pronto, nós temos vindo na E-Redes a promover ativamente o desenvolvimento destes mercados, em estreita articulação, de resto, com a ERSE. Muitos conhecerão o projeto FIRME. Está mais focado na gestão na participação da procura e na participação dos consumidores, não é? Mas, muito interessante neste contexto, nós tivemos no final do ano passado o segundo leilão do FIRME e tivemos a participação em duas situações de sistemas de armazenamento. Num caso, um armazenamento ligado à alta tensão
e muito interessante, num outro caso, a participação de armazenamento behind the meter, ligado à baixa tensão, através de um agregador, a participação enfim, de múltiplas instalações de baixa tensão, a fornecer serviços à média tensão. Portanto, eu acredito que esta possibilidade de mobilização do armazenamento behind the meter pode ser muito importante aqui para os próximos dias nas redes. E para ilustrar um bocadinho isso, nós estamos neste momento numa fase de aceleração enorme do consumo na baixa tensão. Portanto, eu acho que muitas das pessoas não terão esta noção. Eu estive a ver recentemente os dados de balanço energético de 25 e destes primeiros meses do ano. Nós, o ano passado, tivemos um crescimento de consumo na baixa tensão de 6,5% face a 2024. E nestes primeiros 2 meses vamos com 11% face ao período homólogo. Portanto, e como todos sabemos, estamos ainda numa fase de aceleração da curva de adoção de veículos elétricos, de outras formas de eletrificação. Portanto, o desafio é grande, são muito bem-vindos este tipo de serviços do ponto de vista da rede. Acho que pode ser importante o papel dos agregadores e é muito importante este aspecto que é os sistemas têm que estar distribuídos na rede para prestar este tipo de serviços. Portanto, acho que é algo muito bem-vindo do ponto de vista da rede e que pode complementar também o business case destes sistemas. Obrigado, Rui. Pedro, algum ponto que tu queiras Muito acrescentar, rápido, por favor? obrigado à Prena, obrigado ao Pedro também por este convite. Para complementar um bocadinho aquilo que o Rui disse sobre a flexibilidade, eu acho que esta ideia dos serviços prestados localmente tem muito interesse. Tem muito interesse porque quando se está sozinho, não é? Quando se está sozinho, temos mais poder de mercado, não é? Portanto, temos capacidade de influenciar o preço. Isto porquê? O contexto é este. O contexto da flexibilidade é um contexto, e esta flexibilidade que a rede e a rente também pode procurar ter, é um contexto em que ela é usada para resolver problemas de congestionamento. Não é? E, portanto, ela tem um valor contrafactual. O valor contrafactual, que é, naquele sítio, aquele recurso de armazenamento pode prestar um serviço que permite adiar investimento. Portanto, esse valor contrafactual é um valor que pode ser muito grande. No limite, pode ser o valor do VOL, que estes senhores aqui da ERSE acabaram de estabelecer em 12.400 euros por megawatt-hora. Portanto, o valor contrafactual é o valor que se evita, é o valor que corresponde a evitar um investimento. Portanto, eu quando quero atravessar uma ponte, das duas uma, quando quero atravessar para o outro lado do rio, das duas uma, ou faço uma ponte e tenho que investir naquela ponte, ou pago ao barqueiro. Não é? Se não houver barqueiro, se não houver barqueiro, não há solução. Eu tenho que fazer a ponte. Se houver barqueiro, se houver um recurso, eu posso pagar àquele barqueiro o valor anual de adiar a construção da ponte. Esse valor é um valor muito grande. Pode ser um valor muito, muito grande. E como nós estamos a tentar arranjar aqui um business case para o armazenamento, esse valor é um valor importante. Pode ser um valor importante. Portanto, até porque estes senhores fazem contratos de longa duração. Porque não vão adiar o investimento de um mês. Vão adiar o investimento de 2 anos, 3 anos. Portanto, esses contratos de longa duração podem ser um turning point. Não digo, para já não quer dizer mais nada. Obrigado, Pedro. Então, obrigado pelos 45 segundos poupados. Vamos para o tema 3 de rede versus armazenamento na lógica da otimização do sistema. E eu volto ao Rui Gonçalves e a questão é, estamos a otimizar o sistema global ou estamos a tomar decisões fragmentadas entre redes e armazenamento? E 3 minutos, Rui, por favor. Obrigado. Eu acho que é uma boa questão que toca aqui num aspecto essencial, que é o aspecto do acesso à rede. Nós, para o armazenamento crescer, há 2 aspectos fundamentais. Um deles já abordamos, é a questão de se valorizar a flexibilidade do armazenamento e de haver mecanismos para isso. Outro aspecto é o acesso à rede. Né? O armazenamento só vai crescer se houver acesso à rede. Eu, como ponto prévio, diria que eu acho inquestionável, não é, que num sistema progressivamente mais descarbonizado e eletrificado, nós vamos precisar de mais rede e de mais armazenamento. Portanto, e nós, do lado das redes, e também diria que o mesmo se passa do lado da REM, temos vindo a reforçar fortemente o investimento nas redes, também nessa perspectiva. Agora, é inegável que o armazenamento, a integração de grandes volumes de armazenamento na rede é um desafio, porque o armazenamento é simultaneamente um ativo que consome capacidade de injeção na rede e capacidade de consumo.
E, em particular, do ponto de vista de consumo, os sistemas de armazenamento são sistemas muito exigentes do ponto de vista da integração na rede. Portanto, para terem uma ideia, enquanto que eu, se ligar uma instalação de consumo, vamos supor, de 10 MVA, ela tem uma potência requisitada de 10 MVA e vai atingir essa ponta de consumo, se calhar, só ao fim de 2 ou 3 anos e, tipicamente, 2 ou 3 vezes por ano. Eu, num sistema de armazenamento, a partir do momento em que ele está ligado, vai imediatamente começar a utilizar a capacidade total que pediu à rede e em ciclos diários, portanto, diariamente. E, além disso, o armazenamento, tendencialmente, terá naturalmente, porque todos os sistemas reagem aos mesmos sinais de mercado, coeficientes de simultaneidade muito elevados. Portanto, é um desafio do ponto de vista da integração na rede. Agora, por outro lado, os sistemas de armazenamento são ativos muito mais flexíveis, tendencialmente, do que é um consumidor ou do que é mesmo um produtor renovável, não é? Tem, à partida, e na medida em que não colida muito com o modelo de negócio, alguma flexibilidade na gestão temporal da carga e descarga e, sobretudo, e este é o aspecto mais importante, tem muita flexibilidade na localização. E isto é crítico do ponto de vista das redes, porque um sistema de armazenamento que eu vou ligar, por exemplo, numa zona industrial aqui na vizinhança de Lisboa e que me vai carregar em hora de ponta do consumo industrial, é um sistema que vai criar ali um problema gigante para a rede e eu vou ter que reforçar a rede. O mesmo sistema de armazenamento ligado no Alentejo, numa zona onde predomina a produção renovável, é um sistema que não vai ter impacto do ponto de vista do aumento da exigência sobre a rede e até vai ajudar, que vai estar a absorver a energia nesse momento. Portanto, é fundamental nós, na integração de armazenamento em larga escala, que, repito, tem que acontecer, tirarmos partido desta característica de que, em princípio, tanto me dá a prestar serviços de sistema com um ativo localizado no Alentejo ou em Lisboa. E que instrumentos é que há para isto? Eu acho que algumas medidas já têm sido tomadas nesse sentido, em particular, por exemplo, a promoção que aconteceu da colocalização do armazenamento nos centros eletroprodutores, onde estão a utilizar uma ligação existente e localizado junto ao recurso, mas há um instrumento importante que tem vindo a ser progressivamente incorporado na legislação e até regulamentado recentemente, em que o Pedro já tocou, que é o acesso à rede com restrições. Portanto, em que eu, enquanto operador de rede, consigo caracterizar quais são, para cada local concreto, os momentos em que o carregamento e a injeção, criam mais problemas ou não à rede e que restrições pode haver. Portanto, este instrumento é um instrumento que pode dar este sinal de atração preferencial dos sistemas de armazenamento para os locais da rede, onde eles não causam problemas, como são benéficos, e estou convencido, sem necessariamente colidir ou condicionar aqui o modelo de negócio do armazenamento. Portanto, acho que é uma figura... Rui, temos que acelerar um bocadinho. Sim, só para terminar, esta é uma figura que já está regulamentada. A própria ERS tem vindo a dar até incentivos económicos aos operadores para recorrer a ela. Portanto, nós vamos promovê-la ativamente e estou convencido que vai ser uma figura importante aqui na integração do armazenamento em larga escala. Rui, obrigado pelo ponto de vista do ERT, agora do gestor global do sistema, a visão sistémica do transporte, num minuto e meio. E do RT e do planeamento. Tenho um desafio. O armazenamento, na nossa opinião, deve funcionar como descongestionador de rede. Porque, senão, quando fizermos o planeamento, isto é para somar ao consumo, ou seja, a carga das baterias é para somar ao consumo, do ponto de vista da rede, ou não? E isto é uma pergunta que deixo e é uma preocupação que temos, que achamos que tem que ser clarificada do ponto de vista regulamentar. Mas também para dizer que o consumo reage muito bem ao mercado. O que está a acontecer hoje é que nós temos mais energia transportada na rede de transporte, muito mais, mas a ponta da rede de transporte reduziu. E sabem porquê? Porque houve uma translação de consumos para acomodar os preços baixos de mercado. Quem pôde mudar, ganhou. Foi buscar, digamos, as horas diurnas como aquelas que são melhores para... Ora, isto quer dizer que há mais eficiência na utilização da rede de transporte.
E, portanto, é só para dizer que estes assuntos têm que ser vistos nas suas diversas dimensões, não são simples. E até em termos de rede é diferente a distribuição do transporte e tem que ser visto com muita atenção. Jorge, do ponto de vista do regulador? Aproveitando a alegoria da ponte e do barqueiro, Boa alegoria. eu diria que é importante ter a noção que o legislador primeiro europeu e a nível nacional já antecipou algumas destas nossas preocupações e prevê, quando há uma ferramenta que para mim é fundamental, que é o planeamento e o plano de desenvolvimento das redes, que o operador de rede tenha que analisar diferentes opções, que não são só as tradicionais na perspectiva de cobre e rede, mas também ter em consideração e fazer análise de benefício-custo da possibilidade de, localmente ou em determinadas zonas, haver participação do consumo, da produção ou do armazenamento no futuro, seja ele behind the meter ou de uma forma autónoma, eu digo, e é essa ferramenta que devemos saber aproveitar melhor, temos todos que aprender a utilizá-la, mas que julgo, já num processo que é extremamente público, com muita transparência, nessa altura, depois desse exercício, julgo que se aproveitarmos bem isto, permitirá consolidarmos esta visão. Depois ainda, nesta lógica do planeamento, eu acho que é fundamental, apesar de provavelmente todos estamos hoje preocupados aqui nesta sala com a eletricidade e com o seu armazenamento, eu acho que é fundamental também termos uma visão que o futuro, para podermos eletrificar o sistema energético e fazer a transição energética, é preciso pensar num planeamento integrado dos diferentes vetores para que isto possa ser coerente e não tenhamos desperdícios. Obrigado, Jorge. João, quarto tema, segurança do sistema e a nova física da rede. E a pergunta é: que papel deve o armazenamento, grid forming, desempenhar na estabilidade e segurança desse mesmo sistema? Bom, em primeiro lugar, quando se fala de segurança, é preciso aqui distinguir entre segurança de abastecimento e segurança operacional. Certo. Portanto, aqui estamos a falar de segurança operacional. E deixem-me dizer-vos que os cenários que se perspectivam para os próximos anos, relativamente ao volume de integração de produção de base renovável suportada por conversores eletrónicos, vai trazer desafios enormíssimos à operação do sistema. E nunca como hoje e os próximos anos, o futuro tanto próximo, como agora, os temas da estabilidade e da segurança dinâmica do sistema se puseram com tanta acuidade como agora. O que significa que nós temos que encontrar novas soluções para gerir a operação do sistema, onde progressivamente vamos ter cenários de operação em que o volume de máquinas síncronas em serviço vai ser relativamente curto. O que significa que temos que encontrar soluções. Entre essas soluções está a de recorrer àquilo que se chamam os conversores de modo grid forming, ou seja, são conversores que são capazes de emular o comportamento de uma máquina síncrona e que têm uma contribuição fabulosa para a segurança dinâmica do sistema, quer em termos de controle dinâmico de tensão, quer em termos de inércia, quer em termos de amortecimento rápido de oscilações. Esta solução é uma solução que temos que considerar como muito séria para os próximos anos. Claro que só decidir vamos agora investir em conversores de modo grid forming e sobretudo, associando-os a baterias, porque deixem-me dizer-vos, estes conversores de modo grid forming também podem estar associados à operação, por exemplo, de aerogeradores, só que aí tem algumas limitações. Ou até mesmo a painéis solares fotovoltaicos, simplesmente aí a situação é de um tipo relativamente diferente, que são os chamados limited grid forming, portanto, não têm a mesma performance que um grid forming que está associado a um sistema de armazenamento de energia. Mas aquilo que temos que olhar também é para um outro tema que tem a ver com a localização na rede destes sistemas. Porquê? Porque eles têm a ver, por exemplo, veja-se o que aconteceu no apagão que teve lugar o ano passado e que, como todos sabem, teve início em Espanha, no sul de Espanha. Se tivermos uma distribuição adequada destes equipamentos na rede, nós podemos ter uma contribuição importante para o controle de tensão e para uma gestão dinâmica do sistema. E deixem-me dizer-vos o seguinte, as perspectivas que os operadores de sistema têm atualmente, por exemplo, a Rede Elétrica de Espanha tem uma previsão de instalar 8 compensadores síncronos de 250 MVA às 6 segundos. A REN
tem também no seu pedir uma proposta de instalar 2 compensadores síncronos de 250 MVA, 16 segundos. E aqui é preciso perceber que estes problemas de estabilidade e de comportamento dinâmico não são locais, são da rede ibérica como um todo e até mesmo da rede europeia, mas sobretudo da rede ibérica. E isto significa que, para operarmos o sistema com grandes volumes de integração de produção renovável, nós vamos ter que integrar, por exemplo, soluções com base em compensadores síncronos. Mas agora deixem-me dizer-vos o seguinte: se utilizarmos soluções baseadas em conversores de modo grid forming, nós vamos ter o mesmo desempenho com muito menos custo. É claro que temos aqui problemas que têm que ser vistos com algum cuidado, porque temos também que tomar em consideração que a rede precisa de ter níveis de potência de curto-circuito elevada, até porque a potência de curto-circuito tem aqui 2 fatores. Por um lado, garanta que as proteções que estão instaladas continuam a operar conforme foram concebidas e, por outro lado, essa potência de curto-circuito garante que os outros conversores que operam em modo grid following têm uma referência e conseguem agarrar-se ao sistema. Portanto, isto quer dizer que o problema é complexo, mas estes sistemas de operação de modo grid forming podem ser uma grande solução nos próximos anos. E aqui só deixar-vos uma nota para terminar, que é: os operadores de sistema têm muito receio da operação conjugada dos conversores de modo grid forming em conjunto com os conversores de modo grid following, porque podem levar a problemas de oscilação local. Deixem-me de contar-vos a história recente das ilhas portuguesas, a Madeira. O sistema elétrico da Ilha da Madeira tem neste momento em operação 2 conversores de modo grid forming separados entre si de algumas dezenas de quilómetros e que operam em paralelo com geração síncrona. E o sistema é seguríssimo, extremamente estável. As oscilações, as perturbações são rapidamente amortecidas e aquilo que nós temos que perceber é que podemos transpor as lições dos sistemas insulares para os sistemas continentais. João, muito obrigado. Pedro Carvalho. Não ser muito rápido, eu acho que sim, que há um papel para os inversores grid forming. Não se pode pensar que agora vamos pôr como modo grid forming os inversores todos da rede, porque isso levanta questões de estabilidade. Portanto, a estabilidade tem de facto que ser analisada. Portanto, quando há controle ativo, quer dizer, o controle ativo cria interações entre os diferentes controladores. E, portanto, tem que ser estudado. Portanto, não é uma coisa que se possa plug and play. Não pode ser assim. Portanto, tem que ser estudado. E, especialmente, tem que ter especialmente cuidado especial quando se baixa o nível de tensão. Portanto, uma coisa é instalar inversores grid forming na rede muito alta tensão, em que as resistências comparadas com as reatâncias são muito pequenas. Outra coisa é generalizar a instalação e ligá-los na distribuição. Na distribuição, as interações são muito mais complexas, porque não há desacoplamento entre ativa e reativa, não há, porque a resistência comparada com a reatância é muito maior. Portanto, cuidado, sim, acho que sim, acho que é uma tecnologia que nos vai ajudar, mas não se pode pensar que é a bala de prata e que vai resolver os problemas todos. Não vai, mas vai ajudar, e a gente neste momento o que precisa é de uma ajudinha, porque não estamos com problemas de estabilidade extraordinários neste momento. Portanto, é preciso também ter essa ressalva. Quer dizer, nós não estamos neste momento com um problema de estabilidade do sistema. Certo. Nem do ponto de vista da frequência, não é? Temos inércia que chegue, nem do ponto de vista da tensão. Do ponto de vista da tensão, quem teve um problema foi Espanha. Exatamente. Portanto, não é preciso não embarcar agora na espuma dos dias e pensar que temos um problema de estabilidade de tensão em Portugal. Não temos. Vamos ter, porque com o aumento da penetração das renováveis e, sobretudo, com o aumento do consumo, vamos ter um aumento de consumo muito significativo nos próximos anos, se os eletrolisadores entrarem em força, como se prevê, ou se previu que vinham a entrar, vamos ter problemas mais complicados. Neste momento, não é assunto. Portanto, eu acho que há um contributo, é importante, deve ser testado, mas não parece que seja uma bala de prata. Muito obrigado, Pedro. Pedro Furtado, do ponto de vista da operacionalização real do sistema em 45 segundos. Eu sigo 100% as palavras do professor. Nós gostamos de coisas estáveis e previsíveis, mas queria deixar só uma nota muito rápida. Tudo que é grátis é desperdiçado. E não tem valor. E não tem valor.
E, portanto, não se Não é pode aquele custo. não se obter. E, por essa razão, nós estamos a preparar a possibilidade de virmos a lançar uma contratação de serviços de controle de tensão para 2027, já dando um sinal e preparando o caminho para o que nós estamos agora aqui a discutir, e tendo consciência que vamos ter a vida cada vez mais difícil para gerir tudo e a variabilidade do que está a acontecer no mercado e no sistema, não é? Então, aproveitando uma frase que acho que foste tu que repetiste há pouco, não vai à minha memória traiçoar-me, que o salto de 80% renováveis ou de 70% para 90% é um salto gigante. Eu tenho aqui uma questão que vai ao nosso tema 5, que é o dimensionamento do sistema. Um sistema com mais de 90% de renováveis na produção de eletricidade, como indica o nosso Plano Nacional de Energia e Clima para 2030. E eu ia dirigir esta pergunta inicialmente ao Pedro Carvalho, e a questão é, esta é a pergunta do bilhão de dólares, não é do milhão. Qual é o rácio adequado entre potência renovável instalada e energia convertida e a potência de armazenamento para suprir procura máxima? Devemos pensar a questão com ou sem flexibilidade do consumo e devemos ou não aceitar sobredimensionamento e que o coeficiente de segurança parece necessário para uma aproximação inicial. E o seu exame de doutoramento tem 15 minutos e Bom, essa é uma pergunta muito difícil. Mas para todas as perguntas difíceis há sempre uma resposta fácil, quer dizer, depende. Pronto. Depende. Mas eu pensava que isso era só ensinado às pessoas de gestão e de MBA, como era o meu caso. Afinal, nós também sabemos. Não, mas depende de muitas coisas. Não é? Portanto, o dimensionamento, portanto, esse rácio entre o armazenamento que é necessário e a penetração de renováveis variáveis, estamos a falar de eólica e solar, depende de muitas coisas. Mas já depende de três coisas principais. A primeira é do nível de segurança que se quer. Portanto, o nível de segurança de abastecimento que se quer. E esse nível de segurança também já foi estabelecido. Aqui ao meu lado está outra vez o professor Jorge Esteves, que disse que nós éramos supostos ter 1h46. Não é? 1h46 é aquilo que é suposto nós termos. Portanto, o nosso loss of load expectation. Portanto, a segurança é muito importante, porque nós quisermos assumir que o sistema é inseguro e que temos apagões com alguma frequência, podemos admitir ter menos armazenamento do que se não admitirmos isso. A outra coisa é o nível de diversificação do portfólio. Quer dizer, ter tudo solar, não é? Ter estes 90% tudo com sol, ou ter com solar eólico e hídrico é muito diferente. Não é? Se nós tivéssemos tudo com solar, não é? Eu precisava de armazenar o sol durante todo o dia para o poder depois utilizar durante a noite com o armazenamento. Não faz sentido. Não é? Portanto, é preciso o portfólio e a diversificação do portfólio de renovável tem aqui um papel muito importante. E nós temos umas condições excepcionais a este respeito, porque temos hídrica. Não é? Portanto, temos muita hídrica, comparado com outros países dos Estados-membros da União Europeia. Portanto, estamos numa posição vantajosa, porque temos uma hídrica com uma penetração muito significativa. Depois, também temos bom vento, não é? Não é só bom vento, não é só de Espanha, não é nem bom vento, nem bom casamento, mas também temos muito vento. E começámos cedo com o vento, portanto, temos um portfólio que é bastante diversificado. Portanto, estamos em condições muito boas. Pronto. Mas eu não queria fugir à pergunta do quanto. Ainda há outra coisa que tem um papel muito importante, eu disse 3, que é o nível de participação do consumo nos mercados de flexibilidade. Portanto, a flexibilidade que tem um papel fundamental. Portanto, não é só... Eu percebo que o armazenamento também tem esta função de deslocar cargas no tempo, o shifting, mas há um papel muito importante, e as cargas também têm essa capacidade, algumas, mas a flexibilidade tem aqui um papel muitíssimo importante. Se a grande parte do consumo que nós vamos ter que satisfazer, se for como prevê o PNEC e o RMSA, que é de eletrolisadores, é completamente diferente os eletrolisadores poderem prestar serviços de flexibilidade ou não poderem, ou serem rígidos. Muda completamente o cenário. Agora, se não houver flexibilidade, portanto, vamos olhar para o cenário mais catastrófico. Não há flexibilidade nenhuma. Se não houver flexibilidade nenhuma, nós temos... Estás a falar nenhuma flexibilidade do lado do consumo. Do lado do consumo não tem... Só a bombagem. Portanto, só o armazenamento hídrico. Nós temos armazenamento hídrico à volta de 4 GB, não chega bem a 4 GB.
As contas que nós fizemos para os anos secos, de acordo com aquilo que é o cenário conservador do RMSA, apontam para que nós venhamos a precisar basicamente do mesmo de armazenamento químico do que temos de armazenamento por bombagem. Portanto, é mais ou menos a mesma coisa. 4 GB, portanto. 4 GB, à volta disso. O PNEC previa 2.25 ou coisa assim, estamos a falar de duplicar isso. Pronto. Se nós duplicarmos isso, ficamos relativamente bem, mesmo em anos secos. Portanto, mesmo quando temos um ano seco. Quando temos um ano seco, precisamos de um backup à volta de 1 GB, que se tudo correr bem, podemos ir buscar a Espanha. Agora, cuidado com isto. Se tudo correr bem, podemos ir buscar a Espanha, mas isso não depende só das interligações, porque se a Espanha tiver com o mesmo problema que nós, na mesma altura que nós, não é? Provavelmente a Espanha não nos vai conseguir ajudar muito. E por isso é que é muito importante, isto é sem flexibilidade, por isso é que é muito importante ter flexibilidade. A flexibilidade é essencial aqui. Se nós não tivermos flexibilidade, não é com 4 GB de baterias e com mais 4 GB de bombagem que nós conseguimos resolver os problemas nos anos hidrologicamente mais pobres. Portanto, de facto, aqui a palavra, eu acho que é, depende, estamos a falar aqui de volta de 10%, não é? 10%, se eu olhar isto para o rácio, nós temos estamos a falar de 4 GB em 30 GB de renováveis variáveis. Portanto, é um rácio relativamente generoso, mas aqui a questão é, isto mesmo assim, precisamos de alguma flexibilidade, porque senão corremos sempre um risco de Espanha não nos poder socorrer, porque está naquela altura do dia, naquela altura do ano, exatamente o mesmo problema que nós. E antes de passar ao João, vou só acrescentar aqui uma nota. O diretor-geral do World Energy Council, em 2019, disse numa reunião que na Alemanha, com 45 milhões de frigoríficos, era só desligar os frigoríficos instantaneamente durante 3 segundos e aquilo servia como um sistema de flexibilidade. Mas isso é load shedding. Eu sei que a gente depois fica nervosa com a cerveja, mas não é esse o tema. Mas que foi a primeira vez que eu ouvi falar em fazer essa flexibilidade do consumo. João, passava-lhe assim para complementar este tema. Obrigado, Pedro. Pegando já na deixa, não é? Mas depois cerveja ou do frigorífico? Não, do frigorífico. Essa solução tem um grande problema. É aquilo que se chama o rebound effect, que é desligando uma quantidade tão grande simultânea de consumo, nós não podemos esquecer que passado alguns minutos, ou durante o tempo em que ele é solicitado a estar desligado, eles vão querer ligar todos ao mesmo tempo. Pronto, e este é o rebound effect e tem um efeito que pode ser ainda pior do que aquela situação que tínhamos anteriormente. Bom, mas voltando ao tema desta questão, pensar num cenário de operação em que o sistema elétrico vai acomodar 90% de energia de base renovável é verdadeiramente desafiante e é aí que entra o tema da outra segurança, ou seja, da segurança de abastecimento. Que, aliás, o Pedro já começou a tratar. Portanto, ou seja, nós temos que pensar e estudar muito bem aquilo que se chama a adequação do sistema eletroprodutor e nesta adequação do sistema eletroprodutor, para isso é necessário fazer estudos de fiabilidade. São estudos de fiabilidade em que, no fundo, se simula a operação do sistema durante o ano inteiro, 8.760 horas, hora a hora, e em que se reproduz a estratégia de operação do sistema para as diferentes tecnologias, se consideram os perfis de geração renovável, as estratégias, inclusivamente, de armazenamento, as estratégias de resposta do consumo, ou seja, a flexibilidade, e se entra em consideração com outro aspecto extremamente importante, que é as avarias dos geradores e a necessidade de manutenção destes equipamentos. E, portanto, é só com uma análise deste tipo que nós conseguimos perceber realmente qual é o impacto de uma solução dessas e nós começamos a perceber que realmente nós, para conseguirmos continuar a garantir um loss of load expectation de 1,46 horas por ano, que é mais exigente que as famosas 5 horas por ano que até aqui utilizávamos, nós vamos ter que ter soluções que, por um lado, possam exigir que continuemos a ter produção térmica. Antigamente falávamos tranquilamente, dizer assim, temos ali as centrais de ciclo combinado queimando gás natural para uma doença, não é? Que quando as podíamos utilizar. Hoje as coisas podem ser um bocado mais complicadas, mas seguramente que o armazenamento é também uma dessas soluções.
E o armazenamento aqui nas suas múltiplas dimensões tecnológicas. Portanto, o armazenamento hidroelétrico reversível, que é a solução mais madura, as baterias, o armazenamento eletroquímico, e face a um nível tão grande de presença de produção renovável, que tem esta característica de variabilidade temporal, até para minimizar também o volume de curtailment que o sistema enfrentará numa situação dessas, nós vamos aí, nessa altura, a ter que pensar seriamente no armazenamento sazonal. E pensando nas possíveis soluções desse armazenamento sazonal, em que eu diria desde já, a primeira é o armazenamento hidroelétrico, reversível, em grandes centrais que tenham capacidade de armazenamento com uma regularização, um nível de regularização interanual, o que não é fácil, face aos volumes de energia com que estamos a falar, e se calhar pensar em outras soluções que daqui a 15, 20 anos possam estar com maior nível de maturidade, que é o recurso ao hidrogénio. O recurso ao hidrogénio para utilizar eletrolisadores que produzem hidrogénio nos períodos em que há grande abundância do recurso renovável, que transferem, e aqui voltamos ao tema da transferência, que hoje de manhã se falava da transferência de grandes blocos de energia no ano, e claramente em Portugal nós temos uma abundância de recursos renováveis na primavera e no verão, e temos uma escassez desses recursos no final do outono e no inverno. Portanto, tipicamente nós temos que transferir blocos de energia destes períodos para os outros, e isso tem que ser feito com recurso a uma solução que pode ser o hidrogénio. Já sei que tem um rendimento muito baixo, pois tem, mas é possível desenvolver esta solução, o que requer uma abordagem regulatória e um desenvolvimento de políticas públicas que promovam o desenvolvimento desta solução, onde, nomeadamente, uma das formas de tornar isto viável é um pagamento por capacidade. João, muito obrigado. Eu vou fazer o seguinte, vou saltar este último ponto do tema 5 para o tema 6 e dar-te a palavra. Basicamente, uma coisa vai casar na outra. Ou seja, entre o enquadramento da segurança, sim, do dimensionamento do sistema, vamos ao curtailment e à eficiência sistémica, outra vez nos 90% de incorporação de renováveis na produção de eletricidade, e a questão é como evitar o curtailment estruturalmente elevado. É uma inevitabilidade ou uma falha de desenho ou de gestão do sistema? Eu acho que não é nenhuma dessas Boa. coisas, embora seja uma inevitabilidade no sentido em que, estruturalmente, as renováveis precisam de sobreequipamento para manter uma determinada produtividade. Certo. E esse é o drama. Quando o recurso estiver 100% disponível, temos excesso. É um facto da vida. Ou seja, temos sempre que ter, associado às renováveis, capacidade de encaixar o excesso de produção e evitar uma coisa que eu acho que é desgraçada. Não faz sentido financiar renováveis para termos produção ociosa porque está disponível, mas não pode produzir porque não há consumo. Portanto, o armazenamento é uma pedra angular disto, que precisa de estabilizar o sistema, e nós olhamos para duas coisas: garantia de abastecimento e estabilização da rede. São dois fatores que vão, com certeza, conduzir à eficiência do sistema. Como é que isso é feito? É o desafio, temos que pensar nisso, temos que olhar para estas questões. Não se esqueçam também que nós não vivemos só de solar. Precisamos de solar e de eólica, não é por acaso que os PNECs têm esse blend, porque nós temos mais vento no inverno e menos vento no verão, e o solar compensa alguma coisa. Por outro lado, no inverno não há solar. Portanto, nós não podemos agora afunilar as soluções numa coisa só, e, portanto, é nosso empenho que o curtailment seja reduzido ao mínimo possível, como tem sido possível até hoje. Reparem que nós chegamos a ter 70% a 80% de renovável com curtailment residual, e é muito mais do que qualquer país possa ter com o mesmo nível de renovável solar e eólico. É que há muitas renováveis na Europa, mas estas aqui são difíceis de gerir por causa disso, e conseguimos. Porquê? Porque temos muita bombagem e temos meios para gerir. O problema são os 90%, mas deixo uma pergunta. E então o que é que vai acontecer em 2030? O consumo vai disparar, porque disparar, se calhar vamos ficar com 60% de renováveis. Se não acontecer, podemos ficar ainda com mais, não sei. Há aqui uma dinâmica
para os próximos anos que ninguém consegue prever exatamente. E isto entronca no problema e nas ferramentas que o professor estava aqui a referenciar. Nós temos meios de fazer a simulação do sistema e de analisar as reservas do sistema para perceber o que é que está a faltar. Só que há aqui duas incógnitas muito grandes. Qual é que vai ser a procura e qual é que vai ser a oferta em 2030, neste cenário que estamos completamente de candeias às avessas na transição e no esforço que está a ser exigido ao sistema. Rui, o teu ponto de vista neste ponto e no anterior, já agora, juntando. Eu, nesta questão do curtailment, acho que é importante estabelecermos a distinção clara entre aquilo que é o curtailment que acontece, porque num dado momento eu tenho muito mais produção renovável do que tenho consumo, o armazenamento aí pode, não é, fazer esse bridging, não é? Daquilo que é o curtailment que acontece por restrições de rede, portanto, que é aquilo que, enfim, na nossa realidade, enquanto operador de rede de distribuição, nos preocupa em primeira instância. E o curtailment que acontece por restrições locais de rede, neste momento em Portugal, é essencialmente residual. Estamos a falar literalmente de meia dúzia de casos por ano, normalmente associados a operações de manutenção planeada, quase sempre acordadas com os promotores, de forma a minimizar o impacto. Portanto, é uma realidade absolutamente residual. A questão que podemos colocar é se este é o nível económico, não é? Se faz sentido o curtailment devido à rede, portanto é importante, estamos a focar esse aspecto, ser mais significativo ou se seria económico. Na nossa perspectiva, enquanto operador de rede, eu diria que não, ou seja, que o curtailment devido especificamente à rede deve continuar a ser, enfim, não tenho o valor quantificado, mas essencialmente residual. Por duas razões. Por um lado, porque a gestão global do equilíbrio entre produção e consumo já é um desafio significativo ao qual não queremos acrescentar com dificuldades a nível da disponibilidade da rede. Depois, porque a função da rede, da forma como nós vemos, é precisamente viabilizar as transações entre os agentes e o funcionamento da produção e do consumo em mercado. E se estivermos, digamos, a criar aqui restrições a nível do funcionamento da rede, estamos a desviar-nos daquilo que é o ponto eficiente de funcionamento do mercado e, portanto, acho que o objetivo da rede é, digamos, sair do caminho e viabilizar as transações. Uma questão que às vezes se coloca é a dimensão do custo da rede, mas também é importante balizarmos isso bem. Para terem uma ideia, acho que muitas pessoas não têm essa perspectiva, a rede de distribuição, aliás, as redes como um todo, distribuição e transporte em Portugal, de acordo com as contas da ERSE, representam qualquer coisa como 19% do preço médio de venda a clientes finais. Portanto, destes 19%, eu diria qualquer coisa como um terço, mais ou menos, é OPEX. Portanto, não tem a ver com o custo da infraestrutura em si, digamos, são custos de funcionamento. Portanto, o custo da infraestrutura representa qualquer coisa como 12% da fatura, 12%, 13%, 14% da fatura do preço final da energia. Portanto, não faz sentido, a meu ver, estarmos a criar dificuldades no momento em que já temos desafios que cheguem, digamos, a nível de outras dimensões, que estarmos aqui a criar dificuldades a nível da gestão da rede. Portanto, eu diria que, claramente, a perspectiva tem que ser de que a rede tem que viabilizar e minimizar o curtailment devido a constrangimentos. Claro que, num cenário muito elevado a penetração de renováveis, enfim, podemos questionar-nos se ele, apesar de tudo, tem que aumentar alguma coisa. Eu diria que aí o aspecto importante pode ter que haver esse aumento, que está associado a uma gestão mais dinâmica da rede. É importante que seja algo planeado, previsível por parte dos promotores. Penso que instrumentos como aquele que eu já referi, do acesso com restrições, podem dar essa previsibilidade e balizar o que pode acontecer, enfim, de forma sempre a mantermos aqui a confiança dos promotores e não prejudicarmos também o modelo de negócio deles. Portanto, é um bocadinho a nossa perspectiva. Obrigado, Rui. Jorge, concluímos contigo. É o teu ponto de vista que falta nesta última questão. Eu diria que a resposta acabou por ser dada por todos, mas eu diria que as soluções de flexibilidade, e o armazenamento aqui está incluído, mas também a participação do consumo, acabam por ser a resposta ao evitar a diminuição do desperdício da energia que aqui se coloca. E para uma melhor gestão do sistema e uma maior integração de renováveis. Em última análise,
teremos que evoluir para uma lógica de conceito quase de energias de renováveis despacháveis, porque efetivamente a tecnologia está-nos a permitir. E aquilo que a gente sabe quando faz análise da evolução da curva do custo das baterias é que efetivamente elas estão aí nesse caminho. E provavelmente em 2030 começamos a atingir esse nível. É nessa expectativa que devemos pensar os nossos business cases. O outro aspecto fundamental de reforço é que nós em Portugal traduzimos para acesso com restrições. Provavelmente é melhor dizermos acesso flexível. A perspectiva, estamos a falar exatamente do mesmo conceito, em inglês é neste conceito que estamos. E por isso, quando um promotor de armazenamento tem dificuldade em aceitar acesso com restrições que lhe parece que é negativo, não é ao contrário. Os operadores de rede estão disponíveis para permitir maior a disponibilidade de rede nos momentos em que têm necessidade dela, do armazenamento para fazer serviço de sistema. Devemos aproveitar melhor este conceito que está definido e aprender a utilizá-lo e isso também ajudar a resolver os problemas dos business cases dos promotores. Muito obrigado. Com isso eu vou mostrar o número, que é para não pensarem que é mentira. 5928. Obrigado pela vossa participação neste painel. Muito obrigado. Muito bem, é rigoroso. Podem ser dos dois lados, não se preocupem. Avançamos sem demoras para o painel seguinte, que é o auxílio de Estado e armazenamento de energia. E eu pedia ao time Shitakata de FTI Consulting que se juntasse a mim para fazer a sua apresentação. Como é que tu vais anunciar com o se não pode? Tem um imprevisto. I start or? E disse só que não vou fazer as perguntas. Oh yeah. Hello everyone. I'm Tim Sietkatte, Senior Director at FTI Consulting in London, where I work on power markets across the globe. Also part-time professor at Florence School of Regulation. Thank you very much for Pedro and the APREN team for having me here. I find myself in a very risky position, but I don't mind that. Me as an outsider, I'll just now talk about 20-25 minutes about storage in Portugal, while before me, 5 big experts of the country have talked about it, and I didn't really understand what they were saying. So the good thing is, look at it on the bright side, I can unbiasedly say my opinion about what is going on in Portugal. And if I forget something, don't hesitate to correct me. So, first of all, in this presentation, what I'm going to do is I'm going to cover 3 topics. First, battery deployment across the globe. What do we see in other countries? Then second, learning from those international experiences, I'll look at what kind of revenue streams are available for batteries in these different countries and how does that compare to the Portuguese situation. The third topic I'll talk about is the case for public support for batteries in this country or Iberia in general, and the interaction with those battery value streams. So when Pedro asked me to do this presentation around state aid for storage in Portugal, I was thinking, okay, how do I gonna build up this presentation? And I thought it gonna be simple. I just want to test the hypothesis of, is storage deployment just lagging the deployment of variable renewables? Or is the real world more complicated? Because if that thesis holds, there's probably no real need for any public support or whatsoever. So to say in simple terms, if you have more wind and solar, which are obviously variable, intermittent, that would mean your power prices become more volatile. It would mean you need more system services because now you have more renewables. Does that mean that therefore in many countries around the globe we see more storage being deployed? Question is it that simple, right?
So how to assess this exercise? I looked at a bunch of countries which I thought were interesting case studies. What you can see here is the installed capacity of storage in this selection of countries. And I have Portugal and Spain, and also accumulated to Iberia. I'm sorry, there's a bit off with the formatting, but I think it's going to work well. So you can see there in these different countries the amount of pump storage, the amount of large-scale batteries, and the amount of small-scale batteries. Every country has different numbers, there's many sources and different ways of sort of organizing this. That's the way that my analyst was able to do it. Germany seems to be the winner right now, but mostly because of battery scale at small scale, residential scale, right? Then the second point is, how do the renewable generation look like in these different countries? What you could see here is the terawatt hour produced of utility scale wind and solar in these different countries. Well, now you could say these numbers don't really tell me much because these countries are very different in scale and so whatever. So what happens if you divide the two? What you can see here is the gigawatt installed of large-scale storage, so it's large-scale batteries and pump storage, over the amount of terawatt hour of variable renewables. And surprisingly, the winner today, and I guess nobody would have guessed that of my selection of countries, is Bulgaria. Bulgaria has by far the most amount of storage installed over renewable generation. You can see that the sort of laggard today by far is Spain. So Spain has very little storage installed compared to the amount of variable renewable production. Iberia as a whole is about the level of Germany, and Portugal is actually relatively quite up there because of the massive amount of pump storage that is currently available in the country. Now, what is going on in these different countries? That was my next question. First, California. This is the sort of average revenue stack of large-scale batteries in California in the last 3-4 years. What you can see is it's about a third, or let's say a bit more than a third, 40% is wholesale, so arbitrage in wholesale markets, buy low, sell high. Another 40% is capacity market, which is a bit complicated in California because it's a sort of decentralized market. Numbers are not very public, but resources get paid for resource adequacy. And another chunk is frequency. So basically very fast responding ancillary services. What you can also see is that those revenues for batteries on average are reducing over the years. Now you could think California, the land of the duck curve, crazy amount of solar, you must have a lot more volatile wholesale prices in California than in Portugal. Well, guess what? It's actually not the case. So this, what you could see here, is the distribution of volatility of day-ahead prices when you compare the last 3 years of Portugal and California. So what we did is look in every day, what is the highest price, and in the same day, what is the lowest price, and we looked at the difference. So that's the spread. And then we create this histogram. So what you can see here, if you look at the last 3 years, the actual intraday spread, so the spread in the day-ahead market, was a lot higher in Portugal than in California, yet in California you have all these batteries. So my first thesis is wholesale price volatility alone does not explain battery deployment, right? That would be my conclusion from this. Then you could say that, but is that because all these Californian batteries have actually resulted in the Californian prices not to be that volatile anymore? Because the more batteries you have, the less volatile your prices become, right? That was my next question. Well, here is what you could see it. Here's that same volatility in 2023, 2024, 2025. And what you can see there, and sorry, there's something off with the formatting, is that the Californian volatility, so which is the, oh, this is not working. Something is off with the clicker. Aha, okay. So what you could see there is something very interesting. On the top graph, what you can see is that the volatility in wholesale prices in California
was the same in 2023 as it was in Portugal in 2023. So prices were equally volatile in Portugal, California 23. Since then, wholesale price volatility in California has been reducing because look at all the storage that is increasing, while wholesale price volatility in Portugal has been increasing. So they have been sort of diverging because there was no additional deployment of storage in Portugal while there was a lot more additional renewables in those years. Now, let's look at the second case. Texas, ERCOT, very spectacular market. What you could see here is the revenues from batteries in the ERCOT market, on average. You could see that that's extremely volatile. Again, you see wholesale prices, so winning by buying low, selling high. Frequency response, very important, very volatile. And reserves. So batteries are also receiving money by being reserved to potentially be activated in real time if there would be a need. Now, wholesale price volatility, ERCOT, Texas versus Portugal. Portugal is on average more volatile than the most crazy electricity market in the world, which is Texas. The only thing you can see is in Texas, there are a few days that the wholesale spread is incredible. That is what happens with that blue bar on the right. That's because there are a few days in Texas that prices go to $6,000, $8,000, $10,000 per megawatt hour. Those are the happy days for storage developers. But you're not going to build your business case only on these scarcity moments, I guess. What is very interesting in the experience in Texas is when they created new fast products for frequency response, you could see those prices in those frequency markets, that's the graph on the right, go through the roof. Lots of revenues. Those are, you can see in these light blue bars as well. Sometimes they're earning lots of revenues in frequency response. That attracted lots of batteries. But the more batteries came, you had more than enough batteries to fulfill the need, and prices crashed. So these frequency services are pretty good to kickstart battery development, but very likely not a sustainable source of revenue. Lesson number 2 from the international case studies. Now, let's go to GB. GB, the country with lots of batteries as well, and soon as well lots of long-duration storage. If you look at the battery revenue stack in GB, you see a lot of colors, which is great. It means there's so many things that batteries can actually earn money with. You can earn money in the wholesale market. You can earn money in frequency response. You can earn money by being reserved. You can earn money in the balancing mechanism. You can earn money in the capacity market. If it goes bad in one market, hopefully it goes good in the other market, as such a kind of hedged, right? And you can see that depending on the years, the revenue streams from these different markets, they kind of vary with the system conditions, right? So opening all those markets to batteries has probably led to quite some deployment in the country of, in the case of GB. If you look at, but maybe it's because GB has so much more wholesale volatility than Portugal, well, that's not true. It's almost exactly the same if you compare the two countries in terms of volatile wholesale prices. Next one, Germany. Germany, we did not have absolute numbers for battery revenue stacks, so we have relative numbers. What you can see again is the same pattern. Wholesale, important, but maybe only 25%. On top of that, reserves, activation of reserve, reservation of reserves, and again, frequency. Again, same lesson as in GB. All these batteries, they're benefiting from a whole bunch of revenue streams in order to make their business case feasible. This goes back to the first panel as well, that you need some investment security and so on. Wholesale price volatility in Germany versus Portugal. Well, Germany is slightly more volatile, but it depends on the years that you're looking at. It's not very different. Again, same lesson. Many revenue streams potentially leading to deployment of batteries. Italy, very interesting case. Italy is a special case because of this big, they call it Maxe auction, sorry for my pronunciation, that happened in Italy last year, where they procured 10 gigawatt hours of storage in an auction. So it was like, okay, here's are the 4 regions that we need storage. We have certain targets. People come bid in how much premium you need in order to build that storage. And if you are one of the cheapest 10 gigawatt hours that is offering in those auctions, you get your long-term contract, guarantee revenue stream. But if you do so, you have to
You have to be active in time-shifting products. You need to be available to shift energy in certain periods of the day, and you need to participate in ancillary services. These are these conditions in order to have access to this long-term revenue stream. This was extremely competitive, way more competitive than anybody expected what the battery premias were in that auction, right? This is the Italian experience. So again, on top of wholesale revenues, you can get here long-term contracts, enabling bankability, enabling investment, and this was just one of the many auctions that are expected to come in Italy. And also remember the locational aspect. It's very important where those batteries are located. This goes to the point of grids, which I understood that a lot was talked about in the previous session as well. Last one, last but not least, the surprise of the day, Bulgaria. What's going on in Bulgaria? Why do you have so many batteries in Bulgaria? Well, look at the wholesale price volatility. It's insane. I mean, the volatility in Bulgaria is probably one of the most volatile markets in the globe, if you look at it. And the case there is, why do you have those volatile prices? Well, it's not necessarily because you have a lot of renewables. You do have already quite a bit of renewables, about 20% of the day. But what happens in the evening is very expensive, dirty coal is on the margin. So therefore, in the evening, prices are really, really high. And that's why that daily spread is so high. This is also what I think the Bulgarian government was thinking. How do we get rid of that coal in the evening peaks? Well, let's push storage in the system. And the more storage we get in the system, the less we need to start ramping up those coal units, which are very expensive, in the evening. And what they then decided is to say we organize auctions where we give up to 50% of the capex of the batteries to the developers, the ones who are coming and want to develop their battery in Bulgaria, up to 50% of your capex. Here's a government grant, go for it and capture those high spreads. Great days for these developers, especially the ones that were first. Also good for the Bulgarian customers, because without those batteries, that wholesale spread would even be higher than it is right now. Also good for the environment, because we're avoiding quite a bit of coal production. Now, back to my question. More renewables, more price volatility, more system services, so we see more storage. Is it that simple? Well, it does not seem like, right? There's so many other things that are playing. What really is playing is local needs, grid needs, which I didn't talk about, but more importantly, what kind of market opportunities there are for storage to earn their money. If you don't have those, they probably won't come, right? And if you need them and they don't come, probably you need public support, but maybe it's a bit more complicated than that as well. So question 2, battery value streams. Which ones are accessible and where? Which is just the summary, right? So we go wholesale markets. Well, wholesale market revenue you can get in all those countries, right? Now, more recently, what is really important is not day ahead, it's intraday, real time in the US, continuous intraday, and so on. So it's not only day ahead, but wholesale, everybody has it. Great. Frequency response, everybody has it, with one exception, Iberia, and I don't know why. Because in frequency response markets, what we have seen across the globe, it is really a kickstarter of those investments, and it is a sustainable part of the revenue stream. It's not enough, but it's an important part of the revenue stream. Reserves, normally you should be able with batteries to provide reserves, MFRR, AFRR, RR, whatever the names are in Europe, but in practice, probably the qualification requirements and so on, you can play with it a little bit in order to favor one technology over another. Luckily, there's European directives and regulations to kind of make sure that this is sort of technology neutral. But let's see. Redispatch. In GB today, the batteries that earn most money are the batteries located in Scotland that are solving thermal constraints. So in GB, what happens is you have a national clearing, and you say, oh, we have lots of wind, great, our prices are low. A few hours later, we figure out, oh, that wind is not possible to actually be transported to London because we don't have enough network within the country. What do we got to do? Curtail wind in the north and fire up some gas units in the south. But wait, maybe we don't have to curtail wind in the north. Instead, we can ask batteries to actually consume more energy so we don't have to curtail that wind. And this is where those batteries are earning money in the redispatch mechanism because of thermal constraints.
In the Iberian market, you call it a technical constraint market, or the technical constraint market. So this is a very tricky business, but it's an important revenue stream for batteries in GB. Then you have capacity market. Many of these countries already have a capacity market or are planning to install one. What we have seen in the data is that capacity market revenues are an important revenue stream for those batteries. And that is particularly true the longer the duration of the storage is. And that's where these derating factors and so on come in. What else do you have? Potentially, there are new markets, very exotic things like voltage control markets, inertia markets. We already see that coming in some countries. So there's batteries that are getting paid to provide voltage in the UK, so-called pathfinders. There's an inertia market in Germany that is being developed. Voltage and inertia were those things where the electrical engineer knows everything about and used to be very important, but very abundant. So it was cheap. Now it's still very important, but not so abundant, so it becomes expensive. That's where batteries can come in to provide those services at a cheaper way than having to fire up some thermal units, as is currently the case, especially in Iberia. Now, government support, the last revenue line, often important as well. In Portugal, right now, what I understood, there have been some auctions, some support, maybe more is coming. California, they had a storage mandate, so utilities were mandated to procure a certain amount of storage, which pushed their development, but those targets were very quickly surpassed. There have been federal tax credits. There has been, because I think our friend Donald Trump has abolished them. Then Texas, same thing, federal investment tax credits. There have been, I think they have been abolished, but to be seen, I would not be surprised. UK has a very innovative scheme to support the development of long-duration storage, which is currently really ongoing. It's a so-called cap and floor mechanism. It's a long-term contract where you get a certain floor revenue. That's the minimum amount of money you can earn. You get a cap. That's the maximum amount of revenue you can earn. And you get that contract. It's the same type of design they used to build interconnectors using private money. Now they use it for long-duration storage. Then Germany, I'm not aware of any scheme for utility-scale batteries. Maybe there is. Italy, probably the most important example. You have these auctions, these MAXE auctions, which give these long-term contracts. Bulgaria, you have the capital subsidies, which have been really important to push for storage. Now, last question, the potential case for public support of batteries and the interaction with the battery value streams. Now, back to this graph. What I looked at is, do we see batteries when we have more renewables? What I didn't look at is, do we need more batteries when we see more renewables? Well, the answer is probably yes. But what is sort of that relationship between terawatt hour of renewables and gigawatt storage you need? Nobody knows. It depends on many factors. But it's a good indicator to see which countries are lagging, which countries are sort of leading, everything else equal, right? So if you look at Iberia, well, Iberia is really lagging. So it seems, and that's, I think I also understood, more batteries are expected in Iberia anytime soon. Portugal is sort of already quite up there, but if renewables keep on growing and no batteries or new pump storage is being built, it will soon be lagging as well compared to these other countries. Now, back to the scheme, wholesale markets. Well, Portugal, relatively high volatility, at least historically. I think recently that has been a bit less, which I think has been good for the Portuguese consumer. There's a lot in the news about Germany, Italy see their power prices rise with the Iran crisis. The Iberian Peninsula, not that much. Great for the consumer, maybe not that good for battery developers. You cannot have everything in life. Intraday markets, we see them being developed more and more in Portugal. This is very important, those continuous intraday markets for storage at least to earn some money. Frequency, I already mentioned it. I don't know if somebody in the room can explain why there's no market-based frequency response in Iberia. It's a market that has been opened everywhere around the globe that I'm aware of. It's a very classic example of the moment you get storage in, prices will be really volatile, and a few months later, prices will be much lower, and the system will run cheaper. Something that is really untapped. Maybe there are good reasons that I'm not aware of. Reserves, to be seen, whether there are barriers for storage or batteries in reserve provision.
but on paper it should be open. Redispatch, I've seen in the data that the amount of technical constraint market volumes has been rising really strong in Portugal in the last 2 years, from non-existent in 2024 or non-existent before 2024 to hundreds of millions in 24 and then more in 25. So is there a case for batteries to support with those thermal constraint issues, voltage issues, tricky business, but potentially there is. Capacity market, Spain seems to be coming with a capacity market. Unclear whether Portugal will be following. You probably know a lot more than me. Last one, other innovative services. Again, I'm not sure. I assume there's some services being developed in the slipstream of the Iberian blackout to potentially let batteries and other ones compete or as well provide some of those services and get remunerated for it, but that requires more research. So the primary objective of opening those markets to storage is to make the system run cheaper. The consequence of that is to enable battery investment. So the objective is not battery investment, it's a consequence of opening those markets. Last point. Now, is there a need for public support for storage in Portugal? Well, the economist would ask, public support can be required if there's a clear market failure, which means it's very useful for the system that we have this stuff, but nobody's willing to invest in this stuff. If this happens, well, there might be a role for the government to come in and enable that private investment to happen, because in the end of the day, everybody's better off. That's the theory, right? So now in practice, what does that mean? Well, you can only think about whether there is a market failure after you sort of figured out that all the markets are actually functioning and open to batteries. Because everything else being equal, the more you open those other markets to batteries, the less public support you'll need, because what they will ask in public support is only a top-up on top of what you can earn in those other markets. So hence there's a strong driver to, before going full into public support, first think what you can do in the existing market structure and open those as much as you can to limit the amount of public support that you eventually might need, if there would be a need, right? Last one, if you go for public support, how should you design it? Tricky question. What we have seen around the globe is there are implicit policies. What this basically means is you sort of force people to adopt storage. You can do that storage mandates. In California, the utilities were forced to procure a certain proportion of their portfolio as storage resources. That turned out to function really well. I understand in some countries, and Portugal might be one of them, you can force batteries to be co-located with renewables in order to get grid connections. Might be a good way to push storage. Might also be a way to make your country less competitive compared to the neighbors if storage is expensive and they don't have to do it. So there is some sort of issue with that as well. The pro of this is it doesn't cost you much public money, because it's actually you push the money on the developers to actually push that storage into the market. That can be an advantage, can be a disadvantage. Then you can have explicit support schemes where there's really a money transfer from the public budget to the storage developer, very explicit. You can allocate the explicit support based on first come, first serve, or you can do it based on auctions. Auctions is probably the right way of doing it. The type of support you can do is you can give capital subsidies, like ITCs, investment tax credits in the US, which is actually first come, first serve, until they repeal it. And then in Bulgaria, it is an auction to give capital subsidies. You can also give long-term contracts. In Italy, you have the 15-year MAXE contracts, which have certain obligations. In UK, you have cap and floor type of contracts. Capital subsidies may be great because you don't distort the behavior of those batteries in the markets. Downside is, if suddenly those batteries start earning like bandits because you have massive volatility like you see in some markets now, there's no way that that money flows back to the customer unless you intervene and ex post try to grab it, which many countries unfortunately try to do. The advantage with long-term contracts is that if you think about sort of two-sided contracts,
when prices are suddenly very high, also the consumer can benefit. That's what we have seen with CFDs for renewables in many countries during the energy crisis. Because in the end of the day, the storage developers, and I assume there's some of you in the room, it's not necessarily about earning massive amount of money. That would be really nice, obviously, but it's mostly about having a secure business case, being sure that that worst case thing does not happen. And that's what these contracts try to do. That's it from my side. Thank you very much for your attention. Thank you, Tim. Passamos agora para a parte da discussão. Infelizmente o orador Inácio Cabo não se pode juntar a nós porque teve um imprevisto. De qualquer forma, chamo ao palco o Borja Dalmau, da UNEF, e o Juan de Deus Lopes Leiva, da AEE. In English? English, okay? As you prefer, yes. And then My Portuguese is not my best. So, unfortunately, Inácio couldn't make it. So, what I will do is I will go through some of the questions and then we can address it. But I'm going to focus on the state aid and on your experience and how actually you can deploy this in Iberia on the Spanish side, and also regarding what we can actually learn in terms of how developed you are in this spot. So, going for the first question, I'm going to ask you to try and be 2 minutes each, is why batteries have not been deployed yet? And Portugal and Iberia more broadly has abundant renewable sources than other places in Europe, increasing flexibility needs and failing battery costs. Why has battery deployment still not taken off? And is the main barrier regulatory, market design, or simple lack of bankable revenue streams? And we can start with you. Okay, so, well, first of all, I want to thank you and the whole organization for having me here. It's my pleasure to participate in this table. Our pleasure. The case in Spain, it's a little bit tricky, at least, because as you mentioned, I mean, we have, and also in the previous presentation, we have a lot of renewable generation, but up to now, up to February 2025, there was only connected 86 megawatts to the of batteries to the main grid, and another 114 in commissioning phase. So from our perspective, I mean, of course, our understanding is that the batteries they are part of the infrastructure, part of the flexibility, and therefore is a management tool, let's say. And one of the things that we have seen is how does it make sense to actually deploy the batteries? I mean, we are having very strong requirements or strong expectations with the PNIEC. In the PNIEC, we have something like 22 gigawatts by 2030. Again, we are now at 86, so that's I mean, we are kind of lagging there. The thing is, the PNIEC just shows a snapshot of a certain future with a certain generation, certain grid constraint, and of course, certain demand. And for that, they are using this overall storage estimations. Probably at this point in time, what we are seeing from our associates is mostly in the biggest companies, is that they do not see yet very, very clear the case, the business case, which is part of the revenue stream at the end. I mean, we have a more or less semi-liberal economy, so we need to see the system as a whole, and therefore we need to have functions in the system, and these functions, in our case, we need to somehow make them sustainable by designing markets that make this, this function sustainable in time. For now, this is not yet happening. We are starting. I mean, there are
movements starting. We are talking about capacity markets somewhere. At the beginning, there were some discussions about wholesale participation in wholesale, but again, it didn't seem to be enough. There's another point which is, and I think in one of the previous interventions, it was highlighted, which is where is it needed the most, and we see that in the example of Italy, for instance. And for now, I think what we are lacking is, on the one hand, this kind of a strategy that is pushed in a right way, so provide the right incentives or the right signals, market signals, so that people can know where to invest, and take into account that this is also an electrical system. So you need to make sure that if you install certain capacity of equipment, this equipment is going to be able to actually operate as you're assuming. And in Spain, the grid, I mean the nodes, or in Portugal, the nodes have certain capacity. So anything you generate in, in Porto is not meant to be filling something in the Alentejo. So something like that. Thank you, Borja. I'm going to jump for the Iberia state aid question, and what I would like to ask you is, looking specifically at Portugal and Spain, do we need state aid to unlock battery deployment? And if so, why? Is the issue of a structural missing money problem a market design gap, or a simply timing mismatch between the system needs and the investment signals? Well, difficult question. Well, thank you for the invitation. Just sorry because I have a bit flu, so sorry because my voice maybe is not the best. First, if I have the opportunity to add something about Please do. what Nadia said. The point is, for example, we have a partnership called Orca Energía, and they are monitoring different projects with public information. And the pipeline in Spain, we have about 10 gigawatts of batteries under development. So, for example, with construction permits, we are talking about 1 gigawatt. So at the end of this year and in the next one, 2027, we will have big batteries performing under operation. So the problem in the past was that, for example, in 2022, the capex signals maybe wasn't the best for the Iberian market. We're talking about, for example, 350,000 EU megawatt hour, talking about megawatt hour about capacity of store. That capex today maybe is going to be 188,000 euro per megawatt hour, more or less, depending on the projects or whatever, but that capex has fallen down. So there were good news. And also there is very important to understand that when we talk about batteries, they are weird assets. They're not like typical PV or wind. They're assets that you want to build your business model. You need to understand very well the different markets that Tim has explained very well in the presentation. So you want to build those colors revenue stack. It is important to understand how you're going to build that. So we are talking about optimizing models. So we are talking about business model more complex to explain to the bank and also to explain to my off-taker. So I think we are at that point. We understand better the markets, and I think we could give more information to the banks. Different contracts, just not typical PPAs. We are looking, for example, like tolling agreements, swap of the spreads. So different contracts that will be more interesting in the future with batteries, but it's learning by doing also too. So that was a big Thank you for that comment. So let me go back to the Iberia specific, then I'll get back. So do we need actually the state aid specific? So explain us why, please. The point here is when you have your signal about CapEx, you have CapEx subsidy. For example, in Spain we had in the 2022 for hybrid projects or co-location projects. There was, for example, 150 million euros for 900 megawatt of projects, okay? And the COD of these projects are in December 28. Just correct me if I'm mistaken. In the 2023, we have others for standalone. We are talking about the same budget and 690 megawatt projects. Number of hours, we are talking about 3 or 4 hours.
At the beginning of the pipeline, they were like 2 hours, taking a sample of UK or other countries. But I mean, we have there were different lengths and capex better. So 4 hours was the best signal, or the best output. Sorry. And last year in 2024, we have feather funds. There were other European funds. They were bigger. For example, there were 500 millions for co-located projects, and the amount of the power was 1.4 gigawatts. Same number of hours, 4 hours more or less. And for standalone were 160 millions and 720 megawatt. So there was different structures for pushing this type of projects. But the point here is when we have this type of subsidies, they help to different developers and IPPs companies just to check decisions. Because, for example, the first point is, I don't know very well if batteries are good or not, my business model makes sense or not, but if there's subsidies, something's happening. So let's go and research what was happening there. So you start doing your projects, developing, you just has figure out your barriers in the permit process, and you start learning by doing, as I've said before. So you move the projects and you move the country in that way, talking about batteries. So that's, I think the subsidies are important for that. And also your CapEx is going to be better than without subsidy too. It seems very well. And that's my opinion, more or less. Your point of view from the wind side regarding this in terms of the state aid for the Well, batteries. I mean, in principle, and Tim explained very well, I mean, the state aid does make sense when there's a market failure. And we saw that when we saw the first, let's say, public aid schemes in 2022. Actually, there was another, like an extension of the deadlines, so the projects could actually let's say, deliver a little bit later because of the timings for the European funds. That somehow can be seen as, okay, maybe it was a little bit soon for the investors to say, okay, this is an interesting case, because when we have seen, as Borja said, the projects or the scheme from the federal funds, we have seen a much quicker response, and actually from the market, and actually we have seen also from the wind perspective, we saw a very interesting change of trend, which is in the first part there was a lot of mostly 50%, roughly 50-50. Just correct me if I'm wrong, but PV plus storage and standalone, and relatively small quantity of wind plus storage. In the next one, there was something like 25% of the projects were in capacity were wind plus storage. So that means that the market signals somehow are changing. But again, a state aid, from our perspective, should not be let's say, used to build up a sector. It's as Borja indicated, is we need to learn as we walk, let's say, and this is a good start. We don't have yet this type of market, but we need to be thinking as countries in terms of, okay, I am starting that, I'm using this to kickstart the sector. Then how do I optimize, or how do I create a revenue stream based on service I actually need as a system, so this equipment are actually sustainable in the future, in the long term. And there is another point, which is because we're talking a lot about batteries, but there's also long-term storage, so hydro storage. This will probably need more support, and probably in that case, the public support will need to be maintained for longer if we need to actually increase this capacity. In Portugal, you have much more, but in Spain, there's still some capacity to be built in terms of long-term storage. Thank you very much. Thank you. So the point now that we are going to, from your perspectives as representation of each technology and how batteries, or in this case, storage through batteries plays a role. So basically 2 questions more to each one of you
to understand from a market design gap and the frequency containment reserve for early revenues. In most European markets, frequency containment reserves have been a key early revenue stream for batteries. Why is FCR still not full market base in Iberia, and in this case in Spain, because you are more aware of that in the other side of the border? And does that reflect a technical constraint or a design choice? Okay, from the primary regulation, Yeah. it's true that in other countries there is a very interesting signal talking from a revenues point of view. In Spain, there was like the first lobby activity that we've made when we start talking about batteries. The same argument that you said. Why in other countries we have that revenue and in Iberia not? Talking to the TSOs in those days, they said that in an area, or in Spain in particular, they said that we don't have frequency problems. The biggest problems are in the voltage control, as everyone here, I think we know. A big one. A big one, yeah. We are working on that from a revenues point of view too. The point here is talking about markets, and as I said before, it's important to learn about it and learn how we are going to optimize a battery dispatching through different markets. So it is important to share the knowledge, and that we have create like a best index in UNEF. So we took, for example, the markets looking to the past, like a back testing. And for example, we just put a battery, a theoretical battery, right? Because we don't have too much under operation. So we took that battery with the markets from the past. We took the day-ahead markets and also the secondary regulation. And for example, a 50 megawatt battery, 4 hours in the 2025 could capture 160,000 euro per megawatt. As I said in your presentation, team, I think this number corresponds in 2022 in California. The difference are that those numbers in 2022 were for batteries in real, under operation. This is like a theoretical number. But we want to share that the signal market, maybe we have it. So, well, the primary regulation, yes. But for example, which is the sector in Spain, or just they are demanding me the primary regulation? Just not utility scale at all. We are talking about the flexibility and behind the meter, or CNI, because they want to provide services to the grid, and they think the primary regulation is going to be very interesting for them. Utility scale, they're looking at, for example, day ahead and intraday market, the secondary regulation. In secondary regulation, you have your capacity and your activation. The tertiary regulation, and with those, you could build a revenue stack very interesting for storage projects now, currently. So those business models, I think that are good enough for different utilities and IPPs companies. Also, I think the biggest one. So that's my opinion why the primary regulation maybe is not pushing at all, because, okay, maybe we are pushing, but the others is okay. And also the capacity mechanism in Spain, Tim described very well in the presentation. It was a very great presentation. So I think so also. Yeah, that was very interesting. In Spain, the capacity mechanism is in the European Commission. So the final regulation, we hope that we are going to be here in this year. Yeah, we're fighting for that also, but it's not there. My prediction was in the Q1 2025. In 2026. You're still on it. Well, I think I'm going to fail. But we'll see. But capacity mechanism was an argument for different banks, for example, like long-term contracts. But for example, when we explain that, I mean, they're okay, good revenues, perfect, but we're talking about 15 or 20% of your revenue stream. For 15 years, yes, I bought that, but I mean, there's not like a PPA. They are hedging this 70% of your energy, right? So, I mean, capacity mechanisms are very well, but they're not the final revenue stream. They're not. They're just an enabler. Yeah. Juan, from your point of view regarding the frequency containment reserves, and then I have another question for two of you. Okay, on the FCR, probably the answer, I hate to be the Grinch here,
But actually, I think the main restriction is, for now, the TSO assigns the FCR to the conventional generator, so there's no room at this point. I mean, we do have FRR. You mean there's no room in the market? In the market, there's no actual market. So there should be, if this was to be developed, then the TSO would need to deploy operational procedure that could be passed through the CNMC, so the Commission for Market and Competence, so a market can be somehow officially created. So, long story short, we are not there yet. Should we be? Probably yes. I think one of the things that we need to take into account when talking about storage, but when talking about any energy assets that we have in the system, is that this system is actually complex. And also in Iberian Peninsula, and especially also in Spain, we are a little bit special. We are at the end, so we have a little bit more constraints or a little bit more issues than a system like could be the Danish or the German with much more interconnection, etc. So we need to be kind of extra careful, and but still we need to advance. So when thinking about how to deal or how to sustain potential capacity for storage that could get in, to me it's key to have diversification, because diversification equals resilience and therefore is more sustainable. And I think it's easier for someone planning for an investment to sign an FID if actually there is some resilience there and there is some let's say market perspectives. To actually reimburse that and reimburse capital. Yep. So I'm going to stay with you. The last question for the two of you, and then Borja, I would like your take on it. Are technical constrained revenues a real business case? And the point is, do you see that the technical constrained market as a meaningful and bankable revenue stream for batteries both in Portugal and in Spain, or is it likely to remain a secondary and volatile source of income? And I can start with you. Okay, well, in Spain, this redispatch or technical constraints, it's a market that usually, I mean, both PV, wind, we participate relatively well. We have also some restrictions there because, as you know, at least for the newest assets, we are having some additional requirements from the TSO, like let's say software ramps to change the set points. So that means that limits somehow the capacity that we have to participate in that. Batteries, could they participate? Yes. The problem is they would be subject to the same limitations. So theoretically, the markets are there. In practice, probably we will need to have a look to, okay, how big is the actual market, okay, before it's actually eaten up by the batteries and by all the actors that are there, and how to deal with it. So in principle, yes, I mean it's a revenue for the renewable energy sources and so on, but the thing is, it's linked to some technical, over voltage constraint or over capacity constraint on the one hand, and then some balancing. So we need to make sure, in the case of the batteries, and I don't want to steal too much time from you. No, go ahead. In the case of the battery, we need to make sure that when we plan the operation and in the way we define the market, when we plan the operation and we have batteries that need to go, for instance, to in secondary to go up in energy, they will actually have the capacity to do that. And they will be able to actually follow the set point. And this in Spain, it could be, or at least in the Iberian Peninsula, it could be a little bit more complex than in other locations. Thank you, Juan. Thank you. Borja, your final comment so we can wrap up and let these people go for lunch. Yes, I'm gonna be very quickly. I think that these type of markets are very interesting for batteries, and Tim explained very well. In UK, you're watching that, for example, you are in the north with some wind, and also you have more generation than Jim, and in the other case, you have more consumption than generation. Batteries could capture that difference, okay? And these curtailments, they're the problem or not, it's like they're very local. So if you could take the opportunity
just to install your battery in an area there, do you know there's more generation than consumption, or more, for example, in the north, you have more consumption than generation. There are other technologies solving this type of problems, and they are earning money. They are capturing a lot of revenues. So I think the asset with the batteries could capture that. So because you have your primary energy, it's not only the wind or your PV. You have your state of charge, and depending on the state of charge, you're going to push your button and discharge. So if is more quickly than the other asset. So I think they could capture those prices. It is a difficult market to understand, to be honest. So you need to do like a master of it, but I think there's good opportunity for that. And also voltage control are in this type of situations. So yeah, but we are in the point that understanding those markets. I don't know, or my sense are that if you want to explain that to a bank, or you have a bankability project for that, it's going to be very difficult. I agree. So I think that the assumption, or my business model, my assumption would be that it's like an upside. Okay. Okay, so it's on top of making the IRR better than initial is, and everyone lives happy with that. Yeah. You reimburse that early, service that early. So That's my point of view, obviously. thank you. Thank you for attending. We are actually 20 minutes late. It's time to let these people go for lunch. A round of applause for our speakers. Thank you, Borja, and thank you, Juan. Thank you very much. Muito obrigado a todos. Pronto, é hora do almoço. O almoço está servido no foyer superior. É só subir as escadas. Muito obrigado e vemo-nos às 13h45. Até já.
Boa tarde a todos. Bem-vindos à parte da tarde deste nosso primeiro evento sobre armazenamento. Temos agora um painel sobre eletrificação industrial e comercial, o papel do autoconsumo e armazenamento. Vamos ter aqui 7 pessoas, portanto, casa cheia para falar sobre este tema. Eu chamo primeiro a minha colega Susana Serodi, que vai ser a moderadora da sessão. E para se juntar aqui à Susana, Carla Pedro, da API Química, Carlos Sampaio, da Elergon, Nuno Martins, da API-GCEE, Nuno Rodrigues, da The Navigator Company, Teresa Marques, da Bondalti e Samuel Ferreira, da Huawei Digital Power Portugal. Obrigado, até já. Ora, muito boa tarde a todos. Vamos começar os painéis da tarde e começamos aqui por um painel claramente bastante concorrido, mas tentámos ao máximo trazer aqui um conjunto de empresas, mas também uma visão depois da parte dos fornecedores e também da comercialização e responsáveis também por instalação, ou seja, uma visão bastante integrada do problema, mais virado para o lado da procura. E com isto eu não me vou alongar muito porque eu quero vos dar o máximo de tempo possível para vocês falarem e só temos 45 minutos, por isso já falámos hoje aqui muito sobre que não estamos só numa questão ambiental, é uma questão de independência energética, é uma questão de segurança também, mas para a indústria e para os serviços claramente é também uma questão de competitividade e competitividade internacional. E muitos desafios relativamente a isto surgem, como é lógico, que para fazer esta transição do lado da indústria dos serviços é necessário investimento, mas por um lado previsibilidade, acesso à energia a custos competitivos e condições regulatórias que vos permitam de facto investir para conseguirem fazer esta transição energética. É isto que pretendemos debater principalmente aqui neste painel e sem mais demoras, eu vou passar para a primeira pergunta, que falando da descarbonização da indústria hoje, que é sem dúvida um dos grandes objetivos, é necessário e implica efetivamente investimento em novos processos, em eletrificação, em eficiência energética, em novas tecnologias, ou seja, do ponto de vista das empresas e das associações industriais que aqui estão hoje representadas, como é que estão a equilibrar esta necessidade de reduzir as emissões e a necessidade, ao mesmo tempo, de manter esta competitividade e uma competitividade que é cada vez mais internacional? E até que ponto o custo da energia elétrica, a previsibilidade dos preços e o acesso a soluções como o autoconsumo e o armazenamento podem ser fatores decisivos para viabilizar todo este processo que é a transição energética? E eu começo aqui pela Carla já. Ok, pronto. Primeiro, muito obrigada à PREN pelo convite, saudar os restantes membros do painel e tentando ser rápida, se calhar começando por dizer que o setor que eu represento, da química, petroquímica e refinação, este processo de descarbonização já está em curso há bastante tempo. Quer dizer, a maior parte das nossas empresas, das grandes empresas, são empresas CEL ou ETS, portanto operam também a questão do mercado de carbono. Nesse sentido, aquilo que referi é uma realidade, isto é, nós neste momento temos o processo em curso de descarbonização, estamos a assumir descarbonização e competitividade a par e passo, portanto nós não conseguimos descarbonizar sem ser competitivos. Temos uma situação que, como grandes consumidores intensivos de energia, acabamos por ter uma estrutura de custos em que à volta de 40% a 60% da estrutura de custos é custo energético e, portanto, a partir daí eu tenho um desafio muito grande com os preços de energia. Portanto, pedra de toque aqui, competitividade em preço de energia. Portanto, cada vez mais este caminho se faz pela eletrificação. Portanto, há parte que não é, porque nós também somos um setor onde há uma dimensão hard to abate e há frentes não eletrificáveis, mas a tendência é eletrificar. E, portanto, quando se avança para a eletrificação, a questão dos custos da eletricidade vem para cima da mesa. E aqui é que começam os problemas de competitividade. Portanto, Portugal não compara bem em custos de eletricidade, fatura, portanto, preço fim de linha. Somos bons no energy mix, cada vez com mais renováveis, e, portanto, por essa via seria expectável que os preços fossem mais baixos do que em outras áreas da Europa.
mas depois temos um conjunto de layers em cima desses custos de aquisição de energia, como sejam a parte toda de custo de sistema, portanto, tarifas de acesso à rede, CIEGs, um conjunto de add-ons que neste momento, atualmente, representam quase 50% ou mais, por vezes mais que 50%, do valor total da fatura paga fim de mês, por exemplo, ao fim de ano, pelas empresas e pelas indústrias eletrointensivas. O que é que acontece? Nós, se tivéssemos este processo, quer dizer, a ideia de é renovável, é barato, não é 100% verdade, portanto, tirando esses layers, ainda temos uma situação em que, comparativamente a outros países da União Europeia, há um outro layer, que são auxílios de Estado. Portanto, as grandes indústrias intensivas em vários outros países da Europa, e estou só a falar na Europa porque a nossa energia também não é competitiva com os Estados Unidos nem com a China, portanto, e nós somos setores exportadores que competimos nesses mercados internacionais. Agora, em termos europeus, aquilo que são auxílios de Estado, portanto, apoios à grande indústria em vários formatos, e eu penso que outros membros do painel falarão mais intensivamente sobre isso, tornam-nos muito pouco competitivos. Portanto, nós não temos um level playing field. Na teoria, temos o mesmo enquadramento regulamentar, deveríamos ter o mesmo formato de preços, não o temos, porque temos um formato distinto de apoios e de auxílios de Estado que tornam o processo muito mais oneroso, no caso português até mais do que no caso espanhol. Portanto, mesmo com Espanha, nós comparamos mal em termos de preço de energia, fatura de eletricidade. Em cima disso, temos agora as crises do Irão, a segunda crise energética em 4 anos, que torna o processo ainda mais complicado. E, portanto, esse level playing field, dependendo das medidas que possam surgir, portanto, que surgiram do lado do Conselho Europeu como a toolbox para os Estados-membros avançarem com medidas para tentar conter ou mitigar o aumento de custos de energia para os consumidores mais intensivos em energia. Vamos ver como é que Portugal comparará nisto. Portanto, nós já tivemos um mecanismo ibérico, já tivemos o apoio à gás. A nossa expectativa é que aquilo que venha a ser medidas nesta frente sejam equivalentes aos restantes países europeus, senão nós nunca vamos conseguir comparar em termos competitivos em mercados internacionais. Nuno, eu passava-te a ti a bola, aqui para complementar. Bem, antes de mais, em nome da API-GCE, obrigado pelo convite. A API-GCE é a Associação Portuguesa dos Industriais Grandes Consumidores de Energia Elétrica e, portanto, por definição, são empresas, atividades industriais que já eletrificaram e, portanto, por esse sentido, por essa via já descarbonizaram bastante, embora, obviamente, muitas delas continuem a ter também outro tipo de consumos energéticos que não só eletricidade. Obviamente, para estas empresas, o custo da energia, e neste caso particular da energia elétrica, é um aspecto fundamental para a sua competitividade, mas para podermos discutir competitividade temos de conseguir ter indústria ou mantê-la e de facto neste momento, como a Carla já explicou, temos grandes dificuldades em conseguirmos ser competitivos no custo da eletricidade com outras geografias. Também falham alguns aspectos, por exemplo, da previsibilidade, que estava na questão, e aí dou o exemplo dos serviços de sistema. Comenta-se que Portugal tem, e tem condições para tal, um dos custos mais baixos de energia na Europa, mas depois temos de somar as várias outras componentes. Os serviços de sistema são um add-on ao preço grossista, que em 2025 teve uma média de 15 euros por megawatt-hora. Não vou falar de fevereiro, que foi, digamos, uma situação absolutamente excepcional, mas em março, no decorrido do mês, já vamos nos 20 euros por megawatt-hora. Isto é em cima do preço da pool. E aqui temos dois problemas. Isto não só é muito caro, como é completamente imprevisível, na medida em que os clientes têm que tomar decisões e tomam decisões operacionais, muitos deles com base no preço da energia. Estes senhores hoje tiveram a fazer ofertas para o mercado da amanhã e decidem, algumas das partes, das etapas do seu processo industrial, se estão ou não a operar em determinadas horas em função do preço da energia. E depois, passado 15 dias, recebem uma fatura com o preço dos outros componentes que eles não conseguiam prever, não conseguem gerir e, portanto, acaba por ser um bocado uma lotaria e isso é complicado. Adicionalmente, também construindo um bocadinho sobre o que a Carla já estava a mencionar,
Temos, por exemplo, um mecanismo de compensação pelos custos das emissões indiretas de CO2, que é um mecanismo europeu que tenta nivelar os custos de energia de determinados setores, expostos à concorrência extracomunitária, para poderem concorrer tentativamente em igualdade de circunstâncias com indústrias fora da União Europeia, não sujeitas aos custos do CO2. Não querendo entrar em demasiado detalhe, tem uma fórmula para determinar qual é que é o apoio máximo em cada país. Em Portugal, esse apoio para os setores elegíveis poderia chegar digamos, o bolo necessário para podermos dar o apoio máximo permitido. Eram mais de 100 milhões de euros, quando o orçamento em 2025 foram 50, em 2026 são 30, ainda para mais, tendo, entretanto, abrangido este mecanismo um conjunto de novos setores. Para vos dar uma ideia comparativa, a Finlândia, que tem uma economia, digamos, em termos de dimensão parecida com a portuguesa, tem 100 e qualquer coisa milhões de euros para este mecanismo. Espanha, que tem uma economia mais ou menos 5 vezes maior que a portuguesa, tem neste momento 600 milhões de euros e li, não consigo confirmar os detalhes porque li isto só numa notícia, que entretanto, a semana passada, e motivados pela crise energética do Irão, aprovaram um reforço de mais 300 milhões de euros para este mecanismo. E os grandes consumidores concorrem dia a dia, não só com os extracomunitários, para os quais este mecanismo dava compensar, mas contra os comunitários, que jogam, não é contra as regras, porque as regras são as mesmas, mas de facto têm um motor adicional, e isso complica a competitividade da indústria. E obviamente, portanto, tentando não fugir completamente ao tema, o armazenamento de energia pode representar um papel importante, seja na diminuição dos custos fora das horas solares, mas seja também na diminuição dos custos com os serviços de sistema, tudo o que são restrições técnicas e por aí fora. Cada vez que temos de ligar uma central de ciclo combinado fora da ordem de mérito, isso paga-se e paga-se caro. Nuno Martins, como é que a Navigator... Martins sou eu. Rui Rodrigues, peço desculpa. Nuno Rodrigues, como é que estão a olhar? Nós, a Navigator, temos o nosso roteiro de descarbonização e queremos ser neutros em carbono até 2035. Fizemos já um grande passo, cerca de quase 80% da nossa energia primária já é de fonte renovável. Portanto, mas começámos exatamente pelas que no nosso caso são substituições óbvias de combustíveis fósseis. Nós, a nossa matéria-prima, como sabem, é uma matéria-prima muito derivada da biomassa, e esse foi o primeiro passo. Substituir combustíveis fósseis a partir de biomassa. Agora, há os mais difíceis para fazer. E mais difíceis, os processos mais complicados de descarbonizar são processos que utilizam gás natural. O gás natural é usado, tem uma combustão direta nas máquinas de papel. Portanto, é um processo muito difícil de descarbonizar. E essa descarbonização terá que passar, a solução técnica que exige hoje, nos dias de hoje, é a eletrificação. Agora, o nosso processo é um processo contínuo. Nós, obviamente, as horas de sol são ótimas, mais ou menos, até certo ponto, porque, como o Nuno bem disse, e como a Carla também já referiu, há um conjunto de outros custos, e nós vemos o custo final, nós não olhamos apenas para o custo de mercado, vemos o custo final, e há um conjunto de outros custos que se somam, digamos, ao preço que nós vemos em mercado. E nós podemos até, inclusive, ver horas em que temos o mercado a zero, ou perto disso, não é? Acontece, e acontece, especialmente no verão, quando temos muito solar também. Este inverno, temos um inverno muito úmido, acontece e está a acontecer em muitas horas. Mas, depois, se nós formos somar todos os custos de restrição em cima disso, e depois é esse o valor que entra, quando eu faço a comparação no modelo de negócio, em que vou olhar para o preço do gás por megawatt-hora, para o preço da energia elétrica, que é o substituto, né? No caso da eletrificação, não é quase, mas a troca a substituição é quase direta, fica difícil justificar o projeto. E as baterias podem dar uma ajuda, mas não vão resolver o problema de raiz. Totalmente. Teresa, a Bondalti, sei que já estão com investimentos interessantes, como é que estão a olhar? Sim, em primeiro lugar, em nome da Bondalti, agradecer o convite à APREN por estar neste painel. A Bondalti é uma empresa do setor químico, portanto é associada da AP Química, também é uma empresa eletrointensiva, portanto associada da APIS-CE, portanto eu não vou repetir, e colega aqui da Navigator em muitos destes fóruns, e portanto eu não vou estar a repetir aquilo que foi dito. A verdade é que a competitividade é de facto extremamente importante para nós, mas não vem de hoje, sempre o fizemos.
esta questão da flexibilidade do consumo é algo que nós, enquanto produtores de cloro, que têm uma eletrólise, sempre o fizemos, fazemos modulação de carga para a arbitragem de preços desde 1960, portanto isto não é nada de novo para nós. O que estamos a ver é uma maior dificuldade, cada vez ser mais competitiva e conseguir concorrer com os nossos parceiros e com a nossa concorrência europeia e mundial, que nós exportamos também, por exemplo, para os Estados Unidos e para a Turquia e para outros países que estão fora da comunidade europeia. Portanto, para nós há um grande problema em termos de conseguirmos a competitividade que necessitamos e por isso só conseguimos fazê-lo e fazê-lo descarbonizando, que é um dos nossos objetivos, ser neutro em carbono para 2050 e consumidor só de energias renováveis até 2030, com muita imaginação e criatividade. E, portanto, o nosso trabalho aqui é aproveitar a flexibilidade da nossa instalação ao máximo e aumentá-la. E, portanto, para além de reforçarmos tudo o que é o nosso conhecimento sobre a flexibilidade do nosso processo e melhorar o nosso processo, trabalhamos também em várias vertentes. Estamos neste momento a lançar o nosso parque de consumo de 30 MW-peak para autoconsumo local. Temos um projeto também de instalação de baterias de 12 MW, 12 MWh em Estarreja para nos ajudar a ganhar flexibilidade. Estamos também a investir em caldeiras elétricas para podermos fazer aqui assim a comparação e a arbitragem entre o gás e a eletricidade para a produção de calor, que também é muito importante. Estamos a estudar a possibilidade também de termos caldeiras térmicas, portanto, estamos aqui uma panóplia de formas de gerir a energia de forma diferente, de forma a conseguirmos ser mais competitivos e dar resposta também às necessidades, não só as nossas, como também dos serviços de sistema. Portanto, para nós, desde sempre, nós participamos em tudo que são projetos piloto da ERSE de melhoria dos serviços de sistema. Fazemos-lo há muitos anos e queremos continuar a ser. E, portanto, vemos esta questão das baterias em específico como uma forma de aumentar a flexibilidade também da participação de serviços de sistema, não diretamente com a bateria, mas com toda a nossa instalação como um todo. Ou seja, utilizá-la de forma a aumentarmos a flexibilidade que nós, como instalação fabril, conseguimos aportar. Obrigada, Teresa. Carlos, vou passar para ti, focando agora mais na questão regulatória e em termos do autoconsumo fotovoltaico e armazenamento, que efetivamente aparecem aqui muitas vezes como ferramentas importantes para as empresas, mas depois, na realidade, a massificação que se estava à espera do centralizado não a estamos a assistir ainda. E queria que focasse aqui um bocadinho dos desafios regulatórios, mas também se quiseres reagir a alguma coisa daquilo que foi dito, e principalmente em termos de custo de energia, vindo também do lado do comercializador. Força. Sim. Primeiro, boa tarde a todos. Também queria agradecer o convite que me foi direcionado. De facto, aqui este tema da previsibilidade do preço e de constantemente estarem a aparecer quase fatores novos no meio da composição de preço, nós como comercializadores ultimamente temos tido muita dificuldade, por exemplo, explicar aos nossos clientes que aparece quase uma terceira rúbrica na nossa fatura, que são os custos de sistema, que passaram de 3, 4 euros há 2 anos atrás para este ano, em fevereiro, na ordem dos 35, e este mês está na ordem dos 20. Isto realmente é muito difícil de explicar, porque parece que aparece aqui um novo imposto que é do nada. E este tipo de coisas, de facto, deveriam ser um bocadinho simplificadas. Sobre desafios regulamentares, eu se calhar vou dividir em dois. Um é, nós no final do dia estamos a discutir flexibilidade e para simplificar vamos discutir storage e eu ainda para simplificar vou trazer se calhar aqui a perspectiva do descentralizado e do behind the meter, aliás já foi um bocadinho referido, mas é um bocadinho mais nessa perspectiva. Nessa perspectiva, há duas grandes rúbricas. Como é que se licencia e, segundo, quais são os incentivos das entidades públicas. Eu ponho incentivos implícicos porque não é bem incentivos, mas qual é a política destas entidades públicas, o que é que se tem verificado nos últimos tempos. Do ponto de vista do licenciamento, há uma grande incerteza. Eu tenho tentado acompanhar muito esta matéria, eu percebo mais ou menos como é que se licencia uma storage acima do mega, mas abaixo do mega ainda não percebo muito bem como é que se licencia. Principalmente andamos todos atrás do papel. No final do dia preciso ter um certificado que aquilo foi licenciado, porque se não tiver o certificado vou ter problemas com a ENSE, vou ter problemas com as companhias seguradoras, vou ter problemas com uma quantidade de entidades. Qual é a melhor forma de eu ter este papel e quanto tempo é que isto dura? E, nomeadamente acima do mega, o tempo que isto demora. Ou seja, não está claro. Pior que isso,
nesta clareza de forma como é que se licencia, para mim, ao dia de hoje, não está claro se posso montar um storage behind the meter, num ponto de consumo, se não tiver fotovoltaico associado. Se tiver fotovoltaico associado, há enquadramento. Se não tiver fotovoltaico associado, há um vazio. Havendo um vazio, para mim não está claro que é possível fazê-lo. Mas na regulamentação da mobilidade elétrica aparece essa figura que é a mobilidade associada a um storage. Por isso isto está estranho. E nós já estamos aqui a discutir há tanto tempo storage, porque é que isto não está clarificado? Porque é que isto não... Straight points, ou seja, as necessidades estão muito identificadas, mas tarda a acontecer. Do ponto de vista mais de incentivos das entidades públicas, eu acho que há muitos sinais contrários. E pensando um bocadinho do ponto de vista doméstico, até no ano passado, quem instalava fotovoltaica tinha um IVA reduzido. Desapareceu. Então é para apostar no renovável, não é para apostar no renovável. Cada vez mais para que este tipo de ativos podem pagar o IMI. Uma bateria, é um caixote que instala em determinado momento, se for de alguma meia dimensão, se calhar vai ter que pagar IMI daqui a uns tempos. Sim ou não? Mas estas regras não deviam estar claras ao início do campeonato. Lá à frente é que vamos perceber como é que se joga este campeonato. Vamos lá tentar clarificar isso. Uma surpresa muito recente. IEC pago por autoconsumidores com centrais acima de 1 mega. Aliás, alguns devem estar aqui. Ou seja, quem é autoconsumidor com centrais acima de 1 mega, as finanças agora entendeu que tem direito a cobrar IEC, que é um imposto petrolífero especial sobre energia que é renovável, mas que é autoconsumido. Ainda não sei como é que isto vai ser aplicado. Mas qual é o incentivo que estamos a tentar criar aqui no meio disto tudo? Por isso, sim, eu acho que aqui há coisas muito estranhas. E por último, posso terminar com isto, nomeadamente do ponto de vista de alguns incentivos que têm sido criados. Este último que apareceu ao abrigo sobre o RPRR, em que escolhia taxativamente o PPs e o PACs. Porquê é que estamos a excluir? Então, é para desenvolver o mercado, só parte do mercado, só os grandes? Qual é o caminho? Há muitos sinais contraditórios. Samuel, vocês como fornecedores, o que é que têm esbarrado e como é que têm ajudado depois os vossos clientes? Sim, basicamente, de facto, aqui o autoconsumo e o armazenamento acho que já trazem valor aqui ao mercado pela flexibilidade do ativo da bateria, em que hoje em dia já conseguimos fazer arbitragem olhando para o OME e já temos, se calhar, preços quilowatt-hora em média ao longo do ano bastante atrativos. O que acontece é que a bateria é um ativo flexível e complementando um pouco o que o Carlos já referiu, nós olhando para a perspectiva tecnológica e olhando para o que a bateria permite, conseguimos ver e vemos alguns passos positivos efetuados pelo regulador, nomeadamente na possibilidade das baterias abaixo de capacidade de 1 megawatt poderem, na sua agregação, participarem no serviço de sistema, nomeadamente no serviço de mercado de reserva terciária e secundária, criando aqui valor para os promotores e criando valor e estabilidade para o sistema nacional. Eu chamava agora a atenção é que, brevemente, a nível europeu, vai ser estabelecido este ano, vão fechar o regulamento, o RFC 2.0, que vai permitir o grid forming na sua utilização ao nível da rede ao nível europeu, e é importante aqui o regulador ser célere na transposição desse regulamento para a regulamentação portuguesa, mas também criar aqui condições no mercado para que possamos tirar partido do investimento que fazemos das baterias nos seus inversores, nomeadamente na inércia virtual, na potência reativa para a estabilidade de tensão, em que, de alguma forma, quem investe deve ser remunerado pelo serviço que presta à estabilidade da rede nacional. Acho que há aqui um ponto importante que o regulador deve estar atento. E também há outro ponto que é necessário pensar como é que podemos premiar quem investe nas baterias, porque se hoje em dia temos algumas limitações, e fala-se das limitações da rede elétrica, na transmissão de energia do norte para o sul, como hoje de manhã já falamos,
para quem investe numa bateria e que permite flexibilizar a utilização da rede, ou seja, eu consigo carregar a bateria quando a rede está menos subcarregada e utilizo a energia da bateria quando a rede está carregada. Ou seja, eu, como consumidor industrial que fiz este investimento, de alguma forma, mereço ser compensado por isto, porque não estou a criar pressão na rede e estou a aliviar a pressão na rede. Eu acho que existe a tecnologia, agora é importante criar aqui a regulamentação para tirarmos todos partido desta tecnologia. A partir das mais-valias. Carla, eu volto a ti e para vocês também nos darem perspectiva do que é que tem sido para a indústria estes desafios regulatórios. Sim, eu se calhar vou repetir um pouco alguns dos que foram já aqui elencados, mas para vos dar a noção que em alguns casos, portanto, nós temos vários dos nossos associados, portanto, os grandes players da química nacional que têm vários projetos em curso, alguns de descarbonização, alguns de reindustrialização pura e dura, qualquer um deles com uma dimensão de consumos energéticos e principalmente consumos de eletricidade substancialmente superiores ao momento zero. E, portanto, aqui entramos no problema da previsibilidade, porque a partir do momento em que eu tenho maior nível de consumo, se eu tiver a produção, se quisermos, o tal autoconsumo renovável, e, idealmente, com a parte de storage, de alguma forma, eu consigo que parte desse consumo tenha aqui um grau de previsibilidade distinto de se eu tiver que ir a mercado no momento em que estamos numa fase absolutamente volátil. Qual é o problema? Quando se tenta fazer isto, há a dimensão financiamento. Primeiro, alguns apoios a vertente solar, mas sem storage. Depois, só solar com storage. Só storage não. Portanto, de alguma forma, há aqui uma certa cacofonia em termos daquilo que é ou não apoiado à indústria neste caminho. Quando já passamos a fase só de descarbonização, quer dizer, estamos a falar de descarbonização, estamos a falar de competitividade e estamos a falar de autonomia energética a certo ponto, e em cima disso, quer dizer, assumindo que a empresa avança e que avança com fundos próprios e, portanto, que há business case para o fazer, há depois a dimensão de licenciamento. Portanto, e o feedback que nós temos, quer dizer, e temos vários casos de empresas nossas que têm alguns dos maiores parques de autoconsumo renovável, fotovoltaico e não só, industrial em funcionamento instalados já atualmente. E quando entramos para storage, o storage anda no processo de licenciamento há vários meses. E aqui estamos a falar de licenciamento ao nível da administração central e depois vertente autarquias, etc. E, portanto, acabamos por ter uma cacofonia de modelos de financiamento e de modelos de licenciamento que acabam por não ser coerentes e não dar a tal previsibilidade de que falávamos aqui, que é sempre necessário para fazer estes investimentos e que são grandes investimentos e, digamos, conceptualmente o business case está lá e a vontade de investir, e vários destes projetos já estão em curso na química, com storage, vários deles não estão licenciados, portanto estão no impasse de espera para perceber quais são os requisitos, quais são os processos, quais são os procedimentos de licenciamento. E, portanto, eu diria que se é uma aposta, então essa componente teria que ser resolvida rapidamente. Sim. Nuno, para complementar aqui, quer adicionar alguma coisa? Portanto, obviamente, grandes consumidores de energia têm escala perfeitamente para justificar e conseguir gerir sistemas de autoconsumo. Há, no entanto, algumas... Ou seja, obviamente que estes consumidores exploram todas as avenidas que têm para minimizar custos, claro. E obviamente o custo, nomeadamente a energia solar hoje em dia, é bastante competitivo. Mas temos algumas barreiras, digamos, à adoção, ou pelo menos à potenciação destes investimentos, que eu vou aqui mais ou menos elencar brevemente. Por um lado, foi criada uma figura que se chama, digamos, chamamos-lhe o autoconsumo à distância, para os clientes ligados em muito alta tensão. Podem ter instalações de autoconsumo não ligadas diretamente às suas instalações de consumo, podem estar noutro sítio. No entanto, o Decreto-Lei 15, digamos, o marco regulatório do setor elétrico hoje em dia, limita o autoconsumo a 1 CPE por ponto de consumo. E, portanto, percebe-se esta limitação no âmbito de um autoconsumo behind the meter, mas depois as coisas não casam quando criamos outras figuras. Obviamente também com a dificuldade em obter TRCs hoje em dia, também é outra barreira, mas pronto. Mas de facto temos aqui coisas em que a legislação não é coerente com aquilo que depois tenta promover. Também os encargos, não é muito claro quais é que seriam os encargos de rede que aplicariam ou não a estes consumos autoconsumidos
à distância. Para também para o autoconsumo, digamos, local. Não para todos, mas os grandes consumidores que conseguem modular carga conseguem aceder a prestar um serviço à rede, que é remunerado, obviamente, e isso é um aspecto importante obviamente, para a competitividade de custos, que é a banda de MFRR, que é um produto que tem um determinado número de megawatts dedicados às instalações de consumo. Este mecanismo, a potência com que cada instalação consegue ir aos leilões, exclui o autoconsumo, porque só vê o consumo retirado da rede, que é interrompível. Mas porquê é que exclui o autoconsumo? Porquê é que não se atribui ao autoconsumo a possibilidade de injetar, quando houver a ativação do sistema, e permitir toda a potência, digamos, de consumo bruta neste serviço? Isto é um desincentivo, claro, ao autoconsumo, porque se eu ponho um autoconsumo, obviamente, a energia é mais barata, mas vou perder aquela vertente de receita nessa potência. E, portanto, são meia dúzia de aspectos em que a legislação é fácil de corrigir e poderia tornar isto mais robusto de um ponto de vista de termos um conjunto de incentivos coerentes à participação do lado do consumo. Nuno, passando para vocês e agora do ponto de vista económico, e sabendo que vocês já estão a olhar para as baterias, como é que olharam para isto no sentido de efetivamente terem um caso real e que funcionasse e estiveram sobretudo a olhar para a parte da otimização em termos de arbitragem de preço quando olharam para o armazenamento e para as baterias, ou também já na questão dos serviços de sistema e como participar, e mesmo assim com estas decisões, o que é que também da vossa perspectiva é preciso ainda alterar e que apoios ainda são necessários? Se calhar começando por dar um bocadinho de nota da nossa atividade. A nossa atividade é uma atividade continuada. Portanto, nós trabalhamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 350 dias por ano, mais ou menos, dependendo das fábricas. Também não é segredo nenhum que a Navigator é um dos principais produtores de energia renovável em Portugal, renovável a partir de biomassa em Portugal. Nós temos cogerações tipicamente são unidades de produção cujo driver não é a produção de energia elétrica, mas é a produção de calor para o processo. Portanto, tipicamente são também processos muito estáveis. E estamos a entrar numa fase em que cada vez mais vamos ter cogerações em autoconsumo, que é uma figura que vai ser uma realidade e todas as nossas cogerações vão estar em autoconsumo até 2030. Independentemente disso, nós também investimos em UPACs. Portanto, nós também temos vamos ter no final do primeiro semestre deste ano 43 megawatts, o que em espaço industrial, portanto são locais, o que em espaço industrial ocupa certa área. E nós estamos neste momento limitados pelo crescimento, pelo espaço disponível para conseguir aumentar estes valores. E provavelmente teríamos que recorrer aqui ao autoconsumo à distância, aqui como o Nuno referiu. E isso, obviamente, tendo essa capacidade, abre-nos outras portas. Ou seja, se nós considerarmos esta energia se tornar competitiva com as baterias para descarbonizar aqueles processos que falei há bocado, ou seja, aqueles processos mais competitivos, nós podemos ter aqui uma solução que é vencedora e que substitui o gás. O gás diretamente. Nós estamos a olhar para as baterias, nós inclusive estamos comissionámos e estamos agora em testes de uma unidade de baterias, são 10 megawatts com 2 horas de armazenamento num dos nossos complexos industriais. Ela está ligada, não associada à produção, não associada ao autoconsumo, mas do ponto de vista do consumidor. Portanto, ela está behind the meter, ok? Sim. E contribui-nos, ajuda-nos e dando resposta. A Susana fez deu uma quantidade de hipóteses, eu diria que quase todas. Ou seja, nós tentamos jogar com a arbitragem, tentamos os serviços de sistema, portanto, tudo o que nós conseguimos, porque só assim é que o modelo, neste momento, ou pelo menos a viabilidade do negócio, aparece. Mas há aqui um ponto que para nós, consumidores industriais, também tem muita relevância, que às vezes não parece visível e que não se discute porque não é um tema de preço, é um tema de se calhar, qualidade de energia ou resiliência na resposta à rede. Por vezes, nós enquanto industriais, digamos assim, a nossa principal preocupação é o produto final. É garantir a estabilidade do processo de produção. Quando nós temos, como nós temos em algumas das nossas unidades localizadas em zonas de rede, não vou dizer se são boas ou são más, mas tem algumas em que nos deparamos com algumas situações, o nosso processo é sujeito a cavos de extensão, a microcortes, e esse tipo de eventos que depois contribuem para uma paragem momentânea da máquina, mas depois representa muitas horas de perda de produção. As baterias podem dar uma ajuda aqui.
Okay? E para nós, portanto, este aspecto da resiliência à rede e do apoio que nós podemos tirar com as baterias para dar resposta a estes eventos, também é significante para nós. Dizer ainda, e por opção também que fizemos, esta bateria que eu estava a falar há bocado, se calhar também na sequência do que se passou em abril do ano passado, é uma bateria que nos vai permitir arrancar com a fábrica, ou seja, tem capacidade de black start, tem capacidade de grid forming, ou seja, num evento em que nós perdemos a ligação à rede, e se por algum motivo a nossa cogeração não aguentar os consumos e a fábrica vier abaixo, a instalação vier abaixo, toda a produção vier abaixo, nós vamos ter capacidade para, ainda que ela represente um consumo, ou melhor, ainda que a bateria tenha uma potência que não corresponde ao nosso consumo total, mas tem a potência suficiente para lançar os auxiliares das cogerações e para permitir rearrancar com a máquina e com as unidades de produção e depois com as máquinas. Portanto, também tem este impacto. E às vezes este tipo de resiliência não se considera nos modelos de negócios, porque não é evidente, não é? Não é evidente. Se calhar que os eventos últimos começam a ser cada vez mais evidentes. Teresa, como é que vocês também estão a olhar? Ora, nós estamos a olhar para as baterias um pouco como a Navigator. A nossa principal... As baterias por si só hoje, com o consumidor industrial, não se pagam. Não é? Se formos comprar sem qualquer tipo de subsídios, é um pouco difícil. Portanto, são necessários neste momento ainda apoios para comprar baterias, porque de facto é complicado instalar baterias. Isso acho que é um ponto importante de referir. Mas para quem tem a sorte, como nós, e provavelmente a Navigator também tem, de conseguir implementar um projeto destes, nós vemos as vantagens da bateria em toda uma panóplia de coisas. A arbitragem, sim, certamente. Serviços de sistema, sim. Vemos os serviços de sistema não apenas na utilização da bateria, mas na potencialidade que ele tem de aumentar a flexibilidade da própria instalação de consumo. Ou seja, se eu tiver uma bateria que me apoia a parar uma instalação, sem que a rede o veja, eu consigo prestar muito mais serviço à rede, flexibilidade, porque consigo parar a instalação dentro dos regimes de segurança e dentro dos regimes de parâmetros de qualidade de energia que a rede me pede. Portanto, a bateria em si ajuda-nos a pôr toda a flexibilidade da nossa instalação de consumo ao serviço da rede elétrica. Isso para nós também é algo importante. Olhamos muito, e isso é a nossa grande curiosidade agora, para a questão que o Nuno acabou de falar, que é a qualidade de energia. Tentar perceber até que ponto é que nós conseguimos aguentar algumas instalações, especialmente as mais críticas, as que demoram mais tempo a arrancar, como é que se as conseguimos deixar a funcionar com pequenas perturbações na qualidade de energia. Isso também é fundamental para nós. E outro modelo de negócio que nós temos relativamente às baterias, e que se calhar também às vezes não é óbvio, porque isto não é um caso para os geradores, é a correção da reativa. Ou seja, uma instalação industrial gera reativa. Uma bateria, com os seus próprios inversores, consegue corrigir a corretiva sem eu ter que estar a instalar os famosos condensadores de compensação de baterias. E isso também é um ganho que a bateria própria traz para a instalação consumidora. Portanto, há uma panóplia de coisas que uma bateria behind the meter consegue dar, não é? E desde que seja gerida convenientemente, de forma integrada com todos os outros equipamentos de uma fábrica, que nos permite tirar proveito e pagar estas baterias. E, portanto, nós entendemos que isto tem que ser visto sempre de todas as perspectivas. Não há e seria irresponsável até em termos económicos da nossa parte só apostarmos num único modelo. Portanto, estamos a estudá-los todos e estamos a ver e analisar. Carlos, eu depois já vou a Samuel, mas ouvindo um bocadinho a perspectiva do que é um grande consumidor, mas depois olhando também para o autoconsumo e para baterias, se formos para consumidores mais pequenos, os desafios, se calhar, em termos económicos, são um bocadinho distintos e diferentes. Sem dúvida, a escala ajuda muito, não é? E mais uma vez, julgo que aquilo que falta é um incentivo correto. Eu se calhar, parece-me, honestamente, da experiência que nós temos, é que basta que este tipo... Se calhar vou desmontar isto um bocadinho ao contrário. Tipicamente ainda existe muito tradicionalmente aquele espírito, temos o consumidor, temos a produção e temos o transporte. E temos a regulamentação e todos os incentivos montados nestas três cadeias. O problema é que agora, quando olhamos para o ponto de consumo, este ponto de consumo já não é o consumidor clássico, não é aquela entidade que consome apenas.
Porque se tiver o fotovoltaico, já tem capacidade de produzir, autoconsumir e exportar alguma coisa. Se tiver mobilidade, a flexibilidade da mobilidade elétrica é de tal forma elevada, porque pode aumentar muito o carregamento, pode reduzir o carregamento de acordo com a necessidade, e cada vez mais se discute o veículo do grid. E depois temos a bateria. Então, quando estamos a olhar para um ponto de consumo, que pode ser doméstico ou industrial, estamos aqui a discutir escala, e já conseguimos, de uma forma agregada, concertada, gerir estas 4 alavancas, tem um potencial brutal para ser explorado. O tema é que todo o sistema, toda a regulamentação não está criada nesta perspectiva. E com certeza que o doméstico é o mais penalizado porque não tem escala. Samuel, como é que vocês ajudam neste desafio, principalmente a desenhar os sistemas para dar resposta a estes desafios? Basicamente, as baterias, de facto, como já disse anteriormente, são um ativo bastante flexível e fico contente aqui que os meus colegas de painel já tenham conseguido explicar toda aqui a criação de valor, a cadeia de valor das baterias. Acho que foi bastante importante. Na vossa palavra, acho que foi bastante bom. Do ponto de vista das baterias, elas de facto fazem arbitragem, fazem o time of use, ou seja, o shift do nosso solar para a noite, fazem o peak shaving, que é a eliminação dos picos de potência, que é o que não falamos, mas também podem ser utilizadas para o reforço da rede. Nós até temos um exemplo de um cliente nosso que tinha um pedido de capacidade, tinha um ponto de acesso à rede de 70 kW e precisava de utilizar 430 kW para serviços novos que iam lançar. E o que aconteceu era que, basicamente, deram-lhes 2, 3 anos para ter essa potência instalada no ponto de consumo. E aqui nós desenhamos uma solução com baterias, com 5 baterias, que imediatamente conseguimos garantir estes 430 kW disponíveis para responder a este desafio do cliente. Ou seja, aqui as baterias trazem aqui uma nova flexibilidade em que, olhando como um todo, podem ajudar a ganharmos time to market, podem ajudar a criarmos valor, mas também podem ajudar em várias situações, nomeadamente, como estamos a falar, na resiliência, que é um valor intangível, não é? Uma fábrica que tem um ativo como uma bateria, que é um ativo que tem um tempo de vida de 15 a 20 anos, em que, se calhar, nesse período, se houver um apagão, tem bateria paga, só que os custos consegue poupar pela paragem da fábrica. Acho que há aqui todo um stacking de valor que podemos olhar, inclusive novos serviços que irão sair no futuro, para ajudar aqui a esta componente da valorização das baterias. Sim, haver aqui uma participação muito mais ativa do que ao lado da procura. Vocês foram todos muito eficientes, o que para mim ajuda imenso aqui na vossa moderação. Ou seja, eu agora vou-vos passar a palavra um a um, para que um bocadinho, em jeito de conclusão, todos a poderem dar aqui uma visão para toda a gente do que é importante ainda para vocês e para tornar efetivamente o que é o autoconsumo e o armazenamento soluções que vos possam ajudar. Ainda mais, lá está, no contexto atual, com a volatilidade que existe em termos de mercados energéticos, mas também nos pontos que vocês já foram tocando agora, de falhas que podem acontecer e mais recentemente até com a tempestade, fenómenos climáticos cada vez mais extremos, que colocam efetivamente desafios em termos de segurança e de competitividade. Eu pediria-vos que, para apontar para vocês o que é efetivamente a medida mais urgente que seria preciso pôr em cima da mesa para começar a alavancar de vez mais a área toda do que é o autoconsumo e o armazenamento. Carla. Não, ainda por cima isto é um bocadinho ingrato, até porque eu se calhar vou começar pelo lado mais macro. Portanto, nossa principal preocupação, level playing field, custo de energia, leia-se energia verde e abundante, e nesse sentido, eu quase que diria, para a questão do autoconsumo renovável e storage, esta questão do the devil is in the details, isto é, este enquadramento regulamentar que permita o uptake deste tipo de soluções, portanto, aqui quer uma perspectiva regulamentar, quer uma perspectiva de financiamento inicial, portanto, eu acho que a partir do momento em que isso seja possível e estejam criadas as condições para
esse primeiro passo, eu acho que depois o mercado e aquilo que é tudo o que foi aqui trabalhado em termos dos grandes consumidores e também na vertente das utilities, comercializadores, etc., depois o resto eu diria que essa parte é mais fácil de resolver. Portanto, o momento inicial é sempre difícil e este ajustamento regulamentar e de incentivos financeiros para garantir este uptake inicial com storage, porque o storage até há bem pouco tempo era um bocadinho o patinho feio, portanto não havia business case, tal como referia a Teresa, ainda não há, portanto, mas este momento é um momento certo, principalmente dada a situação e a conjuntura geopolítica atual, acho que se não for feita uma aposta agora, provavelmente não será no futuro. Portanto, é o momento certo para, com um pequeno twist regulamentar e da parte de financiamento, se conseguir ter este primeiro uptake e a partir daí deixar o mercado funcionar. Carlos. 3 bullets. Bem, se a palavra de ordem é resiliência, nós podemos estar a discutir resiliência do ponto de vista de rede, mas também podemos estar a discutir resiliência do ponto de vista do consumidor. Eu acho que é o sonho para qualquer consumidor, com meia dúzia de painéis fotovoltaicos no seu telhado e mais um storage, com esta dicotomia conseguir alimentar um conjunto de cargas críticas para que iluminação, frigorífico, telecomunicações e pouco mais. Não posso fazer um assado porque não tenho potência da rede, mas tenho um conjunto de cargas críticas a ser alimentadas. E este discurso pode ser exponenciado para outros segmentos de consumo, nomeadamente chegando à grande indústria. Por isso, acho que este paradigma é para onde queremos caminhar, parece-me que é o caminho que todos nós temos que correr, de que forma ainda vamos tentar perceber. Agora, esbarramos realmente nas formas de financiar este tipo de coisas. Como é que se financia? Como é que se licencia? Mas aqui, para já, vou discutir como é que se financia. Apesar de estar previsto no Decreto-Lei 15, há mais de 4 anos, esta agregação e esta prestação de serviço-sistema, principalmente do ponto de vista de behind the meter, em que queremos agregar fotovoltaico, storage, mobilidade, consumo e prestar o serviço-sistema de uma forma agregada. Eu falo do ponto de vista comercializador porque, por natureza, sou um agregador, por isso está montado. Estamos a tentar fazer algum tipo de experiências e esbarramos que há aqui um conjunto de regulamentação que ainda não está criada nesta perspectiva de behind the meter, por isso não podemos prestar. Eu, se quiser prestar com storage isolado à rede, consigo. Behind the meter à rede, consigo. Mas se tiver fotovoltaica, fotovoltaica consumo, já não consigo, porque ainda falta aqui peças legislativas. Estamos em 2026. Isto é importante ou não é importante? Se é importante, temos que pensar nisto. Por outro lado, outra forma de financiamento. Eu, quando monto uma bateria, ela já está a prestar algum serviço à rede. Não deveria ser remunerada por isso? Aqui não se está a pedir subsídios, está-se a pedir, vamos lá remunerar aquilo que cada um já presta. Ou seja, não estamos a pedir mais do que isso. Terminando, estas coisas acho que vão acontecer desde que haja uns estímulos corretos, não desde que haja uns estímulos contrários. Os IECs, o autoconsumo, os IMIs e por aí adiante, isso aqui é muito estranho. Nuno Martins. Se calhar, fugindo um bocadinho ao tema do autoconsumo em específico, mas pensando em renováveis em geral, é indiscutível que hoje em dia a energia renovável tem potencialidade para ser, de facto, a fonte de energia mais barata, ainda para mais em contextos geopolíticos complexos, em que temos questões de dependências do exterior e por aí fora. E, portanto, a melhor maneira de melhorar a resiliência e a competitividade da indústria portuguesa é dar-lhe condições para ter energia barata. E, portanto, tudo o que se puder fazer para ter as regras muito claras do que é que se pode ou não fazer, ter as questões coerentes de quando queremos incentivar uma determinada atividade, ter, de facto, a regulação toda a apontar no mesmo sentido e não com mensagens contraditórias. E a questão do licenciamento, que seja para autoconsumo, seja para utility scale, temos gigawatts de projetos empancados em várias fases da cadeia. E isto depois é uma questão que também que se propriamente vai autoalimentando. Nós conseguindo pôr mais renováveis, conseguimos ter incentivos naturais para pôr mais storage desbloqueia mais renováveis e é um ciclo retroalimentado. Nós temos o nosso consumo que está muito ligado ao nosso processo industrial. Não é?
Mas a verdade é que temos aqui umas portas que se abrem com a descarbonização e com a eletrificação de alguns usos e vamos substituir, obviamente, os combustíveis fósseis. Portanto, essa porta de consumo pode ser uma nova porta de consumo. Não é? Mas isso só faz sentido, e pegando aqui também no que nos estava também a referir, que se a energia for competitiva, ou seja, se houver preço competitivo. E as renováveis associadas inclusive a baterias, podem nos permitir chegar a esse ponto, em que nós dizemos simplesmente, olha, vamos deixar de usar gás natural, vamos passar a eletrificar os nossos consumos, porque a solução está aí e a competitividade do nosso processo, ou melhor, a competitividade da nossa indústria vai aumentar e vamos conseguir exportar e vamos continuar a investir e vamos continuar a crescer. Portanto, as baterias podem ter aqui um papel fundamental. Agora, mas no curto prazo, foi essa a pergunta que a Susana tinha, nós não podemos esquecer que há aqui uma quantidade de custos hoje em dia que são colocados em cima da energia elétrica. Nós estamos a viver um momento que é sui generis, porque se nós formos à crise energética anterior, houve um coupling muito direto entre o preço do gás natural e a eletricidade. Sim. Não é o que está a viver agora. Nós estamos com o preço do gás natural, ontem estava a 55, anteontem na semana passada estava a 60, e a energia elétrica em março, também se calhar pergunta hídrica, mas a verdade é que a energia elétrica não subiu nada comparativamente às subidas que registraram no gás natural. Pode haver aqui, efetivamente, uma janela para se conseguir tirar proveito das renováveis e do bem que elas trazem ao sistema para ajudar a descer os custos. Agora, não podemos é onerar o preço final de energia, porque, na verdade, eu, enquanto consumidor, interessa-me o preço final de energia, é onerar o preço final de energia como data de outros custos, não é? Que depois, no final, vão subverter, no fundo, a decisão de tomada. Não é? Portanto, essa é que é a medida mais concreta. Teresa. Eu não posso deixar de esquecer que sou o consumidor industrial, não é? E enquanto consumidor industrial na Europa, cada vez os desafios são maiores. Nós temos que nos tornar verdes, temos que cumprir com uma data de legislação que às vezes é contraditória e demasiado restritiva, temos que competir contra os chineses, temos que competir com os americanos, temos uma série de questões aqui que estão a dificultar e de sobremaneira a vida de um produtor, especialmente em Portugal, porque Portugal compara mal, como dizia a Carla. E, portanto, eu não posso deixar de dizer aqui que, obviamente, e toda a gente que já falou comigo, que me conhece, que aquilo que a indústria quer é energia verde, abundante e a preço competitivo. E com uma qualidade de energia que não nos para as fábricas também, já agora, não é? Pronto. E essa questão é extremamente complicada neste momento de obter. E, por isso, estamos sempre disponíveis para qualquer solução que nos apareça de descarbonizar, de tornar a energia competitiva. E só gostava de deixar uma última nota, porque eu acho que é importante, que é, nós estamos aqui todos a falar em pôr mais renováveis, em pôr mais baterias, em ter um sistema mais resiliente, mas isto só serve se houver consumidores. E aquilo que nós estamos a ver atualmente, e isto é uma carga regulatória muito grande, como dizia o Nuno, é que cada vez mais para a indústria está a ser difícil competir com os seus parceiros. Portanto, olhem para isto quando fizerem a regulamentação, olhem para isto quando quiserem fazer investimentos de rede suportados pelos consumidores. E lembrem-se que só há modelo de negócio para a maioria de vocês que estão aqui se houver consumidores a consumir. E nós queremos consumir e queremos consumir mais. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer quando investimos em sistemas de flexibilidade, como o Bondalti está a fazer, é tentar não só manter-nos competitivos, como criar novos modelos de negócio, como criar novas fábricas, novos produtos e crescer, e promover o crescimento do país. Eu acho que é essa a mensagem que eu gostava de deixar. Samuel. Para terminar, acho que é importante criar aqui as condições no mercado para que possamos valorizar as baterias em todo o seu potencial. E aqui acho que é importante olharmos para mercados mais maduros a este nível, nomeadamente o mercado inglês e o mercado alemão, que já trabalham há bastante tempo neste tipo de valorização, e acho que vale a pena olharmos para o que é que eles estão a fazer e tentar importar alguns desses mercados para Portugal, de forma a criar valor para a indústria e para toda a sociedade, para termos redes mais resilientes e com mais capacidade. Obrigada a todos. Já passámos aqui um bocadinho o tempo, mas eu quero só dizer que deixámos aqui mensagens muito importantes para o regulador e para o legislador. Há aqui um trabalho muito grande a ser feito do lado da procura e eu espero que isto sirva para resolver algumas das questões que vocês têm enfrentado. Obrigada a todos.
Boa tarde outra vez. Enquanto aqui as minhas colegas mudam completamente o setup do palco, vamos passar de 7 para 3 pessoas. Dizer-vos que temos ainda 2 painéis. O próximo painel, que será moderado pela minha colega Susana Seródio, será dedicado ao Grids Package. Teremos depois um coffee break e encerramos com um painel dedicado ao armazenamento como garantia de bancabilidade de projetos de energias renováveis. Eu vou já chamando ao palco os próximos intervenientes aqui em debate. A Susana Seródio volta ao palco para moderar o debate sobre Grids Package e os impactos do setor energético. Infelizmente, a Dorte Fouquet não se pode juntar a nós porque perdeu o avião. Portanto, ficou em Bruxelas. Mas teremos, para falar sobre aqui o Grids Package, novamente Patrick Clarence, da Energy Storage Europe, e a Vidushi Dembi, da Wind Europe, que se juntam aqui à Susana em palco. Ai. So we go to Europe now and what is happening there. Thank you so much to both. Patrick, welcome back again to the stage. Vidushi, thank you for coming to Lisbon. It's a pleasure to have you here with us. And we are going to talk about the grid package. So the European Union has been pushing member states in the last few years with new package, revision of directives, action plans, but still we are not seeing the pace that we need for renewables and storage. And now we have a new package with, again, a revision to the RED III. And hopefully we are looking into this and expecting that finally there's some kind of implementation and not only, again, regulation that actually is not solving the problems at local level. Looking into Portugal and looking into the grid package, we are seeing like a window, finally, because Portugal has actually already grid access problems. We need to focus more on resolving also look into the plan of the network and delivering it. Make a better use of the existing infrastructure that we have, and of course create regulatory conditions to faster the permitting of the accents. So with this picture and looking into what the grid package can bring to us, Vidushi, I will ask you, from the developer's perspective, what is the real impact of the limited grid access today? And this is the case already in Portugal. And how would anticipatory investment change the project's pipeline that we are seeing in the last years? Yeah, thanks a lot, Susanna. Very glad to be here. I mean, the impact is quite real, right? I mean, grid access, when we talk about grid access, it's a matter of energy security for Europe. We are seeing with what is happening in Middle East right now, we have been through energy crisis before, and we know the impact that imported fossil gas has on European electricity prices and European competitiveness. So we know that the fastest and the surest way to really get rid of this vulnerability is to deploy homegrown renewable energy. But right now, that is not happening as fast as it should, because many of these renewable projects are not able to connect to the grid, right, as you mentioned already. I mean, talking about wind, across Europe, currently there are more than 500 gigawatts of wind energy projects that are stuck in grid connection queues.
And one of the main reasons why that is actually because grid planning is quite reactive still, right? I mean, investment decisions trigger only after the requests are made. But then the timelines with which a grid expansion works and the time it takes to build a wind farm or a solar plant, it's quite different. Yeah. So forward-looking planning and then anticipatory investments, these are going to be really essential pieces of the puzzle. Today's planning framework, so if you're talking about the TYNDP, the 10-year Network Development Plan, which is the cross-border European projects, or be it also how the planning is happening at the national level. These planning frameworks are working in silos, let's say, and they are not really aligned with the net zero targets and where Europe wants to be in 2030 and 2050. So that is something that is that needs a lot of work, let's say, to do. So that's why we need this central scenario. So a central scenario that will really guide how we achieve net zero future, which will be, of course, supported by the renewable energy targets and electrification goals. Of course, the member states will have their own national sensitivities, which will feed into this central scenario. But this scenario will actually really help into giving clear visibility and clear investment signals as to where we have to work on, right? So once we figure out the planning piece, then we have to really work on grid investments. We have been under-investing in grids for the past decades, and essentially anticipatory grid investments, right? We have to already see where the supply and demand is expected to come proactively, so in a more forward-looking way, already looking 10 to 12 years into the future. And this has to happen not only on the transmission, but also at the distribution side of things, right? So those two things. I will also mention one more thing, which is going to be, again, a game changer, which is to move away from this first-come, first-serve mechanism of handling grid connection queues, and to really weed out the zombie projects that are really clogging up these queues, and to focus on projects that will bring system-level benefits, and to also make sure that we have a balanced mix of technologies, be it generation technologies or storage or demand. So I think European grids package has many things to work with, and it's only a matter of implementation and how the member states will work with that. Okay. Patrick, from the storage side, can storage unlock virtual grid capacity, and how should this be reflected in the planning, when we are doing the planning of TSO and DSO, of course? Yeah. So we see this now already, Susanna. We see, and I'll give you an example, and maybe some will be astonished why this is possible, but the TSO in Germany, TransnetBW, is building now, owning and building a storage, the TSO, regulated entity, of 250 megawatt, in order to utilize a transmission line coming from north of Germany to south of Germany more efficiently. You're all aware that there's this N-1 criteria that you normally use from 3 lines, the capacity of 2 lines only, and that therefore you need to keep this reserve. So what they are doing is, in southern Germany, they're saying, wait, you put 250 megawatt of storage, and this will cover 1 hour of consumption locally. And if this line falls, the N-1 will be given by the storage device. So we utilize the line more efficiently. It gives us 1 hour of redispatch, maybe repairing whatever could be done in 1 hour, and they use it in this way. So it's a virtual line. It's maximizing, it's a non-wired alternative to increasing the capacity of the transmission system. So it is something which is working, which is done today, and which can be done more often. If it must be done by a regulated entity themselves or by a market player, it's another discussion. But yes, storage does it today already to increase the capacities of the grid. But we should look into market first, right? And give this to the DSOs and TSOs. What do you think? There is a clear statement in the Clean Energy Package of 2019 in the electricity regulation, which, if I'm not mistaken, is Article 52, and says that it must be market players owning this. But there are 2 exceptions in this law, and one applied for them. One is
if it's a fully integrated network component, think, then it is used from a transmission or distribution system operator. And the other one is if they make the market test and nobody provides this service, which is deemed necessary. And it's the second route they took. So it's an exception to the rule which was applied in this case. Okay. Going into flexible connections, storage and system optimization, the EU framework also highlights the demand flexibility, storage, more dynamic use of the grid, and key tools to maximize the usage of the existing grid. And Patrick, continuing with you, what regulatory changes are most critical to enable storage to fully participate in flexibility connection schemes and deliver system value? One could argue that having a flexible connection scheme is already a system failure, because it should not happen. Yeah. And if we would have invested anticipatively, we would not have it today. But we have, the energy system was always known to have a lot of inertia. It still has a lot of inertia, and I'm not talking about generation only. This is replaced now by power electronics, but the other inertia stays very strongly in the system. So we have now, for the first time, a real concern in Europe that we see we need these generation capacities, gas prices, import, security of supply, that we see that we need the storage capacities for the flexibility and reducing the cost. I said this morning in the session, energy storage, 1 gigawatt of energy storage is reducing the grid cost at up to 50 million euros a year. So it's really not a little game, it's significant. And we see that we don't build the grid fast enough. So that's why we go to flexibility. And now what do we do? We're talking about competitiveness, we're talking about geopolitical stress, we're talking about America that we cannot trust anymore. It was our ally, they let us somehow down, that's a feeling in the press. Asia, we cannot trust them, letting us down, doing a lot of pressure on us. So we need to be independent. And now we're talking about data centers, artificial intelligence. We need it here. Yeah. We need to have an own AI, European-made, because we can't rely on the others, can we? So, and how do we put it now in? We have no connection. So what do we do? That's where we are. So here's energy storage is helping to solve this issue too. Because on one side, the data centers are not needing always the same demand. All the learning phase and so on can be shifted to data centers which have electricity or other moments. And these are sometimes minutes only where the peak is there. So storage is fitting perfectly in this discussion. So just to finalize, so instead of having the discussion like in the States, that data centers are increasing the prices for the consumers and for industry of electricity, by coupling them with storage, we add flexibility mechanisms to the system. And don't repeat this, but they have a lot of money, these data centers, so they can pay for this flexibility added to the system, and then we end up in a more flexible and cheaper system for overall society. Fiduci, from the side of developers, are they ready to accept a non-firm connections in exchange for faster grid access? And under which conditions would this be possible? Well, yes, flexible connections are or can be a good tool, specifically in areas, at least as per the regulation, in areas where grid connection, grid capacity is low or there is no grid capacity. So these can be good tools specifically for that. But I think what is important to remember is these are temporary tools, right? As Patrick said, if we had enough grid capacity, we didn't have to really use these tools, right? So this has to be, so it's a good tool, but it is a temporary tool. And it cannot really replace structural grid expansion and upgrades and modernization. So that is something, that's a caveat, very important caveat. But apart from that, there are also certain essential conditions, as you said, for at least the developers to accept this tool. The most important one being clarity. And what exactly does it mean to be flexible, and what does a flexible connection really mean? How long will the curtailment be? How frequently will it occur? What is the duration? What are the volumes that will be impacted? So these are real questions which we have not very clear answers to right now, because currently we don't have we don't have a common framework or a clear understanding of how these
flexible connection agreements will be implemented, because some of the TSOs are trying to do it differently in their own ways. But why I'm saying this, because if you're not able to answer these questions, it really poses a risk to the business case of these renewable energy projects. Because, I mean, you cannot expect an offshore wind farm to get easy finance when the system operator is offering 100% flexible connections. We're also seeing cases like these. So that's why, I mean, to have clarity as much as possible as to what we are signing up for is absolutely essential. And then once we have these connections, it has to come with a plan to be converted into a firm connection in a given, in a determined amount of time. So that has to be also, the duration has to be fixed, and it has to be converted into a firm connection. And also another point is that this does not have to be the default mechanism, and this has not to be like the first option as to how the system operators will give connections. To new assets from now on. So there are certain conditions on the basis of which we can really utilize these tools. So if we are taking care of these things, I think these can be a good tool to manage. Basically, visibility and guarantees that you'll come to a firm connection after some time. Yeah. So, and at the same time, we need to look into repowering, hybridization, that we know also they're going to offer ways to optimize the existing grids. So how the EU framework and recommendations that are coming from the grid package, including the guidance for CFDs, better support repowering under the current market reality, mainly looking at Iberia and very low prices? I mean, yeah, repowering and hybridization, these are excellent ways to really better use our grids. But I think instead of designing specific CFDs or specific support mechanisms for these projects, although that is also a discussion to be had, but I think we have a much more efficient way or a faster way, which is to fix permitting, right? EU already has excellent permitting rules for renewable projects as part of the 2018 Renewable Energy Directive, which we now call RED 3. And we are seeing that in countries where permitting is working well, repowering is already happening at scale, even without specific support schemes, right? I think Portugal needs to sort out certain things with respect to repowering. Like, I think there is some clarity required on the land status for such projects. So I think that there is still some work to do. The grids package should be able to help. But I can think of already countries like Germany, for example. I think it's a very clear example, just for context of how fast the things are moving. Germany has permitted already 20 gigawatts of wind energy in 2025 alone. Yeah. So things are quite fast with the permitting there. And they have a very well-established and predictable auction system, which includes greenfield as well as repowered. Exactly. So I think they have done quite well in terms of fast repowering. So repowering and because of permitting. Because if permitting is slow, I think, be it new or repowered projects, they are going to be stalled. So I think the most effective way would really be to transpose the RED 3 provisions for repowering and permitting, and to treat these upgrades of the existing assets, so be it repowering or hybridization, faster than you would treat a new project, right? Because it's an existing project upgrade. But that said, as I mentioned before, to hold auctions specifically for repowering projects, that could still be an option, because you're really comparing like with like projects. So that's, again, a discussion to be had. On hybrid assets, again, I think on a European level, we are lacking currently a strong regulatory framework to be able to incentivize hybrid projects. I mean, they make technical sense, they make business sense. So the grids package does have some useful language on permitting, on environmental impact assessment, so that should help. But I think also another thing is specifically in terms of the technical rules, because currently we have a ongoing revision of the EU network codes, and then it will be transposed to the national grid codes. And how we incentivize better grid connection of these hybrid assets is also something to have a closer look on.
Okay. Can I just add Yeah, to Patrick. this? Yeah, Very- you can very add, and you can answer the how can hybridization with storage help the business case I for repowering and also for greenfield. I just want to add that if you do permit, give an example, 100 megawatt storage and a 500 or 200 megawatt wind, there's not 300 megawatt of connection you need. Exactly. And the mathematics 2 plus 1 is equal 3 is not correct for these projects. And this is something the regulator, the permitting does not take into consideration. The grid connection very often does not take into consideration. So if you have storage, you normally do not or very slightly increase the demand from the renewable asset. And that's something we need to make the people understand. Regarding the hybridization and permitting now, the new proposal is that this will be done in 6 months. That's the new proposal on the table. And then we're back to what you said. It's nice to have regulations, but are they applied? Are the member states following it through? And we need to see that we do it with all the others. It's about the money again. So for example, if you want to subsidize storage projects or renewable projects in your member states, actually the storage projects in this case, you need to put FCR on the market. So this was in the 24 Electricity Directive, it was assumed. So we have discussed it here in Iberia. It's not the case, but FCR should be a market-based product. So this is pushed through the money. You can subsidize, you can give money, and because starting infringement procedures against all member states, it's a bit difficult for the Commission, but that's one of the tools. At the end, it's all about the market design again. And it should be a logical conclusion. If we have renewables, which are now base load, because that's what we're talking about, we go from a centralized system with a lot of rotating masses to a decentralized system as default, which therefore has the market obligations to bid in the day ahead, to fulfill balancing obligations and so on. But then you need also to give this a chance to flexibilize where you co-locate and where you do not water down the rules, but you allow the technologies which are there, allow the variable renewables to play like any other generation asset and to participate and to be in the market. And this means, again, the connection, but also the fact that it's recognized as an important infrastructure overriding public interest, and so on and so on. So you need to make these measures to facilitate the connection. For sure. My last question, of course, is permitting. What are the critical success factors to ensure this measure actually result in a faster project delivery in practice? So we already give the example of Germany. You're talking about the overriding public interests also. We're still talking about in Portugal also on the one-stop shop it's not happening yet. What do you need to do? Yeah, I can start. I mean, we in Europe, we are not lacking any, we don't have lack of legislation, right? We already have good legislation. It's just a matter of implementation, as Patrick was also saying. So implementation of RED 3, I mean, it's already there. So that has to be a priority in all member states. The first thing would really be digitalization of permitting, right? As you were mentioning, a digital one-stop shop. Again, that's something already a part of the Renewable Energy Directive, but is it really happening? In many member states, or most of the member states, the process is still very paper-based. It's spread across various authorities, so it's still a very slow process. So to have this digital one-stop shop is going to be super helpful. We actually, as Wind Europe, we experimented, or we have tested this tool called Easy Permits, and we did this in Denmark.
and where the permitting agents were already, they reported that they already could permit 3 times as many projects as they would normally, because they said that it reduced their administrative burden to at least by 50%. So just by digitalization of the process, it helps make it more efficient and faster, actually. But we're also calling for a European center of excellence for permitting, because, I mean, it's essentially to provide ready-to-use tools and to standardize these tools so that multiple parties can use this, because not every member state has to really reinvent the wheel, and we can already use what is working in one place and to really scale what is working. Second, as I said already, simpler procedures for repowering, for permitting. I think there is no going round for it. And then third, as Patrick has already mentioned, I think that's really crucial to recognize renewables and grids and batteries as being an overriding public interest, right? Again, the case of Germany, I think they have used it very well to accelerate their permitting. Again, one thing that Portugal, for instance, I think still has some work to do. Apart from that, I mean, talking only on the grids package aspect of things, I think there are, so these are already things that are helpful if implemented. There are some things that are, the aim was to be helpful, but I think there is some caveats or some improvements to be checked there. One case that comes to mind is renewable acceleration areas. The aim was to really accelerate in these specific areas, but I think it can also, I mean, in certain cases, it can lead to added bureaucracy and just not really accelerating, but actually slowing down the process because of that. So that is one. Second would be community engagement, right? I think many countries already have a very good way of engaging their local communities in their own way. So I think too overly prescriptive EU rules on, you know, middlemen or how to manage this local community connection. I think the national level or like the member states are much better able to do this and not to be overly prescriptive from an EU aspect of things. So I think, I think we have what we want to work with already there, so it's really a matter of implementation. Reality and challenges in local communities are very different from country to country, so every regulation about this is, can create even more problems than that bring solutions. Patrick? Maybe just to add to this, if we don't make it more efficient, we'll even slow more down, because now we have the Industrial Accelerator Act, the IEA, which is stating that if you want to have public support for the projects, and you have an auction therefore, you need to have a certain European content on this. So now you need to verify the European content. I need to understand how to evaluate this and how to do it. So this is not clarified. I personally believe it's a good idea to do the same as basically was done in China in the 80s, saying you want to penetrate our market, you want to come to our market, you need to have local content, you need to have technology transfer, you need to have a minimum of research done in Europe, you need to employ a minimum of people on the local workforce, and this is things which we're doing now. Europe is waking up that the access to the European market can be monetized or at least used to our advantage. And this will add new layers of complexity. But they are needed if we don't want to lose. Look at the wind industry. This is one of the few renewable technologies we really have in Europe, and we really should keep in Europe, like maybe the pump hydro storage or the storage or hydropower in general. And therefore, we need to make these rules. It's the only way how we can protect our industry and not be the only market left for the Chinese around the world, because all the others are closing. So, and it's not Chinese necessary. It's any country which is importing and not allowed to do so in the States or any other country. So we have to add this, and we will create more complexity, and we need to facilitate this permitting and grid connections and everything around. It's in our own interest. But I believe we're waking up to this. We really need to wake up. So I think we have time for one or two questions of the public. I don't know if we have questions in Slido, but I will ask the team to
No? If they are, they will appear. If not, I will ask you just to left a message for Portugal. How we should really look into the challenge that you are facing and be the most urgent measure to implement. I don't think it's only for Portugal. I mentioned it before, the inertia in the energy system and not generation inertia. We need to open up to new technologies, to adapt them, to have the renewables, to have the storage, to have the intelligent grid technologies and all of this. But we also have to accept that the rules we have established may be challenged. Storage could, in theory, in some situations, game the system, increase the prices in order to earn more money. That's possible. And this is due to the fact that the market design is allowing this. And it's due to the fact that we have a centralized market design still ongoing. And we're still struggling to move into the new world. We're not going there. And to have all the products which Tim gave, to put them on the market, to allow everyone to participate in frequency containment, to create a new product to minimize curtailment, because that's what we want. We want to maximize the use of the renewables and not import gas. So minimizing renewable curtailment should be a market product, which is what he mentioned in Scotland, it's happening. Yeah. So we need to have the right tools for the new energy system with the main aim to lower the prices. That's what we want to do. We need to lower electricity prices. We cannot go on to be the only continent on this globe which pays so dearly and so expensively for electricity. We'll be losing all competitiveness. So we have the tools, we have the storage, we have a very good grid compared to other parts of the world, but we have huge costs for electricity. Yeah. Find the error. Vidushi. Yeah, I mean, Patrick already mentioned general points, but if I have to say specifically for Portugal, I think, again, from a wind perspective, I think repowering is a key, I won't say challenge, but an opportunity, really, right? I mean, Portugal has one of the oldest wind fleets in Europe, so I think there is a huge potential there. For hybridization, I think Portugal actually gives a good example for other EU countries and how fast the hybrid assets are able to, how fast the existing assets are able to be hybridized. Exactly. So I think that's a good thing that's already happening. And then another thing I would say is to manage the grid connection queues and to have this balanced mix of technologies, right? Because as you mentioned earlier, we are seeing more and more negative prices. So how do we manage that? Are we having the right mix of technologies that the system needs, right? That particular system needs. So these are some things that I think Portugal has more things to look forward to. Thank you both. I thought it was super interesting, and I think it's now time for a break, right? Coffee for everyone. Thank you. Thank you, Patrick. Thank you, Vidushi. Obrigado, Susana. Como a Susana disse, está na hora do nosso intervalo da tarde, portanto, vemos daqui a cerca de 25 minutos. Coffee break é no mesmo sítio, só subir as escadas. Obrigado, até já.
Boa tarde a todos, bem-vindos de volta. Vamos agora avançar para o último painel de hoje, com o nome Armazenamento como Garantia de Bancabilidade de Projetos de Energias Renováveis. Antes do debate, avançamos com uma apresentação, por isso eu gostaria de receber aqui no palco o Juan José Blanco Garcia, da Aspa Ibéria. Para mudar? Uhum. Ok, pues obrigado, Pren, por dar esta oportunidad de falar neste panel de optimização e bancabilidade. Vou tentar falar o melhor português que teño, não é excelente, mas é ótimo. Portanto, se eu falo algo en español, pues peço desculpas. Ok, pues algum de nós, de vocês, conhecem já a Expo Iberia. A Expo Iberia é a filial da companhia suíça de alcance global Expo, que é um grupo suíço presente en máis de 30 países e en España desde 2001. Nós entramos ao mercado portugués en 2019 e desde entonces pues, para a Expo é un mercado estratégico. Comenzamos con unha pequena planta que ficou sin feed-in tariff, mas desde esa data estamos a apañar e prestar servicios bastante relevantes no sistema eléctrico portugués e pois unha das coisas que vemos como vital neste mercado é a flexibilidade, que já llevamos todo o día falando dele. E para iso, comenzamos primeiro con a flexibilidade dada por activos renováveis, que é algo que é o noso expertise en área de trading. E agora pues, estamos prontos para prestar ya este servicio tanto a España como a Portugal desde ya mesmo. Por tanto, que temos en Portugal? Temos máis de 1.500 megavatios de todas as tecnologías. Temos eólica, temos fotovoltaica, temos eólica e temos centrais de residuos. A cuota de mercado que temos actualmente no mercado é perto de 40% e temos un centro de control homologado en España e en Portugal desde 2012, prestando pues, ao comezo simplemente servicios de despacho delegado con REN. E agora mesmo pues, ya esta figura de centro de control tradicional mudou e pasou a ser non só unha figura de ligación con o TSO, mas prestamos servicios de preços negativos, cando en 2024 fomos requeridos pelos productores e agora pues, o seguinte que facemos é servicios de balanzo en todo o sistema portugués. Tamén, ao mesmo tempo, somos a nosa alma é de unha empresa de trading en Suiza, pois estamos a prestar servicios de hedging a corto prazo e tamén a longo prazo con máis de, non sei, 70 ou 80 PPAs firmados só en España para consumidores e produtores. Pois, como estaba a dizer, a flexibilidade é algo que nós damos moito valor, achamos que é crítico para cualquier sistema eléctrico que teña renováveis, que teña incertezas, porque é certo que as renováveis teñen moitas vantaxes, mas tamén teñen algunhas incertezas, e temos de adoptar a rede e os servizos para os produtores para facer unha rede máis segura, máis valiosa e máis preparada para traballar con estas incertezas que temos. Por iso, pues, como eu dixe, desde o primeiro momento que as renováveis tiñan má capacidade de participar en servizos desse sistema, que máis ou menos era novembro de 2024, comenzamos todo o proceso de habilitación con REN, participamos en MFRR, depois, desde o ano pasado, participamos en AFRR, fomos
detrás de TP o único agente independiente que está a prestar este servicio y con unos resultados bastante valiosos para os nosos clientes de producción dentro da plataforma de agregación da Expo Iberia. Depois, ao mesmo tempo, levamos já tempo, porque o certo é que a Expo Iberia, o Expo, temos já baterías nos países nórdicos, temos en Suiza, por tanto, estamos a aproveitar o expertise para preparar o noso negocio para dar este servicio en España e Portugal. Temos já o algoritmo de optimización, temos já o centro de control preparado para isto, con todas as sinais prontas para compartir con todos os clientes que están na fase de dimensão da batería, de que temos que preparar na escada do PES. E, pois iso, estamos a desenvolver un produto que acho que vai ser valioso e vai ser crítico no sistema portugués nos próximos anos e iso. Por que vemos que é importante e crítico agora mesmo as baterías en Portugal? Pois o novo manual de procedimento de gestor global do sistema dá a posibilidade de facer máis curtailments, mesmo sexan remunerados e teñan un redespaso. Agora mesmo é certo que Portugal, con respecto a España, ten má vantaxe para os produtores portugueses que quase non teñen curtailments, mas como isto e é unha realidade e unha posibilidade no novo manual de procedimentos, acho que vamos ter máis nos próximos anos e a batería é unha maneira directa de conseguir que estes curtailments non afecten e teñan un menor impacto económico nos produtores. Tamén, ao mesmo tempo, já falamos, infelizmente somos un país bastante dependente e bastante sensible a temas geopolíticos externos. Por tanto, a volatilidade de prezo, todos lembramos a COVID, con prezo de 25 euros e quase negativos e ceros. Depois, a fatal guerra de Rusia, agora Irán, pois há uns spikes tremendos que é crítico e abre oportunidades moito importantes para as baterías facer un modelo de negocio que acho que faz todo o sentido económico e a idea é que os consumidores teñan uns prezos os máis planos posibles e os produtores até ese momento chegar aproveitando estes spikes. Depois, agora mesmo, os servicios de ajuste en Portugal son bastante lucrativos, son interesantes e dá un revenue stacking bastante importante que permite crear un modelo de negocio claro e certo en Portugal. E, ao mesmo tempo, unha batería, integrar unha batería, ajuda a bancabilizar proxectos renováveis e por iso, entre estas cosas, vemos as baterías como unha figura que vai chegar já e ven para ficar. Pois, un pequeno gráfico de cual é o proceso de videomercado de un proxecto BES, seja híbrido ou seja standalone, mesmo que un standalone agora mesmo en Portugal non esperamos que cheguen nos próximos meses, mas pois começa con un acceso ao mercado feito pelas por Iberia ou cualquier outro agregador. Depois temos a optimización multimercado, que já facemos como activos renováveis e é simplesmente unha ideia de meter a batería no algoritmo como novas variáveis. Estas variáveis parece algo sencillo, mas teñen de ser feita quasi tailor-made, porque é certo que cada proxecto híbrido ten particularidades bastante complexas e pois, até nós desenvolver este algoritmo pois, está a supor bastante traballo para todo o equipo, mas o certo é que já temos unha solución que funciona bastante ben e estamos a aproveitar o expertise que temos neste mercado. Depois, operar nos mercados, facer bids, aproveitar os prezos da MFRR, a FRR, se en cualquier momento, como a unidade física da parte do consumo da batería,
se pode participar no mercado de banda MFRR, que é un mercado que é bastante lucrativo, que está a dar unha flexibilidade importante á rede como os consumidores, pois tamén vamos facer bid neste mercado. E unha vez que temos temos as casas sobre o mercado, pois o noso centro de controlo manda directamente as consignas tanto as baterías como a unidade física que está a participar, e depois, como todo, pois ten de ser remunerado para os produtores, pois facemos o settlement, a liquidação e o reporting, con uns reports claros, con analíticas e con cualquier dúbida que seja preciso esclarecer. Depois, pois isto ya son cousas que ya foran faladas, non temos moito tempo, mas quais son os beneficios os beneficios que facen un revenue stack de unha batería, pois desde menos curtailments, menos custo de desvío asociados a point of injection, arbitraxe en todos os mercados diarios e intradiarios, e tamén temos de inserir o continuo, mellores restriccións técnicas e o máis complexo de todo, que é chegar até participar en servicio de ajuste, que é algo que non é fácil, mas eu acho que, non sei se está por cá, mas o feedback que estaba a dar do servicio que está a presentar aos nosos produtores estaba a ser valioso. Eles tiveron bastantes dúbidas ao inicio destas tecnologías participar, mas eu acho que já ficarán tranquilos e é algo que ven para quedarse, e as baterías vai prestar o mismo. Iso, este é un gráfico bastante parecido, mas falando de unha hibridación, pois que consigue inserir unha batería, pois desde eficiencia no punto de conexión, desde, no caso de haber curtailments, capturar este ingreso perdido carregando a batería nesas horas. Depois tamén permite optimizar PPAs. Por qué? Porque permite, por exemplo, no caso extremo que un produto fotovoltaico teña unha batería que sexa 1 a 1 con cada megavatio producido, pois no caso ideal poderían cubrir en baseload, que a diferencia con baseload, pois nos explicar máis ou menos en un PPA de senos fotovoltaico pode ser 23, 24 euros, 22 euros, pois un PPA baseload pode ser 55, 56. Por tanto, pois unha mellora do 100% nas receitas é algo bastante razoável. Depois, iso, protección contra a volatilidade, ninguén pode montar un plan de negocio cando de repente chega unha pandemia, chega unha guerra, e isto afecta directamente aos spreads do mercado. Pois, unha batería ayuda para isto. E o que foi solicitado falar máis foi especificamente sobre o produto que temos para a bancabilidade. Este produto nos llamamos Day Ahead Swap, outra xente llama Tolling Agreement. A diferencia do Tolling Agreement é que inclui no prezo as recetas do servicio de ajuste e servicio de balanzo. Nós o que facemos non é isto, é algo máis sencillo, porque nós temos un produto que compramos as X horas máis baratas, dependendo da batería, pode ser 2 horas, pode ser 4 horas, e damos un pago fixo, un pagamento fixo entre as horas máis baratas e as horas máis caras. Depois vamos ver un exemplo práctico. Pero, que acontece con isto? Con isto, tú tens a parte do mercado diario garantida, tú sabes que a batería vai ter garantida uns ingresos de 70, un spread garantido de 70 euros, imagina, durante 10 anos, e depois todo o que esteja por encima é compartilhado entre o optimizador e o produtor nun porcentaxe de reparto bastante razoável. Entón, tens coberta a parte básica e depois todo o que está de cima é dinero a máis para conseguir que a batería teña a maior taxa de retorno. Por tanto, tens unha estabilidade de caixa básica, tens un financiamento optimizado, porque reduce isto a prima de risco, permite ir con menos equity, permite ter un WACC menor, un coste de financiamento menor,
E, por tanto, os bancos, as condições que dan para estes proxectos que precisan de project finance é incomparável. E pues, esto, siguiente. Redução de risco, receita asegurada, estrutura robusta. ¿Por qué? ¿Por qué decimos estrutura robusta? Porque un day ahead swap, todos sabemos que day ahead más o menos debería estar de acá hasta que eu retirar dentro de 50 anos. O precio mercado diario vai estar lá, mas os servicios de balanzo están a mudar moito. Há 2 anos atrás, as renováveis non podían participar. Agora poden. Agora podem MFRR a FRB. Retribucións técnicas é quasi non utilizado pela REN, mas agora comeza a ser feito. En junio comeza un novo sistema de FRR, o Picasso, aligasao con o sistema europeo, que vai facer que a oferta que tiñamos feita e o modelo de negocio que facíamos até agora é totalmente diferente. Agora tens un precio de reserva e un precio de energía distinto e separado. Pois, há tantas cosas que neste servicio de balanzo que estaba a mudar tanto que é complicado asumir un compromiso a 10 anos sen unha parte ficar sateada no caso de algo mudar. Pero o precio do mercado diario sabemos que vai estar lá. Entón, como é un modelo optimizado? Un modelo optimizado, basicamente, consiste en que tú faces unhas previsións de precios. Nós somos traders en España e Portugal desde há máis de 25 anos, por tanto, nós facemos precios todos os días. Entón, en base a estes precios, o noso algoritmo decide en que horas carregar e en que horas descarregar. Depois, está a buscar continuamente novas oportunidades, sella no mercado continuo, nos intradiarios. Vamos para o mercado de FRR e intentamos conseguir reserva diariamente. Si non conseguimos, cando seja posible, no novo mercado de FRR iremos simplemente ofrecer energía. E a idea é maximizar a receita desta batería. Pois iso, lá vemos os mercados que temos. Depois, fixemos este caso práctico, por exemplo, con dados reais do día 21 de febreiro deste ano. Unha fotovoltaica de 50 megas, unha batería de 20 megas 2 horas, e facemos unha pequena comparación de estrategias de monetización para ese día. Este día, se o proxecto fotovoltaico hubiera ido simplemente ao mercado diario e hubiera producido, hubiera gaño 750 euros. Mais, se tú insires unha batería e aproveitas o spread que houve de carregar a mediodía e descarregar na H21 e H22, esas 2 horas, hubiera gaño 89 euros adicionais de spread pelos 200 megavatios hora desta batería. Pelos 40 megavatios. Pois isto faz que a receita deste día pasen de 750 euros a 4.140 megavatios hora. Depois, a este valor teríamos de adicionar, si fóramos capaces de adicionar un spread superior nos mercados de ajuste, pois este importe sería ainda mellor. E depois podem ver que a terceira liña é máis pequena cando nós inserimos no day ahead swap, que é a terceira liña. Por qué? Porque como liquidamos o day ahead swap? O day ahead swap garantimos 70 euros durante a vida, 10 anos durante a vida da batería, como unha degradación X, vale? Pero este día, por exemplo, houve 89 euros de spread. E entón, pois, ao liquidar o day ahead swap, saldría a pagar un valor negativo do day ahead swap e ficaría con un retorno final de 3.414 euros. Pero poden ver como pasa de 750 euros de unha planta que está merchant a o basket de merchant máis batería máis swap, como multiplica as receitas, pois eso, pois por 5 ou por 6 veces. Tamén, ao mesmo tempo, comentar que este día e este exemplo non é normal ter 89 euros de spread, non vai estar todos os días. E, por exemplo, se apañas o spread non sei, do fin de semana, o spread foran 30 euros, pois esa liña hubiera sido máis pequena e o day ahead swap hubiera sido un pagamento para o produtor.
Pois isto, tamén comentar que sobre a bancabilidade é importante ter un parceiro que sella considerado investment grade. Por qué? Porque para os bancos eles daren condições de crédito correctas e tú precisas de ir da mão de un parceiro que les consideren que vai estar lá durante a vida do proxecto, 10 anos, pois teñen que buscar, non só Axpo, cualquier outra empresa que seja capaz de dar isto, pero que seja considerada investment grade. Pois Axpo leva anos sendo investment grade e para isto é unha ajuda bastante importante para nós a hora de ofrecer este produto e que seja de interese para os produtores. E iso, pues, porque Axpo, para este servicio, pues, ya comenté, básicamente líderes en Portugal, servicio end-to-end, desde a plataforma, desde os previsores até as receitas, unha solidez financeira, nós somos capaces de dar garantías, se for preciso, mas quasi ninguén até agora está a solicitarla porque nunca tivemos un só retraso do pagamento. As contas anuais, tanto do Grupo Axpo como do Axpo Iberia, son unha tranquilidade para os nosos clientes e estamos sempre continuamente, nós non temos activos propios, por tanto, vivemos de tentar mellorar continuamente o noso produto e sair con novas ideas e novos produtos en base ás necesidades do sistema eléctrico portugués. E, por tanto, simplemente comentar como sería, como é xogar a un acordo destos, pois é desde facer unha oferta personalizada para cada proxecto, firmar un contrato root to market, simplemente agregador, bastante sencillo. Estes contratos de head swap que poden ser firmados tanto financeiros como físicos, que nós consideramos físicos cando va da mão da optimización feita por Axpo Iberia, mas tamén podería ser feito financeiramente, aunque ele supor intercambiar máis garantías pelas dúas partes, mas temos esa posibilidade. Tamén temos posibilidade de facer prezos en función das necesidades de cada produtor, que pode ser un prezo fixo durante os 10 anos, tamén pode ser escaloados, distintos steps de prezo, máis altos ao principio, máis baixos ao principio, ou até tivemos solicitado para algún produtor facer un prepayment do pagamento do day ahead swap durante 10 anos. Lógicamente, a prima de risco e o prezo é pior, mas é unha posibilidade que podemos estudar face a liquidez e financiamento do proxecto. Depois, integración no noso centro de controlo e en todos os sistemas, e já, go live, preparar as ofertas, preparar as respostas, os set points, ver como funciona, porque a realidade é que a gente acha que unha batería é ligar e ya desde o momento 1 funcionar a 100% da capacidade, mas o feedback que recibemos de todos os nosos colegas é que non, que é complexo. Tú podes mandar un set point e perdes a comunicación, por tanto a batería fica descarregando continuamente, ou cando queres mandar, de repente houve unha tormenta e non aconteceu, de repente os tempos de resposta da batería non son os que esperabas e teñen de facer un ajuste nas rampas. Há moitas pequenas coisas ao começo dun proxecto de BES que teñes de ir ajustando até a participación é máis óptima posible e nós já coñecemos estas pelo feedback que temos dos nosos colegas, estamos já a tentar adiantar estes problemas que poden sair. E o último é a optimización completa, óptima e maximización de receitas para estes produtores. E, pois iso, se en cualquier momento, se quiser facer financiamento destes proxectos ou simplemente precisa un parceiro de optimizar estes proxectos, eu acho que a Axpo é unha xente coñecido, que faz as cosas ben,
y siempre consumer focused y por tanto pueden contactarnos, pueden buscarnos en la web, contactar de vuestros colegas y nada, ficamos ao dispor e qualquer coisa que precisem, vou dar a palabra aos excelentes panelistas que teñen agora e que vai sair a falar. E nada, obrigado por escutar e un prazer. Obrigado ao Juan. Passamos agora para o debate sobre o armazenamento como garantia de bancabilidade de projetos de energias renováveis. Eu chamo primeiro o orador, Pedro Amaral Jorge volta aqui ao palco para moderar esta última conversa. Chamo o David Rivera, da Iberdrola, Filipe Almeida Santos, da Movera, Humberto Loureiro, da EDP, João Macedo, da ACO Portugal, Luís Palácios, da 2 Grados e Raul Filene, da ENGIE. Obrigado, até já. Bom debate. Bom, aproxima-se o fim. Bem-vindos. Obrigado pela vossa disponibilidade. Acabámos por optar por fazer este painel entre português, espanhol e portunhol, que é sempre uma tríade de idiomas com os quais nós nos conseguimos entender, e explicar um bocadinho porque é que nós decidimos abordar este tema no fim, porque o que nós tentámos com o programa foi explicar os diferentes tipos de armazenamento, as diferentes linhas de receita que o mercado pode oferecer a estes sistemas, mas no limite o que nós, em sede da APREN, enquanto uma associação de produtores independentes de eletricidade, procurávamos era como é que se compete em termos de despachabilidade com as renováveis variáveis e o armazenamento com baterias ou a hibridização com hídricas ou todas estas misturas permite efetivamente nós começarmos a olhar para um modelo a prazo que podemos ter mesmo centrais eletroprodutoras renováveis despacháveis. E assim sendo, temos aqui, no fundo, a pergunta, que é a questão que eu vou tentar extrair o máximo possível dos nossos convidados que têm o percurso profissional que vocês conhecem e conhecimento aprofundado de todos estes temas, é: será que eu hoje conseguiria financiar um centro eletroprodutor monotecnológico? Ou seja, será que eu consigo financiar hoje, em termos de bancabilidade, chamemos em Project Finance, uma central só de fotovoltaico, só eólica, só hídrica de fio d'água? Como é que tudo isto é execuível e como é que, efetivamente, eu posso pensar que o armazenamento com baterias, no caso das renováveis variáveis, pode ser efetivamente a solução para tornar uma central despachável? E, portanto, assim sendo, a pergunta é: será que era esta a pedra ou o pilar que faltava para nós conseguirmos a bancabilidade de todas estas questões, independentemente dos outros problemas que estão prejudicando, como o mercado e o consumo não estar a aumentar? E, portanto, eu tenho aqui um conjunto de questões, não as enderecei a nenhum de vocês, portanto, vamos fazer isto assim mais animado, que é no fim do painel. Eu vou começar com a primeira pergunta. E, Raul, bem-vindo a estes palcos que já havia algum tempo que não vinhas. Eu vou começar contigo na lógica de armazenamento como condição de financiamento, e a questão é a seguinte: o armazenamento está a tornar-se um requisito para a bancabilidade de novos projetos de produção renovável, ou os projetos de geração monotecnologia ainda conseguem ser financiados nas atuais e previsíveis condições do mercado? Como é que vocês, na ENGIE, veem este problema? Então, obrigado pelo convite, Pedro. Obrigado por teres partilhado as perguntas durante o fim de semana. Nada como realmente, não é? E obrigado à minha colega Lara, que foi a voluntariar-me para o painel. Pronto, sendo assim, não temos só projetos renováveis em geral, temos várias tecnologias e acho que não são todas na mesma situação. Estamos a falar de eólico e, por enquanto, acho que ainda é possível de encontrar PPAs que permitem a bancabilidade dos projetos. Não sei quanto tempo vai durar. Começamos a ver alguns meses onde o eólico começa a sofrer. Não é só o solar que está a sofrer a canibalização dos preços.
E já veremos como isso vai evoluir, mas por enquanto acho que o eólico consegue safar-se. Para o solar é claramente uma outra história e a situação não é a mesma. Estávamos a ouvir falar de PPAs da Axpo muito generosos, por à volta de 23 euros por megawatt-hora. É óbvio que torna a bancabilidade dos projetos mais complicados. Agora, temos um tema, e vou deixar entre parênteses, mas Portugal é um país pequeno, com pouca liquidez, e estamos a sofrer, de facto, do mercado ibérico, porque os preços em Espanha e em Portugal não são os mesmos, e, de facto, é difícil ainda encontrar uma contratação totalmente baseada nos preços portugueses, que, se estamos a olhar, apresentam nas piores horas, ainda um saldo favorável para Portugal. É um tema que tem que ser endereçado. As baterias ajudam. Vou dizer que, obviamente, permitem tornar as receitas do solar mais atrativas e mais estáveis. Na próxima pergunta estarei um bocadinho mais cáustico e crítico perante as baterias, que têm outros problemas que precisam de ser endereçados também. Obrigado, Raul. Luís, nesta mesma questão, tu tens um projeto com fotovoltaico e baterias. Explica-nos um bocadinho como é que foi feito o processo da bancabilidade das baterias e como é que isso efetivamente conseguiu trazer uma medida de, vamos chamar, aumento de receita ao projeto inicialmente. E explica só um bocadinho qual é a origem do projeto em termos de leilão, só para estar enquadrado. Ok. Obrigado pelo convite. Vou tentar falar português-portunhol, ok? Entendemos. O projeto que nós fizemos, em termos de armazenamento é muito importante, porque é um projeto de leilões do ano 2019, temos a remuneração geral, portanto, temos que fazer o pagamento da contribuição ao SEM, e, portanto, aqui um valor marginal que a bateria pode añadir, não, ao projeto que é importante. Em termos de bancabilidade, as coisas tornam-se mais difíceis, no sentido que nós tomamos a decisão de aproveitar o momento de oportunidade. Achamos que é importante chegar o mais rapidamente possível ao mercado, e, nesse sentido, tivemos a sorte de ser adjudicados com ajudas do PRR, Fundo Ambiental, mas o investimento foi feito 100% com fundos próprios. E agora, uma vez já que estamos a energizar e a começar a operação do sistema de armazenamento, quando estamos a falar com as entidades financeiras para olhar a possibilidade de levar dívida para o projeto. E aqui diria que o armazenamento é importante, sobretudo para projetos que são merchant. E aí diria que é uma condição indispensável contar com sistemas de armazenamento. No caso de plantas solares com tarifa garantida ou plantas solares com PPAs, que foram bem ou desenhadas de forma robusta, não vejo necessariamente que o armazenamento seja necessário para levar dívida. Mas no caso de plantas merchant, foi o armazenamento que possibilitou a possibilidade de falar com as entidades financeiras. Obrigado, Luís. João e Humberto, assim utiliza a pergunta 2, que é quase a pergunta 1, mas como vocês têm leilões de CFDs de 2019, a questão é, olhando para este novo perfil de risco, em que medida é que a canibalização de preço e o curtailment são hoje os principais obstáculos ao financiamento dos projetos renováveis? No vosso caso, vocês têm um CFD, mas como é que pode o armazenamento mitigar eficazmente estes riscos, analisando vocês a perspectiva do mercado, quando têm por base o CFD, que também foi em leilão e, portanto, tem aqueles valores que nós conhecemos, não é? João, começamos por ti. Sim, se calhar, sim, nós temos as centrais de leilão 2019 também, com tarifas muito baixas, que hoje em dia, afinal, não são assim tão más, não é? Quando se vê a realidade do mercado. Por exemplo, no mês passado, o preço capturado do solar, se não me engano, está nos 3 euros. 3,0. 3,0. 3,0. 3,0.
Por isso, pronto, nós, quando entramos aqui através da porta dos leilões, tivemos desde o início a visão de preparar um sistema integrado, digamos assim. Deixámos espaço ao lado da nossa subestação para acrescentar o storage na altura que for possível. Pronto, fomos monitorizando, como disse o Luís, é uma questão de tempo, tem que ter a regulação, tem que estar implementada e ver quando é que as condições estão reunidas para avançar. Houve o subsídio, o PRR, que nós também participámos, e pronto, e conseguimos assegurar uma parte do subsídio, que também ajuda nesta fase onde os modelos de negócio são muito arriscados. A nível de revenue não há nenhuma previsibilidade no revenue das baterias, por isso, pronto, essas ajudas são sempre importantes para lançar, digamos, um novo mercado. Mas hoje, claramente, eu concordo com o que disse o Raul, o solar standalone já não faz, ou seja, já não é de todo bancável. Qualquer pessoa que pense fazer solar vai pensar, de raiz, vai pensar sempre num solar com baterias. Com baterias. Um solar sozinho não tem realidade económica. Agora, e se calhar deixo para as próximas perguntas, como disse o Luís, há muitos desafios, ou seja, o storage também não é a solução, não é a solução que resolve todos os problemas. É uma parte do cluster, uma parte que acrescenta valor à otimização de um ponto de ligação, mas ainda há muitos desafios pela frente. No nosso caso, nós em 2019, de fato, concorremos com um projeto solar, com uma tarifa que ficou na média dos leilões de 2019, que era baixa, de fato, na altura. Conseguimos, de fato, as aprovações de investimento interno. Tivemos, enfim, a felicidade. O único comitê que tenho para convencer é o Comitê de Investimentos Interno. Ainda não tenho que passar muitas vezes pelo Project Finance como fazia no passado, e reconheço que é sempre uma camada adicional de dificuldades convencer quem está fora. E por isso, se já sabíamos que não íamos conseguir hibridizar com eólica, estávamos na zona do Ribatejo, já era reconhecido. Claro que quando surgiu a oportunidade de termos uma parte da central em mercado, fomos a jogo com essa condição, ou seja, sobreequipamos a central de forma a ter uma parte que cumpre as condições do leilão, outra parte em mercado. E, de fato, essa parte que está em mercado continua a sofrer os mesmos problemas que vemos. De fato, o preço capturado é muito baixo e, por isso mesmo, quando surgiu a oportunidade das baterias, aliás, já vínhamos estudando, porque dentro do Grupo EDP temos feito já um caminho longo de hibridizações, muito por força, porque sabemos que os ativos eólicos também vão transitar do fim das tarifas para o mercado, sabemos que o acesso à rede é difícil e, por isso, esse caminho das baterias acabou por ser quase uma consequência daquilo que já vínhamos fazendo com as hibridizações. E, por isso, juntando, já temos nesse projeto pensado um projeto de baterias, também com a ajuda do PRR, sem dúvida. Acho que mais do que a ajuda em si, é de fato um sinal, e acho que é importante que esse sinal seja dado, um sinal legislativo, um sinal regulatório, de que acreditamos que as baterias vão ser remuneradas. Ao dia de hoje ainda vemos alguma dificuldade, ou seja, se só olharmos para a arbitragem, se só olharmos para os poucos serviços de sistema, os números ainda são, eu diria, no mínimo duvidosos em alguns casos, pelo menos a longo prazo, mas sim, acho que é o caminho, acho que é inevitável juntar as baterias ao sistema, se caso contrário. No eólico, só voltando um pouco atrás, no eólico sim ainda vemos alguma oportunidade de seguir sem Project Finance. Os números ainda saem, temos agora os repowerings para fazer, ainda assim já também começamos a olhar, mesmo na ótica do repowering, de tentar trazer mais sobre equipamento. E com isso temos que juntar bateria, porque sabemos que se não fizermos essa junção, essa simbiose entre o eólico sobreequipado e as baterias, o curtailment vai estar lá e por isso estamos a tentar juntar também as baterias já nesta visão de longo prazo, médio e longo prazo, porque, aliás, vamos começar o primeiro repowering este ano e por isso é uma realidade que também vem ajudar o eólico, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Humberto. Hídrica versus baterias. Vamos chegar ao sistema de armazenamento hídrico. Filipe e David.
na ótica do ponto de vista do financiamento e da operacionalidade, como se compara o armazenamento hídrico com bombagem, com as baterias em termos de perfil de risco, de estabilidade de receitas e de atratividade para os investidores, querem ativos já construídos, querem ativos que se venham a construir e a entrar em operação, que sabemos que podem ser um bocadinho mais demorados, mas hoje começa efetivamente a estar em cima da mesa uma coisa que não estaria há 2 anos, que é voltarmos a analisar o potencial hídrico, ou pelo menos a explorar ao máximo aquele que ainda há em Portugal. E, portanto, a questão aqui para vocês é hídrica versus baterias do ponto de vista da perspectiva de financiamento. Como é que isto enquadra? Boa tarde e, mais uma vez, obrigado pelo convite, em meu nome e da Movera, para poder participar nesse encontro. Obviamente, aqui estamos perante tecnologias substancialmente diferentes, não é? A tecnologia hídrica de bombagem é um armazenamento de escala, ok? Com tecnologia que já tem provas dadas, que tem maturidade e que, obviamente, consegue participar quer na arbitragem intraday, como entre os vários dias da semana ou entre várias épocas. Logo, para além disso, também contribui no serviço sistema, logo, já tem um longo histórico de contributo, não só para a estabilidade do sistema, como também para a segurança do sistema e, muitas das vezes, até como moderação na formação do preço, já que, muitas vezes, a eólica e o solar não estão disponíveis e a hídrica fixa o preço, impedindo que o gás seja a fixar, com penalizações, nomeadamente, para os consumidores. Logo, estamos perante uma tecnologia que, obviamente, tem um risco muito maior na fase do desenvolvimento, da construção, no ambiental, licenciamento, mas uma vez entrada em comissionamento e em funcionamento, obviamente, consegue-se modelizar tantas receitas pode gerar em termos de serviço de sistema, arbitragem e mesmo geração. Eu repito, nós na Movera temos 3 instalações reversíveis de bombagem e geração, com um total da capacidade de 460 megawatts, Fostua, Baixo Sabor e Feiticeiro, se bem que essas 2 últimas funcionam em conjunto. Em contraposição, temos as baterias, os sistemas de baterias que não têm ainda maturidade nem a escala que hoje em dia o armazenamento pela hidro tem. Não é? Obviamente também tem uma vida útil substancialmente inferior. A nossa vida útil do armazenamento de bombagem são cerca de 80 anos. Logo, quando se modeliza e quando se procura financiamento, é nessa perspectiva temporal que procuramos ter o retorno. Enquanto que o armazenamento de baterias coloca outras dificuldades, nomeadamente substituição dos equipamentos durante várias vezes, já que a esperança de vida é entre 8 a 10 anos, 15 no máximo, dependendo dos ciclos e dependendo dos ciclos de cargas e descargas. Logo, estamos aqui, repito, perante tecnologias diferentes. A matéria-prima que dá origem ao armazenamento de baterias de lítio, nomeadamente, e a abundância e os locais para obter essa matéria-prima também pode pôr em causa a escalagem, enquanto que no armazenamento de hidro, de bombagem, a escalagem é imediata e é possível sem grandes dificuldades. Logo, estamos perante tecnologias diferentes, com maturidades diferentes, que obviamente geram um cash flow mais estável, mais previsível, pelo menos, comparativamente. Estamos com um nível de maturidade diferente. Os investidores são investidores mais de infraestruturas. Estamos aqui a falar de utilities, no caso da bombagem hídrica, enquanto que os outros de armazenamento através de baterias, estamos mais com outros, também podem ser investidores de infraestruturas, mas também teremos private equities, IPPs, investidores de outra dimensão. Não é? Pronto. Logo, estamos perante um perfil de risco diferente, perfil de retornos diferente, estamos perante também investidores que possam ser complementares ou distintos também, mas todos eles, para serem bancáveis, requerem sempre a mesma tentem cumprir os mesmos vetores. Primeiro tem que ter estabilidade no cash flow, mitigação dos riscos, cada um coloca os seus próprios riscos, e depois ter uma robustez em termos de performance a longo prazo. E isso são ainda as condições sine qua non para se obter financiamento. Muito obrigado, Filipe. David. Bueno, Iberdrola está presente en todas estas tecnologías. Nos fixemos centrais solares no leilão do 19, é imposible facer unha solar hoxe en día.
os 7 gigawatts ou 10 de TGS que agora teñen que pagar conexión á rede, por tanto, ten unha mochila aínda moito máis pesada que faz moito difícil continuar. As baterías, eu acho que poden aliviar os activos existentes, nos vamos facer 2 baterías agora do PRR e poden ayudar a aliviar, mas a vida das baterías, como Humberto diz, tamén non é fácil, non? Precisan de ayudas e non é moito claro a un prazo medio cual va a ser o retorno. Nos estamos a facer eólica agora, 274 megawatts, con un PPA e con unha conexión hibridizada, sen pagar conexión. E, bom, máis ou menos, aínda se consegue. Pagando conexión, eu vejo isto difícil. Hídrica, eu tive... Pagando conexão é os TRCs com os operadores de retransporte e redistribuição. É iso. Hídrica, eu tive a sorte, eu participei no proxecto durante 16 anos do Támega. Eu acho que a hídrica ten moitas diferenzas. A primeira, ao nivel de licenciamento, que é moito difícil agora na solar e na eólica. Na hídrica é difícil, mas a singularidade do proxecto leva a que, pelo menos o Estado portugués, no Plano Nacional de Barragens, colocou unha comisión de avaliación. O que faz máis razoável o proceso. Non fácil, faz razoável e previsible. Porque há unha mesa en que se poden discutir as coisas cara a cara. Non há un parecer extraño que aparece lá e toda a xente ouvida, non? A stakeholders, e se discute con eles, e custa diñeiro, custa esforzo, mas é un esforzo razoável e previsible. Esa é a primeira coisa, non? Ao nivel de rendimento, rentabilidade da hídrica, pois non dá. O sea, o que eu posso dizer no Támega é que nós, no ano 25, con un récord spread, aso que récord de presos spread, eventualmente pode ser superado este ano con a guerra, mas é unha coisa un bocadiño extraña. E non é comum termos guerras só para viabilizar a hídrica, non? Quer dizer, non sei até que ponto é que vocês conseguem fazer isso. Pero nesa mesma situación tens rentabilidade, obviamente, mas recuperas o investimento en 40, 50 anos. Os bancos non compran esa idea. A hídrica é un bocadiño filosófica, non sei como dizer, é un religioso, o sea, tens que acreditar, ter fe mesmo, que aquilo cría robustez e estrutura no país. Pois deixa-me interromper, mas é um paradoxo, não é? Porque nós dizemos que Portugal tem uma situação privilegiada porque temos aproximadamente 4 GB de bombagem e depois temos dificuldades, efetivamente, em ter um sistema de monetização de dinheiro na própria bombagem. O que é que, de vocês dois, o que é que falta aqui? É tipo mesmo falta de visão, desconhecimento, incompetência? O que é? Não, Não, termina. Não, o que nós estamos a ver, GoBains está a funcionar cada día máis. O sea, nós já esgotamos inmensas número de operacións de certos equipamentos que teñan que ser esgotado en 10 anos, já chegamos aos 5.000, 6.000 manobras. O sea, o sistema precisa. O bombagen está a dar servizos ao sistema, mas ninguén paga. O que é preciso é monetizar ese serviço. E o que é preciso fazer para isso efetivamente acontecer? Ou seja, como é que é a linha de receitas do que a bombagem tem que fazer para pagarem, para os consumidores pagarem e para o regulador admitir que os consumidores têm que pagar? Primeiro de tudo, vontade política, não é? É preciso um enquadramento regulatório também que o permite. Falámos aqui do market design e da falta de monetização de muitos serviços que podem ser dados e é preciso ter espaço. E esses serviços que hoje foram analisados não estão a ser remunerados? Não estão a ser remunerados, é preciso também espaço e a rede também os possa acomodar para depois poder remunerar. É preciso também que haja vontade política, porque obviamente enquanto não houver um market design otimizado, os apoios do Estado são inevitáveis. Logo, aqui há um equilíbrio do ponto de vista político para entender quando é que os apoios diretos ou indiretos devem ser substituídos por uma regulação e um market design mais indicado e mais adequado. Não é? Obrigado. E tamén preciso criar ferramentas, como agora estamos a asistir, ¿no?, nun mercado que debía ser de 55 euros megawatt hora, temos 15 euros, ou tiñamos 15 euros de servizos complementares, ¿no? Agora 20. Entón, mas eses 15 euros saen de restriccións técnicas de ligar ciclos combinados, ¿no?, fora do mercado, ou prácticamente con un mercado pouco líquido. É preciso criar ferramentas no mercado para que a hídrica que existe en Portugal posa dar eses servizos e desenvolver unha maior hídrica. Porque todo o anterior da solar e a eólica só vai evoluir, o sea, aquí non é unha questão de montar unha batería nun parque solar de 50 megawatts para facer rentável. O que é preciso é criar unha capacidade de armazenamento estructural no país, e España e Portugal teñen a capacidade de facer bombagen, para conseguir manter a inercia do sistema con máquinas
a girar con agua, no con gas. Bueno, giran con gas tamén, con agua, con vapor de agua, pero o combustible é a propia agua, ¿no? Con máquinas a girar con agua e tamén ter esa capacidade, ¿no?, de armazenamento de enerxía e de conseguir eliminar todos esos curtailments. Qual é o valor diso? A posta do armazenamento eu acho que é preciso aínda máis para realmente avanzar no armazenamento, para realmente conseguir ver o valor e ver que o prezo mínimo vai subir, o prezo máximo vai descer e o prezo medio vai descer. Esa é a aposta. E ese diñeiro, ou parte dese diñeiro, ten que ser deslocado ao armazenamento. Nun primer momento, eventualmente, eu acho que recorrendo algún auxilio de Estado para comenzar e despoletar o investimento, mas debemos acabar por chegar lá e chamar a procura, que é a que vai ver un prezo moito máis predecible, moito máis plano, e o que vai facer bancáveis realmente todos os proxectos solares e eólicos, é o aumento da procura. Então, eu já volto aí, vamos ao João e ao Humberto, do ponto de vista do mercado versus política. Se o armazenamento melhora a financiabilidade ou bancabilidade dos projetos, porque não está a ser implementado à escala necessária. Hoje passamos por várias questões destas, estamos perante, novamente, uma falha de mercado ou apenas uma questão de tempo, e o tempo não conta a nosso favor. Humberto, e depois o João. Sim, de facto, o tempo, de fato, não conta a nosso favor. Aliás, nós, os últimos, e o Pedro começou hoje a ação mostrando claramente isso, nós em 2022 estávamos com uma crise, tivemos 4 anos para, de fato, tornar a Europa um pouco mais independente. Eu não digo independente, mas em 4 anos deveríamos ter feito diferente e não fizemos. Aliás, eu costumo brincar com as pessoas que não são do setor, que nós conseguimos transportar pessoas, contentores, mas continuamos a ver ilhas energéticas na Europa. É mais fácil. Eu, quando chego à minha casa, eu tenho mais dificuldade de levar os meus filhos, os meus sacos, a minha mochila, do que transportar o eletrão até a lâmpada. Ele chega muito mais rápido, com muito mais facilidade e, de fato, olhando para os últimos 4 anos, continuamos com ilhas e eu acho que quando conseguirmos resolver, porque eu costumo olhar para o setor e já estou há uns anos, isto parece um pouco uma roda dentada em vez de ser uma roda suave. Surgiu o boom do solar. Areia. Exato, ainda por cima, sem óleo nos rolamentos, é verdade. Ou seja, surgiu o boom do solar. Entretanto, fomos todos ao solar, porque tínhamos que ir, de fato era, mas a procura não estava lá e havia uma expectativa também de que as interligações, porque é uma promessa que já vem de há muitos anos, que esta procura, que esse balanço europeu também ajudasse, porque esta transferência de energia não se faz só com horas, se faz também entre os Estados e, por isso, acho que, de fato, ainda temos um caminho a fazer, mas o tempo vai contando e, aliás, poderíamos estar muito mais imunes a estas disrupções geopolíticas do que aquilo que estamos, e acho que por culpa própria. Acho que deveríamos, porque de fato o interesse está lá, se perguntamos a todo o setor o que é preciso fazer, é preciso equilibrar o balanço entre consumo e produção, é preciso quebrar essas interdependências que existem, é preciso apostar mais na bombagem, tentamos licenciar projetos e não conseguimos, e por isso eu acho que é preciso atuar em todos os vetores, porque basta que um ou outro fique para trás, que vão criar esses desequilíbrios de preço. E por isso acho que temos todos a fazer em cada uma dessas áreas que foram faladas hoje. Humberto, obrigado. João, só com uma pequena... Tendo em conta que as interligações entre a Península Ibérica e França vão aumentar no ano 2073, já ouvi papéis sobre isso, entre 2073 e 2080, efetivamente, não tendo essas interligações, voltando aqui ao nosso tema de questão de mercado e política, o que é que tu podes acrescentar neste ponto? Sim, eu acho que houve, ou seja, do lado positivo, a nível de licenciamento para as baterias, tivemos aquele fast track, digamos, quando estamos na zona de estudo, a nível ambiental, pronto, acelerou bastante, ou seja, licenciar uma bateria é relativamente rápido, ok? Por isso, eu acho que claramente, porque é que não está a haver muito mais baterias, é mais pelo modelo, pelo negócio, ou seja, pela bancabilidade ainda do... Ou seja, o desenho de mercado não está minimamente adequado e a regulação não permite maximizar receitas para Exatamente, ou seja, quando eu apresento, e eu apresentei, porque acabámos por conseguir validar o investimento da nossa primeira bateria, que está atualmente em construção, mas foi muito, muito difícil, porque os revenues que temos no modelo são questionados, temos que fazer sensitivities de todo lado,
e aquilo mexe imenso. Quando se muda vamos para um cenário onde há mais penetração um bocadinho mais rápida das baterias. Os revenues ligados aos serviços descem de maneira brutal, muito mais rápida. Ou seja, é tudo muito, mexe muito, cada cenário tem resultados muito diferentes, por isso um investidor fica com algum receio e aumenta a sua expectativa de retorno face a esse risco. Por isso eu acho que hoje o que falta é ter instrumentos que nos deem alguma previsibilidade nas receitas. Falou-se hoje de leilões para ter controle de tensão, isso era muito bom. A Ministra tinha feito um anúncio de um leilão para serviço de sistema de 750 megawatts, não sei bem exatamente do que é que se trata, mas são bons sinais. Bons anúncios. Bons Ainda anúncios. são só bons anúncios. Exato. E agora, nisto eu acho que o que é mais preocupante para Portugal é o atraso que estamos a ter com Espanha. Ou seja, a Espanha já avançou muito mais a nível do mercado de capacidade, já tem a proposta em cima da mesa, já está com um desenho de leilões para mercado de capacidade, enquanto nós ainda estamos a fazer os estudos para mandar para a Comissão Europeia, etc. E aí, claramente, o que vai acontecer é que se estiver pronto antes em Espanha, os investidores o que é que vão fazer? Vão, logicamente, ir para a Espanha e perde-se a oportunidade cá em Portugal. Por isso, eu acho que aí é uma mensagem mais que temos realmente de acelerar para criar estas condições que permitem o desenvolvimento, digamos, sustentável das baterias. Hoje estamos a ver com fundos do PRR a tentar fazer uns projetos por aí, mas não é um crescimento sustentável. Ou seja, para isso temos que ter essa dos mecanismos de pagamento por capacidade. Sim, esses e outros, qualquer controle de tensão, pode haver vários tipos, mas temos que poder contratualizar uma parte das receitas, porque os bancos, há 4 anos atrás, muitos bancos diziam o risco merchant, estou confortável, etc. Hoje em dia, essa confiança está cada vez menos presente. Eles têm muita vontade de financiar os projetos, mas este risco merchant, hoje, não só os preços estão muito baixos, a volatilidade tem aumentado. Por isso, mesmo assim, e eu acho que o Luís poderá falar, mas levantar dívida em projetos desses não é todo fácil. Ou senão, com mecanismos de cash sweep por todo lado, pronto, com proteção para o lado do banco. Mas no cash sweep não resolve, não é? Porque cash sweep de zero. Sim, cash sweep 0,0. Não sim, é assim. Sim. É verdade. É muito interessante, mas cash sweep de 0, 0,2, 0,5 não resolve muito. Então, antes de passar para a pergunta que eu gostava de colocar ao Luís e ao Raul, relativamente aos PPAs, só desenvolver aqui um bocadinho, porque é que este ponto que o João referiu é absolutamente fundamental. Se Espanha chegar primeiro a ter uma autorização de Bruxelas para proceder ao pagamento por capacidade das baterias, isto vai criar aqui uma assimetria. Como é que tu que estás de um lado e do outro em termos de projetos, como é que tu vês isto para a desvantagem do mercado português, se efetivamente não tivermos os pagamentos por capacidade a tempo? E a seguir eu formulo a pergunta dos PPAs para ti e para o Raul. Uma boa pergunta. Eu vejo isto desde outra perspectiva, não? É certo que há muito tempo que já temos um borrador, não, de mecanismo de capacidade, mas há um ano ainda não foi aprovado. De outro lado, também acho que em Espanha o desenvolvimento de baterias vai mais devagar, no sentido que as ajudas chegaram mais tarde, foram ajudas com um coeficiente de intensidade muito superior ao coeficiente de intensidade aqui, mas do meu ponto de vista, acho que em termos operativos o mercado português está mais avançado, no sentido que vamos ver as primeiras baterias operativas de forma democrática, quer dizer, não só as grandes companhias, mas todo tipo de companhias vão chegar antes em Portugal que na Espanha. Concordo que o mecanismo de capacidade é fundamental, porque dá visibilidade às receitas, que é importante para levar dívida
e isto é importante, sem sacrificar muito o valor do equity. Aqui o problema que temos com o Project Finance, finalmente o Project Finance, todos tentamos replicar o modelo Project Finance, não? Mas o problema do Project Finance é que as coberturas, qualquer tipo de cobertura hoje é muito ineficiente por muitos motivos. Poderíamos falar disso, desde o PPA flexível, tolling, não vamos falar do tolling, porque o mercado ibérico não está preparado para poder ter cotizações de tolling não competitivas, e aí o pagamento, o mecanismo de capacidade dá esse mínimo de receitas que permite-nos poder negociar a dívida em umas condições aceitáveis, porque aqui o problema com o Project Finance que tornou-se, quando nós falávamos do Project Finance como um feed-in tariff, os níveis de leverage, não? Falávamos de 70% ou 30%. 80-20, chegaram claro, a existir 90-10, 90-10. Agora existem ao contrário. É 10% de dívida e 90% de equity. Mas as condições ficam as mesmas e, portanto, aí já o equity sponsor está a perguntar-se se vale a pena ou não levar este tipo de dívida. Por supuesto, necessitamos esse tipo de dívida, mas as condições continuam a ser as mesmas que quando levávamos 90%, mas agora podemos levar 40%, com baterias 40%, 50% no melhor dos casos. Não? E acho que aí, bueno, para mim, ou quizás o mensaje é, do ponto de vista operativo, físico, acho que Portugal vai mais adiantado que Espanha, mas o mecanismo de capacidade é importante para continuar a manter um mercado atrativo, o mercado português. Luís, obrigado. Raul, mais uma das perguntas de domingo que eu elaborei a essa hora. Relativamente ao papel dos PPAs e os que incorporam armazenamento e os que não incorporam, ou seja, quando eu tenho ou monotecnologia ou hibridização sem armazenamento e depois incorporo o armazenamento, a questão é, os PPAs que incorporam esse armazenamento, nomeadamente produtos firmes ou estruturados, poderão tornar-se o modelo dominante de contratação da componente de energia na próxima década? É esse o caminho? Pois, acho que não é a juntar dois deficientes que vamos chegar ao Dream Team. Por isso, quer o solar, agora quer as baterias, têm desafios. E manter os desafios dos dois, através dos produtos tradicionais que têm, não vamos resolver o tema. Tipicamente, já juntar dois produtos diferentes, ou seja, um PPA para o solar e um tolling para as baterias, se não for exatamente a mesma contraparte, já começa a ficar... Estou a falar do colocalizado, porque acho que é o que estamos a subentender, que pronto, é impossível. De facto, as baterias precisam dos serviços ancilares, serviços de sistema. Quando há um PPA em frente, que não é com a mesma contraparte, começa a ficar muito difícil de gerir. Por isso, ao nível do midstream, e temos já a Expo presente aqui, e espero que são mesmo muito generosos e vão construir produtos que são favoráveis para os produtores. Porque é necessário ter novos produtos que estão a integrar as duas componentes, ou seja, o solar e o eólico e as baterias, num produto, sem deixar em cima da mesa uma grande parte do valor da flexibilidade das baterias. Porque, senão, de facto, é isso o trade-off que qualquer investidor tem. É, ou quero maximizar o financiamento, e então mas vou ter um produto com previsibilidade, com esses cash flows assegurados para os bancos, mas muito baixos, ok? Ou quero Mas aproveitar... isso é um projeto de infraestruturas, não é? Ou seja, exatamente. Estamos a olhar para a eletricidade como infraestrutura. Ou quero aproveitar o valor intrínseco das baterias, que é essa flexibilidade, e tentar capturar o excedente. E pronto, a ficar com um tolling para as baterias não vamos conseguir. Por isso, o midstream acho que tem que evoluir para encontrar produtos onde a alocação de risco e de remuneração e mantendo essa previsibilidade no tempo, seja um equilíbrio entre as duas partes. Senão, pronto, o Project Financing para o conjunto, acho eu, vai ficar muito difícil. Não podemos esquecer que as baterias, certo, são mais baratas do que antes, mas ainda aumentam bastante o bolo de financiamento
se queremos efetivamente ter, em termos técnicos, um edge suficiente para a produção solar. Estamos a falar de investimentos significativos, não é só comprar um edge que custa 10% do investimento solar. Pronto, é um outro investimento que vem em cima. Por isso o financiamento fica maior e o tema vai ser manter um nível de rentabilidade suficiente para o conjunto. Alguém quer acrescentar um ponto a este dos PPAs? Eu gostaria, muito bom ponto, porque acho que o problema do mercado agora mesmo é que o risco-receitas está muito desequilibrado. Se eu tenho uma cotização e essa cotização permite-me levar uma quantidade de dívida suficiente, eu posso deixar valor na tábua para o trader, evidentemente. O problema é que agora está muito descompensado, não? Aqui é importante também, gostaria de falar de duas coisas. Podemos ter mecanismos regulatórios, mercado de capacidade. É importante ter uma ajuda, ainda das ajudas do PRR, precisamente para assegurar a bancabilidade, mas também aqui a liquidez do mercado é importante. E o problema que temos hoje no mercado ibérico é que a liquidez dos produtos é muito limitada. E também temos que achar, em termos de cobertura financeira com cobertura física. O valor da cobertura financeira é que permite-nos desenhar qualquer tipo de cobertura e deixar a optimização física do ativo de forma independente. E isso tem valor também, porque isso pode nos permitir fazer ainda mais coisas que o que a cobertura pode permitir. Por exemplo, os PPAs que foram negociados em solar no ano 2019 ou no ano 2018 não tinham contemplado alguns aspectos que agora são importantes. As hibridizações, por exemplo. E algumas plantas fotovoltaicas podem ficar limitadas porque a cobertura de 15 anos que possibilitou uma dívida de 60% não considerou a possibilidade do armazenamento. Portanto, aqui a flexibilidade teria que venir, por um lado, a melhorar a liquidez do mercado. É importante desenhar os mecanismos que permitam que o mercado seja líquido para que as contrapartes, como ASPO, possam desenhar coberturas eficientes. E, do outro lado, também começar a permitir a possibilidade de utilizar coberturas físico-financeiras. Isso é importante, porque qualquer ativo em Portugal, mesmo se não há uma cobertura perfeita, nenhuma cobertura é perfeita, pode aproveitar o mercado espanhol para fechar coberturas de ativos em Portugal, não? Sim, é um risco. É um risco. Significativo. Algum ponto mais neste para passarmos ao penúltimo tema, que temos estas senhoras e senhores a quererem ir para casa, somos nós. Então, voltando a esta questão de que nós, olhando para os números, na realidade, desde 2019 até agora, nós instalámos, sendo generoso, 5 GB de fotovoltaico, dos 10, 2 são autoconsumo, cerca de 600 megawatt de eólica e, portanto, temos estes problemas todos de curtailment. Portugal, do ponto de vista de indicadores na produção de eletricidade a partir de fontes renováveis, está sendo no número 3 ou no número 4 europeu. Portanto, isto do ponto de vista político não é um problema, não é? Porque nós temos incorporação de renovável. Portanto, a questão é, nós temos 18, 20 giga adicionais para financiar e para colocar em operação. E vamos admitir por defeito ou por premissa que esse consumo vai aparecer. Ou que pelo menos vai ter uma promessa de que vai aparecer, mas uma promessa firme com garantias reais. E a questão aqui, e podemos começar por ti e depois passar ao Filipe, estrutura de receitas para projetos de fontes renováveis mais armazenamento, para futuros projetos e tudo que nós estamos a olhar de produção renovável combinados com o armazenamento, que estrutura de receitas é necessária para assegurar a sua bancabilidade? Serão suficientes as receitas de arbitragem em serviços de sistema ou serão indispensáveis receitas contratualizadas de longo prazo, como PPAs, CFDs, ou ainda por cima de tudo isto, será mesmo necessário chegarmos aos pagamentos por capacidade? Eu acho que Portugal tem que tomar uma decisão estratégica de que é o que pretende e como quer definir o seu sistema eléctrico. Isso no papel já está. Já, bueno, pero o que eu quero dizer, o sea, no final isto é unha reforma máis estructural. O facto de unha batería pode facer a cobertura de unha eólica, mas perde a oportunidade
a oportunidade ou o deber que ten de estabilizar o sistema eléctrico. Por tanto, eu acho que é preciso diferenciar esa parte. É preciso, o Estado portugués ten que estar preocupado de criar as sinais de retribuición a longo prazo, valorizando o que é ter un sistema eléctrico descarbonizado e estável para pagar o armazenamento. E eu acho que fundamentalmente o que é preciso é criar esa retribuición de armazenamento, pagos por flexibilidade, pagos por capacidade, ayudas ao CAPEX e, no caso das baterías, con máis curto prazo, no caso da bombagem hidroeléctrica, que é unha sorte que ten Portugal poder facer isto, ten que ir a esquemas de 15, 20, 25 anos a longo prazo para poder retribuir este servizo. No momento que exista ese servizo, haberá moita máis posibilidades de encontrar esa bancabilidade nestes proxectos. Adicionalmente, podes acrescentar unha batería, a un parque eólico ou un parque solar. Mas, como eu digo, eu acho que é importante o Estado portugués a olhar para a globalidade do sistema. Podes ter un parque solar con unha batería e ajudar a un PPA, un autoconsumo, e modelizar ou ter unha curva de preços máis baixa dun industrial concreto, e iso ajuda. Mas temos que olhar globalmente ao sistema. Eu acho que a pergunta agora é, olhando para o sistema realmente, nós precisamos que o sistema con as renováveis posa responder 24/7 á procura, sen gas, sen queimar gas. Eu concordo. No quê? Só não sei ainda o como e o quando. Não, obviamente aqui já foi mencionado muitas coisas e acredito que hoje em dia o pré-requisito é ter os sistemas terem bateria. Não se sabe muito bem se é depois outro pré-requisito é ter PPA ou outro sistema de cobertura do risco associado à volatilidade dos preços, quer sejam os instrumentos financeiros ou outros que possa haver. Mas eu acho que estamos a tentar encontrar, para uma realidade dinâmica e disruptiva, soluções em termos de financiamento clássicos do passado. E estamos com essa retórica há anos e queremos que o Project Finance resolva, porque obviamente toda a gente procura alavancagens como no passado. Mas deixa-me só pôr aqui um ponto, mas a questão é, se o montante de investimento que está em causa não fosse aquilo que nós sabemos do ponto de vista das metas, não é? Se calhar daria tempo de pensar noutras estratégias ou soluções de financiamento, mas na realidade, se eu quiser investir 500 milhões e só tiver 100 de equity, eu tenho que ter uma ferramenta de alavancagem. E ainda não vi mais nenhuma disponível aí que não seja... Porventura, o conjunto de investidores devem... Tipo blended finance. Exatamente, devem aportar soluções de financiamento via equity ou quase equity, porventura menos de dívida de médio e longo prazo. Mas há menos instrumentos financeiros de equity do que há de dívida. Porventura tem que evoluir também desse lado dos instrumentos financeiros, tanto quanto o mercado elétrico está a evoluir e está a diversificar. Porque eu acho que esse é que é o grande tema, não é? Eu acho que sim, ou seja, estamos com as práticas da década de 90 e 2000 em termos de financiamento e queremos que a viva força. E depois ficamos surpreendidos que não há alavancagem, depois as margens da dívida são cada vez mais crescentes, porque obviamente estamos a combinar tecnologias diferentes, que não têm maturidade, não têm escala, não sabemos que daqui a 10 anos as baterias continuarão a ser lítio ou será outra, como eu disse, outra tecnologia. Logo, obviamente tudo isso descontado, obviamente a WOC tende a subir, mais do que aquilo que os próprios investidores pretendem e, obviamente, os retornos para o próprio investidor, que quer a máxima alavancagem, não os encontra. Logo, acho que aqui também, para além de termos apontado vários stakeholders, como o Estado, os promotores, aqui também o próprio mercado de capital tem que aportar também outras soluções, quiçá com outros instrumentos que hoje em dia não são aplicados. Só acrescentar, eu acho que o grande problema é a visibilidade dos revenues. Hoy foi colocado aquí o exemplo de UK, ¿no? Que era o exemplo que foi aprobado pela Europa dentro dos mecanismos de auxilio de Estado para o reforzo das redes e é a única receita que pelo momento parece, porque ainda non está aprobado, vai funcionar para o long duration storage, ¿no? Que é o cap and floor. O sea, se tú pegas nun banco e dices, olha, non te preocupes, vas ter unha rentabilidade mínima de 7, 8%, 9%, o que receben as redes de distribución. E todo o que é ultrapasar 10% é socializado. Entón, eu acho que o problema da dívida do equity é saber, e como vai ser isto daqui a 20 anos? Eu acho que nesse modelo de cap and floor, eu acho que a gente tem a solução
definida. O problema é, e falando aqui todos que andamos, por acaso não trouxemos, falha nossa, temos que começar a convidar instituições financeiras e bancos, mas se a gente começar a pensar aqui no divã do psicólogo, então, estamos num setor onde o desenho de mercado não serve. As soluções de financiamento estão antiquadas. E nós continuamos todos aqui na sala, alguém não está certo. Portanto, a questão é, da vossa perspectiva, isto é tentar aproximar o triângulo equilátero, ampliá-lo ou reduzi-lo, porque nós vamos continuar a ter recursos variáveis. O desenho de mercado de curto prazo, não vejo nenhuma intenção da Comissão Europeia nem dos Estados-membros de o mudar. Portanto, temos que olhar para isto em mercados a prazo. Os mercados a prazo têm os problemas que nós já levantamos aqui, mas para termos garantia de revenues é a única forma de conseguirmos alavancar em project ou outra solução de financiamento. As soluções de financiamento que estamos a usar no ano 2026 são as que foram desenhadas no final dos anos 90. Portanto, passando um minuto a cada um de vocês nas questões estratégicas de fecho aqui, só para tentarmos perceber, e um minuto a cada um de vocês para conseguirmos cumprir o tempo. Se o armazenamento é essencial para que as renováveis sejam bancáveis em escala daquilo que são as metas que nós temos previstas para que a Europa, e vou só pensar nos objetivos de 2030, efetivamente é o armazenamento a única ferramenta ou teremos que pensar em outras para chegar às metas? E podemos começar por ti, Raul. Foi a última pergunta que eu preparei no domingo. É aquilo que eu ainda não tive o tempo de preparar. Esta não precisas, tu vives isto há mais de 20 anos. E sem falar da parte financeira, mas acho que o armazenamento vai fazer e tem que fazer parte da solução. Mas é suficiente ou é só mais uma... É suficiente. Mais o solar, mais o eólico, mais as hídricas, mais provavelmente ainda um bocadinho de gás que vai ficar no sistema. E estávamos a falar do nuclear, que pelo menos o existente deveria ser estendido ao máximo. Mas as baterias, sim, fazem parte necessariamente da solução, não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Já só para questões geopolíticas, é a única solução, por isso, sim. Eu concordo. Luís? Eu diria, estamos a falar de um sector estratégico. Portanto, isso justifica... Sem o qual não há AI. Sem o qual não há quase nada, não? É que sem eletrões não há inteligência artificial. Portanto, 24/7. Isso é um dos argumentos que justifica que a atividade continua no sector. Para mim, o armazenamento com baterias, porque o armazenamento é muitos tipos, é uma solução, mas não é uma solução única. Tem que ser uma combinação de todas as tecnologias. E aqui, para mim, chega o principal problema que temos na Europa em geral. É um problema de planeamento. Começamos com a eólica, que do meu ponto de vista foi bem feito, porque detrás tinha um planeamento industrial e a Europa aproveitou aquilo. Depois tivemos a fotovoltaica com todo o boom quando chegou o grid parity, porque os capex baixaram e temos muito recurso solar. Agora, deixa-me só acrescentar aí uma nota, é que isso é verdade, mas era num tempo em que a incorporação de renováveis no sistema elétrico era 10%. Sim. E, portanto, feed-in tariffs paid out reduced funcionava e o project finance que o Filipe disse dos anos 90 era uma ferramenta perfeita. O problema é que, entretanto, a realidade nos últimos 25 anos mudou toda. Não é? Mas, além disso, depois chegou o grid parity e chegou todo o tsunami, não? E aí tivemos uma oportunidade para fazer planeamento. O que é planeamento? Planeamento é falar da produção, falar da flexibilidade, da eletricidade e flexibilidade, falar da procura. O principal risco para mim hoje é a procura. Eletrificação dos consumos. E os planeamentos, e já deixo aí uma mensagem, têm que ser discutidos com todos os agentes para que sejam realistas. E a minha impressão é que o planeamento foi feito num lado da tábua que não fica aqui e a partir de lá vamos ver se isso é realista ou não. Quero dizer, por exemplo, as baterias, não? As baterias parecem uma solução mágica, não? Mas do ponto de vista operativo são muito complexas. É um produto não maduro, não cumpre com as condições do Project Finance. It's not a proven technology. It's not. Vamos ter que ver como evoluciona. Aí eu também apercebo que, e fico de acordo com o Humberto, o mercado de capitais, o mercado de vida tem que mudar
a maneira, não, acho que foi Felipe, Felipe, perdão, de se adaptar à situação, porque acredito que o Project Finance não está muito bem alinhado com a mistura de tecnologias e tudo isto que estamos Mas a há falar. uma coisa que a história nos ensina, é que o dinheiro é a última a mudar de opinião, não é? Portanto, a gente vai ter que arranjar um incentivo para o dinheiro mudar de opinião. Obrigado, Luís. Okay. João. Sim, então muito rapidamente eu também acho que, ou seja, o storage é uma peça central, ou seja, que vai acontecer, por isso é que nós também estamos nesse setor. Agora, temos que lembrar que é um setor que está no início. Okay? Em Portugal, baterias utility scale em operação, zero. Em Espanha, não sei se é zero, deve ser muito perto de zero. Ou seja, estamos muito no início de um setor. Por isso, aí há mais risco, há oportunidades, por isso temos que ir calcular bem o risk-return que podemos ter e estamos a calcular isso. O que é preciso? Como disseram o Luís e o Raul, muita coisa do lado do governo, planeamento, essas visibility dos revenues, com o mercado de capacidade, etc., tudo que já foi falado. Agora, eu também acho que do nosso lado também temos que nos virar para nós, ou seja, promotores, também temos que evoluir e começar a perceber muito melhor o mercado de eletricidade, como é que funcionam estes revenues e como é muito complexo. Eu acho que mesmo só tendo a experiência real é que vamos perceber no detalhe como é que se funciona. Eu acho que não podemos, a Axpo é um parceiro que ajuda a fazer essa otimização, mas tornou-se tão importante essa parte de venda, como é que fazemos estes revenues, que não podemos, nós, produtor, depender de um terceiro e não poder fazer o challenge, não poder perceber, não poder ter... ou seja, e por isso também temos esse caminho todo que é novo, não é? Ou seja, é aprendizagem, vamos ter que ter, todos os promotores vão acabar por ter um IMS interno para fazer para ter essa visibilidade e perceber estes revenues, ser capaz de fazer o challenge. E o valor desses ativos, como disse também o Raul, os produtos que temos hoje, nós também não queremos entrar num produto que tira o valor todo do projeto, por isso também a nossa abordagem agora vai ser, se calhar, a fazer coisas de mais curto prazo, com refinanciamento, ou seja, abordagens muito mais sofisticadas para tentar manter um bocadinho do valor do ativo, mas pronto, que vem com algum risco, não é? Um risco de refinanciamento, um risco, ou seja, nos modelos de negócio vai se tornar coisas muito mais complexas e aí, pronto, o setor, os bancos, etc., vão ter que se adaptar a essa nova Só uma realidade. pequena nota antes de passar a recolher a opinião do Humberto. Se nós olharmos para os dados do OMIE, muitas das vezes temos 30 giga em funcionamento com preços zero, não é? A nossa lei de mercado é que os preços vêm a zero quando não há procura. A procura está lá, porque aqueles 30 giga estão a funcionar, mas na realidade eles estão a ser precificados a zero. E isto é completamente inconcebível. Ou seja, no momento em que eu estou a oferecer mais valor à economia e que estou a descarbonizar, estou a ser remunerado a zero. Isto é esquizofrenia, não é? Pronto. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Primeiro, eu acho que não devemos esquecer o lado do consumo, porque de fato a nossa economia vai crescer se houver de fato consumo a aparecer. E aliás, vemos esse ciclo virtuoso que podemos, principalmente na Ibéria, estamos a ver passar quando há intenção de investimentos. Vemos industriais a pedir 5, 6, 7 gigas de capacidade. Temos as ferramentas para poder dar isso, obviamente, com a ajuda das baterias. E por isso eu acho que não há aqui não vamos encontrar a receita no eólico, a receita no solar, nas baterias. Eu acho que vai ter que ser aqui este multicamada. Cada vez mais vamos ter que também aprender a ajustar. Aliás, quando às vezes olhamos para o tema dos PPAs, nós já estamos a olhar, a fazer ofertas de PPAs combinados da hibridização, porque de fato apresentar num mesmo ponto de ligação o eólico, um solar e uma bateria, claro, é de loucos. Aliás, nem nós do setor conseguimos saber o que é que vamos conseguir e por isso eu acho que tem que haver aqui este mix. Primeiro, perceber como é que esses novos consumidores, sem perder cota de capacidade renovável, porque acho que temos que acompanhar esse crescimento, temos que saber como é que vamos responder àquela necessidade e as baterias claramente vão nos ajudar a fazer esse equilíbrio. Mas quanto mais diversificado for o portfólio, ele próprio vai preenchendo essa curva, aparecendo mais próximo do base load e, claro, esse serviço, sistema, também eles por si vão diminuindo. Faz-me lembrar um pouco os telemóveis há uns anos, há 20 anos, quando assisti a primeira conferência,
alguém dizia assim, nós hoje pagamos os telemóveis, pagamos os minutos, e um dia vamos deixar de pagar, e hoje ninguém paga telemóvel aos minutos. Eu acho que o setor da energia vai passar pelo mesmo caminho, vai passar a pagar mais serviço e menos quilowatt-hora. No conjunto vai ter que remunerar melhor e no final acredito que o preço vai estar mais baixo, isso. Mas temos que fazer o caminho conjunto, redes, investimentos em consumo, investimentos geração, armazenamento e multitecnologias. Obrigado, Humberto. Filipe. Muito rapidamente, eu acho que, e retomando aquilo que o Pedro disse também, e o Humberto também disse, é preciso que a procura esteja lá, não é? Ou então estamos perante um sistema que pode colapsar. Agora, se a procura estiver, obviamente vamos necessitar de mais energias renováveis e mais sistemas de bateria. Agora, eu queria apenas chamar a atenção para um ponto que é, hoje em dia toda a gente vê o risco merchant como algo a evitar, há que mitigar, estão aqui vários serviços a serem prestados, a arbitragem pode ser feita, mas isso é mais do que tudo uma oportunidade. Mas requer também aos promotores e aos agentes presentes no mercado um nível de conhecimento e de expertise e de sofisticação para poder capturar essas oportunidades. E muitas das vezes os financiamentos que aportamos impedem-nos de poder capturar, procuram uma solução mais estável, mais previsível, que é exatamente o contrário daquilo que o mercado hoje em dia nos oferece. É a oportunidade, estando exposto aos riscos de mercado, porque há aspectos que podem ser capturados, que podem dar um retorno ainda melhor e mais consistente do que aquilo que hoje em dia, por vezes, o Project Finance não nos permite, porque estamos tão atados no sistema que nos é dado e onde se procura mitigar todo e mais algum risco ao longo prazo, que perdemos oportunidades no mercado. E, obviamente, hoje em dia, a questão é de saber... o desenho do Project Finance não é não é aproveitar as oportunidades do mercado, é regularizar os fluxos de caixa para estamos a reembolsar perdê-los, aquilo que o Raul também dizia. E esse é que é o problema, não é? Ou seja, a função objetiva é servir a dívida e reembolsar a principal. Não é captar mas, porventura, as oportunidades. Porventura, essa é a oportunidade que temos hoje em dia, não a devemos ver como uma dificuldade. Muito obrigado. David, encerras tu. Concordando con todo o que foi dito, que a pouca coisa a acrescentar é a importancia da electrificación da procura, que é fundamental. E a única forma de continuar a desenvolver renováveis e armazenamento. Acrescentar que a bombaxe é made in Europe, é unha tecnología que nos temos propia, non dependente de fabricantes internacionais e materias primas internacionais, portanto, eu acho que é preciso facer aposta e estructurar. E un comentario de unha coisa que eu há 2 semanas que sou portugués tamén. Bem-vindo. Eu teño a nacionalidade, portanto, posso dizer, eu non concordo aquilo de que vai acontecer as coisas en Portugal antes do que en España. Eu acho que a interligación que existe entre Portugal e España porcentualmente é moito grande. 4.000 megawatts sobre 7.000 é bastante. O exemplo é a solar. O desenvolvimento de solar en España foi brutal e está a impedir que o mesmo aconteça en Portugal. E eu acredito que as baterías poden acontecer en España e entón já non son precisas en Portugal. Os pagamentos por capacidade poden acontecer en España e non son precisos en Portugal. E a bombaxe pode acontecer en España e serán menos precisos en Portugal. O problema é que o investimento non será feito en Portugal, non? Que tamén é outra das situacións que eu acho que é importante valorizar e é o facto da aumento do Produto Interior Bruto que faz desenvolver proxectos no país, além de baixar o preço da energía que como foi de unha realidade. Muito obrigado, David. Obrigado pelo vosso tempo. Chegámos mesmo ao minuto 58, hoje parece um relógio suíço. Obrigado pela vossa disponibilidade, por terem partilhado as vossas experiências e o conhecimento aqui. Uma salva de palmas aos nossos oradores. Percibes mucho riesgo entre España y Portugal. Bom. Já vos encontro. Pues sí, no. Soy yo. Por eso, desde el punto de vista de cobertura, es difícil. Encerramos? Está balanceado. Bom. Agradecer-vos a vossa disponibilidade aqui, agradecer aos nossos colaboradores, aos nossos parceiros e à equipa APREM por mais um evento que conseguiu organizar e montar. Será levado a cabo um novo evento no dia 17 e 18 de novembro, com 2 dias, onde efetivamente estes e outros variados temas serão abordados. Como já é do vosso conhecimento público, já não serei eu a estar no comando dessa operação, mas da minha parte agradecer-vos ao longo destes anos todos, a todos os atores e agentes,
a colaboração que sempre me ofereceram, sempre me prestaram e que sempre nos ajudaram a fazer estes eventos e muitas outras coisas dentro do setor. Eu não vou embora, vou estar por aí, como dizia alguém, só vou estar um elo da cadeia de valor à frente e podem sempre contar comigo para tudo o que seja necessário em termos da implementação de renováveis no consumo de energia e no consumo elétrico. O resto, bom dia, muito obrigado e até à próxima.